coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 5 minutos. Boa noite pra vocês. Gustavo Marques. Esse sou eu. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Que ótimo, hein? Aqui também tá tudo bem, tá tudo ótimo. Está tudo numa boa. Começando mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM 87.9. Nós estamos ao vivo junto com vocês. Daqui a pouquinho a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani dentro de casa, mais uma vez eu falar isso, hein? Busca reabilitação. Eu falo toda semana a mesma coisa, toda jornada esportiva em que o Guarani busca uma reabilitação no campeonato. Perdeu na rodada passada, um jogo que nós pensamos que o Guarani ia ganhar pelas circunstâncias do primeiro tempo, mas foi surpreendido logo no segundo tempo pelo Avaí. O Bugre perdeu. E agora dentro de casa, estádio Brinco de Ouro da Princesa, um ótimo horário. O Guarani enfrentando a equipe do Ituano. O Guarani que precisa da vitória acima de tudo. Lembrando que os canais Futebol Interior têm a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. É isso aí. E Rádio Valinhos FM 87.9 tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica de Maila Siqueira e Gustavo Baldezin. Ao vivo junto com vocês, 18 horas mais 7 minutos, horário de Brasília. Já a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que essa jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. E também restaurante do Dadá. Você pode pedir pelo delivery 997883821. 997883821 ou 3242-3125. Chamou, pediu, chegou! E você pode também deixar a sua marca registrada aqui nos canais Futebol Interior. É só entrando em contato no 989893526. Deixa eu conversar um pouquinho com o repórter Albert Cavalcante, ele que vai me auxiliar hoje, trazendo tudo de Guarani, as reportagens. Destaque de Guarani, destaque de Ituano, é com você, ô Albert. Albert Cavalcante. Não precisa nem pedir mais, hein? Felipe Marques, mais do que nunca, hein? Colocando o hino do Guarani lá em cima. Boa noite, primeiramente, boa noite, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo do seu ponto de vista. Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mas o Guarani, você sabe, né? O Guarani está na última colocação do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, torcedor. Como disse o Gustavo Marques, toda vez, né? Nós estamos na expectativa que o Guarani possa, né? Conseguir sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Lembrando, né? Que no Campeonato Brasileiro cai 4 equipes e o Guarani amarga a última colocação. Dito isso, o Guarani, né? Chega pressionado para a partida contra o Galo, né? Contra o Ituano. O volante Matheus Bueno, o atacante Ayrton, João Vitor e Marlon, né, receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Já o lateral Jefferson, com lesão muscular, e o volante Anderson Leite, com dores no tornozelo, são dúvidas para o jogo. Vamos esperar aí chegar a escalação do técnico interino, né, o Cordeiro. Lembrando, né, que pelo que os portais dizem, principalmente o Futebol Interior, né, que o Pintado é o novo treinador do Guarani. Isso mesmo, né, o portal Futebol Interior, desde a semana passada, batendo nessa mesma tecla, que já estava acertado. Até mesmo temos as informações que o Pintado entrou em contato com o Beto Louser, né, para saber o ambiente do clube, os seus antigos, né, comandados, e o Pintado
pode estar aí chegando aí após essa partida, pode ser a última partida do interino Marcelo Cordeiro para essa equipe, assim o Pintado assumir a equipe de vez. Só lembrando que o Pintado, né, em 2023 passou pela Ponte Preta, 11 jogos, 2 vitórias, e também com a Portuguesa, 8 jogos, 2 vitórias. Então ele tem teve passagem 19... pelo Guarani. Exatamente, também. Ele passou pelo Guarani em 2015, né? Tanto que ele teve uma passagem, né? 7 jogos, 5 jogos, 4 vitórias, foi 6 jogos, 5 vitórias, em 2015. Né? E depois ele partiu pro São Paulo quando ele foi coordenador técnico, né? E aquela, né? O Léo Santos que volta, né? Está à disposição, e o Douglas Bacelar, né? Ele foi liberado depois de um tempo aí, né? Se recuperando aí no departamento médico. Vinícius Cauê, Chay e Renier também estão liberados pelo departamento médico. Então vamos aí, né? Para estancar a crise, vamos ver aí o que o Marcelo Cordeiro, né? O técnico interino, ele que vai passar o bastão para o técnico Pintado, né? Vamos ver aí o que o Guarani pode apresentar para essa partida. Lembrando, hein, o Guarani precisa desesperadamente da vitória. Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante e o Ituano, Albert. Como é que está o Ituano? Como é que vem o Ituano para jogar contra o Guarani aqui no Brinco de Ouro? O Ituano é o 19º colocado, né? Vem balançado, né? O técnico Alberto Valentim, ele que será obrigado a fazer pelo menos 2 mudanças, né? O lateral direito Léo Duarte e o zagueiro Valber tomaram o 3º cartão amarelo e estão suspensos. O Léo Oliveira é a única opção para a lateral, enquanto Marcel e Vitão disputam a vaga na zaga. O Ituano tenta também diminuir a pressão, né? Tá 19ª colocação. E o Ituano tem o pior defesa do campeonato, né? O Guarani vem na 2ª colocação com o pior defesa. E nada mais, nada menos que tomou 5-3. 5-3 em casa do Paysandu. E lembrando, né, que no Campeonato Paulista o Guarani conseguiu 2 vitórias no campeonato. 2 vitórias. Na 3ª rodada contra o Ituano, 3-0 no Novelli Júnior, e depois na última rodada, né, contra a equipe do RB Bragantino Sub-17, como nós aqui brincamos, né, sobre isso. Então o Ituano não vem precisando da vitória, assim como o Guarani. É o famoso jogo dos desesperados, Gustavo Marques. Tá certo, esse é Albert Cavalcante com os destaques das 2 equipes. Já a bola rola pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ituano, Ituano e Guarani. Agora um rápido intervalo e eu volto em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Aí, estou de volta com todos vocês ligados e conectados aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a bola rola
para Guarani, Ituano e Guarani. E aí, como é que vocês estão? Agradecendo a audiência de todos vocês. Vocês que estão no YouTube, obrigado, hein? Deixe aí o seu comentário que nós vamos ler, é claro, o seu comentário, a sua mensagem. Agora vamos ouvir aí o Arthur Eugênio, né? Ele que vai falar do Django, é isso? Django. Esse é Django. É um jogador aí que passou pelo Guarani. Arthur Eugênio Matias fala de Django. Soltou aí, Felipe. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no Futebol Interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no Futebol Interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. Ele participou da fase mágica do Primavera. Você está vendo uma foto do Django no Primavera em 1982. Talvez o melhor time de todos os tempos do Primavera. Em pé, Teteu, Jânio, o goleiro Ellison, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, comentarista de rádio em Poços de Caldas, Wilson Chitinha e Ercides, agachados, Ivan, o terrível, Lincoln, infelizmente Lincoln é falecido, assim como o zagueiro Jânio, Django, Júlio César e Adival. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Em pé, o goleiro César Paulo Martins, Cardoso Deodoro, Leís e Bizi, Mário, Django, Sidney, Gatãozinho e Trajano. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo
foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano, esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira. Olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983, campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Você vê nesta foto o Santa Cruz, campeão em 1983, no pique. Luiz Neto, Enágio, Ivan, Bebeto, Peu, Henrique, Django, Birigui e Ângelo. Django é o antepenúltimo antes do Birigui. Agachados, Gabriel, Marco Antônio, Ricardo Rocha, Zé do Carmo, Gomes, campeão no Guarani, campeão no Curitiba, Edson e Almeida. Django, uma lenda também em Recife, com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem, você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Olha, a produção desse vídeo ficou fantástica. Embora um pouquinho longa, mas ficou muito bacana. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980, e hoje aqui no Futebol Interior eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta, quer que eu lembre alguma partida do passado, fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Isso aí, esse é Arthur Eugênio Matias falando de Django, hein? É, atleta que passou pelo Ituano. Obrigado, Arthur, aí, por essa linda história aí. Arthur que narrou o jogo, você viu ele falando, Robert? Narrei esse jogo. Como é que seria o
Arthur falando, narrei esse jogo? Ah, não sei, viu, Gustavo? Sei que narrar é um dom, né? Há muitos anos atrás ele mandou pra mim. Anos atrás não, né? Uma narração dele. Narrava bem. O doutor é sensacional. Narrar, isso aí pra mim é um dom e esse dom, você pode ter certeza que eu não tenho, tá? Não tenho. Que isso? Dom de narrar é... Cara, eu falo pra você, tem uns que tentam, né? E a gente brinca tudo assim, mas narração é um dom, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para repercutir, para falar do pré-jogo aqui de Guarani e Ituano e Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Perfeito, perfeito. Estamos de volta junto com vocês. Agora são 18 horas mais 28 minutos. Horário de Brasília, ao vivo aqui do Alto do Taquaral. Daqui a pouquinho a bola rola. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ituano, Guarani. O Guarani que precisa da vitória nessa 11ª rodada. Guarani que está numa situação delicada, hein? Delicada. Teve demissão de técnico na semana retrasada, isso? Foi retrasada? A semana retrasada teve a demissão, no final da semana retrasada, né? Teve a demissão do técnico Júnior Oliveira, é isso? Júnior Rocha, técnico, ex-técnico do Guarani. E aí, o Guarani está no mercado. A boa parte da imprensa diz que Pintado será o novo técnico do Guarani. Já está apalavrado com o clube e pode ser apresentado a qualquer momento. Enquanto isso, o interino, o nome do interino, Albert? É o Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro, interino, está no comando da equipe que hoje enfrenta o Ituano. Ô Albert, equipe do Guarani escalada, equipe do Ituano também escalada, ô Albert? É, o técnico Marcelo Cordeiro, técnico interino Guarani, escalou a equipe para a partida daqui a pouco, hein? A partida dos desesperados, né? O 19º contra o 20º, viu? Tá na pedra, viu, Gustavo Marques? Tá certo, daqui a pouquinho o Albert tá na pedra? Tá na pedra. Trazer, você traz. Então vamos lá. Vamos lá então, no pique do rádio, Albert Cavalcante, escala pra mim o Guarani, escala pra mim o Ituano. É, o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro, que pode ser a sua última partida à frente do Guarani, né? Ele que é um interino, né? O
técnico Pintado, assim como informou os canais Futebol Interior desde a semana passada, né, que o Pintado já estava acertado, vem definido e escalado assim: Vladimir no gol, Heitor na lateral direita, Diogo Matheus no banco de reservas, viu? A zaga totalmente reformulada, hein? Léo Santos, que estava suspenso, volta com Douglas Bacelar, que estava no departamento médico, também está de volta. Na lateral esquerda, Jefferson, ele está fora, né? Sentiu e não se recuperou, então Vinícius Cauê está na lateral esquerda. No meio-campo temos o Anderson Leite, que na última partida saiu, sentiu, mas graças a Deus não era nada demais. E o Camacho, isso mesmo, o Camacho, ele volta. Ele volta não, né? Ele está entre os titulares porque o Matheus Bueno está suspenso. No meio-campo, né? Fechando o meio-campo, o Bruno Oliveira, ele que é um dos destaques do Guarani, né? Ele é o cérebro pensante. Lá na frente, Rafael Freitas, isso mesmo, o menino da base, Rafael Freitas, que tanto, né, foi pedido aí uma oportunidade para o jogador, ele estará entre os titulares. Na frente com Reinaldo e Caio Dantas, repeteco do Bugrão, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar e Vinícius Cauê, Camacho, Anderson Leite e Bruno Oliveira, Rafael Freitas, Reinaldo e Caio Dantas, Gustavo Marques. Tá certo, o Albert Cavalcante e o Ituano. O Ituano vem como para enfrentar o Guarani? Tem caras aí que, aliás, uma cara eu acho, né? Que já passou pelo brinco de ouro da princesa. É, o Ituano, né? Do técnico Alberto Valentim, que também, né? Periga no cargo, né? Ele que caiu com a equipe do Ituano, né? A sequência no Campeonato Brasileiro não é boa, é verdade, assim como o Guarani, está na 19ª colocação. É a pior defesa do campeonato, tomou 22 gols, o Guarani tomou 17, hein? 17 gols. Porém, entretanto, eles têm 2 vitórias, né? Nós temos uma vitória e um empate, né? Por isso ele está à frente. Se caso o Guarani vier vencer a equipe do Ituano, o Guarani passa o Ituano, deixa a lanterna para o Ituano. Então vem definido e escalado assim, o Ituano do técnico Alberto Valentim. Jefferson Paulino, goleiro, passou por aqui pelo Guarani. Léo Oliveira, Claudinho, Marcel e Vinícius Pós. José Aldo, Rodrigo e Miqueias. Ian Rolim, Vinícius Paiva e Tony Anderson, Gustavo Marques. Essa é a equipe do Ituano que enfrenta o Guarani daqui a pouquinho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Bravo Bugre Guerreiro dentro da 11ª rodada, buscando a vitória tão sonhada. E quem sabe que a vitória venha hoje. Se for sofrida, eu vou ficar feliz. De qualquer jeito a vitória, né? Qualquer maneira a vitória for vir, né? O importante é os 3 pontos. E até mesmo tocando, né, no assunto sobre, né, o técnico Pintado, né, está chegando, ter assinado desde segunda-feira à noite, né? O Guarani já planeja também, né? No dia 10 de junho abre a janela de contratações, né? O Guarani está em busca de jogadores que possam aí elevar o nível da equipe, lembrando que o Guarani fez um campeonato paulista pífio, né? E vem fazendo um campeonato brasileiro pífio também, né? Então o primeiro nome aí que apareceu, né, foi do atacante Daniel dos Anjos. Ele que está ainda no Tondela de Portugal. Ele que também passou pelo Benfica B. Tondela, eu lembro. Já narramos o jogo do Tondela aqui, então, viu? Exatamente. O jogador tem contrato com o clube europeu até o dia 30 e fica livre no mercado para retornar ao Brasil. Foram 3 temporadas jogando pelo Tondela, onde fez 21 gols em 102 jogos. O Bugre também está de olho no zagueiro Anderson Conceição. O Guarani que tentou, né, na primeira leva, né, trazer o Anderson Conceição, porém, entretanto, né, o Guarani não teve acerto com o Vila Nova. E ele agora está livre, né, livre no mercado. Vila Nova ali optou por rescindir o contrato, né. Mas o Guarani ainda está, né, tá naquela, né, vai ou não vai. Porém, por quê, né? Porque tem outros clubes, né, que estão aí também de olho no zagueiro Anderson Conceição. Né? Então o Guarani está naquela, né? Vai esperar mais um pouco, qual será a proposta? Não fez uma proposta oficial, mas o Guarani sonda esse zagueiro, viu, Gustavo Marques? Tá certo, e precisa, é claro, de mudanças aí que pra hoje, profundas, pra né? Hoje, porque infelizmente eu acho que já ficou bem claro que esse elenco aí precisa de muito, né? Não dá pra contar com esse elenco pra livrar o Guarani do rebaixamento. Eu queria muito que esse elenco aí pudesse livrar o Guarani desse mau momento que o Bugre enfrenta. A gente vê que até tentaram contra o Ituano, mas você vê que é limitado, né? Não faltou vontade contra o Ituano, mas chegou um determinado momento da partida que a equipe sofreu um apagão. Na hora que o Ituano começou a pressionar, Ituano não, Gustavo. o Avaí começou a pressionar,
a equipe sofreu um apagão. Então, aí foi uma pancada atrás da outra. E eu falo pra você que a partida, né, a partida contra o Avaí, o primeiro tempo, acho que foi a melhor partida, o melhor primeiro tempo que o Guarani fez essa temporada toda. Concordo. Né, o Guarani ali, né, dominou a partida, né, mas o Guarani sofre, né, peca por seus erros individuais, né. Vamos dar um exemplo aí do passe errado que o Heitor deu, acabou aí saindo o gol. E também, né, vamos colocar também na conta também da arbitragem, né, que aquele pênalti Mandrake, você, na hora que aconteceu o lance, você disse que seria revisado, que seria pênalti. Eu, na minha visão, na minha ótica, não seria pênalti, né, porque ali o jogador do Avaí, ele adianta a bola e ele joga o corpo em cima do Pedro Henrique, mas foi marcado aí pênalti. Sendo que ontem o Hulk tomou um cartão amarelo porque questionou a arbitragem, né, então... Esse é o nosso futebol. Mas, né, o Guarani, tomara que hoje, né, o Guarani tenha a competência, né? Tem a competência, que o Guarani não teve competência até agora, né? Mas que tenha, hoje que tenha a mudança. O Guarani precisa da mudança, né? Mas é igual eu falei, Albert, eu acho que tentaram, mas não tem qualidade necessária para poder vencer, infelizmente. É a realidade que nós vivemos. Será que a gente vai tentar acreditar no que os nossos antepassados diziam, né? Os esportistas de antigamente diziam que raça também ganha jogo? Assim, transpiração também ganha jogo? Vontade também ganha jogo? Inspiração quem diz isso pouca, é a torcida do Corinthians, né? Que dizem que você não vai... Eu acredito que tem que ter qualidade. Assim, né? Quando você não tem inspiração, né? Você tem que ter a transpiração, né? E o Guarani, no primeiro tempo, ele houve a transpiração, né? O Guarani lutou de igual para igual, né? Fez o gol, tomou o gol do empate, mas chegou no segundo tempo, o Guarani voltou a ser o Guarani que era antes, né? O Guarani sentiu psicologicamente e sabe, né? Que o Guarani, além de ser limitado, nós também temos esse problema, né? O Guarani, ele não consegue. É uma coisa que, né? Vou dar um exemplo, o Anderson Leite saiu, o Guarani morreu. Quando fez a substituição, ainda falei pra você, o Anderson Leite não pode sair. Ele é o cara que faz, né? Ele faz ali a frente da zaga, né? E que sem o Anderson Leite, o Guarani sentiu bastante. Né? Nós temos o Matheus Bueno, que seria o carteador, né? O Matheus Bueno, que no primeiro tempo, por incrível que pareça, jogou pra frente, né? Depois chegou no segundo tempo, o Guarani voltou, né? Voltou a fazer aí, ter os mesmos erros, né, Gustavo Marques? E fica difícil. O Guarani vai tentando, de todas as formas, vai tentando sair, né? Mas vai patinando. E quem sabe, né, agora com a chegada do novo treinador, né, e também com as peças que aí estão, né, que virão, o Guarani possa mudar. E só vou passar aqui rapidinho, né, a tabela de jogos, né, dessa 11ª rodada, né, o Guarani, ontem, né, na segunda-feira, às 21 horas, o Chapecoense foi derrotado pelo Operário por 1-0, o Operário que vem numa crescente, né, venceu o Santos, agora venceu a Chapecoense por 1-0, daqui a pouquinho, né, a partir das 19 horas, cobertura total dos canais do futebol interior, o Guarani recebe o Ituano. Na terça-feira, hoje, né, conhecido como hoje, às 21 horas, o Novo Horizontino, no Jorge Ismael de Biase, recebe o Amazonas. E às 21h30, o Paysandu, no Curuzu, recebe o CRB. Na quarta-feira, o Santos, na Vila Belmiro, recebe o Goiás. E na quarta-feira também, às 21 horas, o Botafogo recebe no estádio Santa Cruz a Ponte Preta, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. Também na quarta-feira, às 21h30, Curitiba, no Couto Pereira, recebe o América Mineiro. Também na quarta-feira, às 21h30, o Brusque, do Ercílio Luz, recebe o Avaí. E na quinta, né, o Vila Nova recebe no Oba, às 19 horas, o Mirassol. E fechando a 11ª rodada, né, às 21h30, o Ceará recebe o Sport. Dito isso, Gustavo Marques e amigos, vamos para a tabela do campeonato, aquela tabela de classificação, né? Em primeiro lugar vem o América Mineiro com 21 pontos, em segundo vem o Operário, hein? Vice-líder com 21 pontos, em terceiro vem o Avaí com 20, em quarto, fechando o G4, com 18 pontos. Na quinta colocação vem o Goiás com 18, o Mirassol vem sexto com 17, Santos, hein? O Santos, o favoritaço, né, para subir, vem na 7ª colocação com 15 pontos, o Curitiba na 8ª com 15, também o Ceará com 15. Na 10ª colocação, Vila Nova com 14, o Novo Horizontino vem na 11ª colocação com 14, Chapecoense com 14 e a Ponte Preta na 13ª colocação com 12 pontos. O Amazonas vem na 14ª colocação com 11 pontos, assim como o Paysandu com 11 pontos. Na 16ª posição, vem o Botafogo com 10 pontos. Aí vem, né, a zona da confusão. A zona do rebaixamento. O Brusque vem na 17ª colocação com 9 pontos. O CRB vem na 18ª colocação do técnico Daniel Paulista, que também foi flertado, né, por alguns aí, que poderia vir por conta do mau momento da equipe do CRB, né, o CRB que foi vice-campeão
Foi vice-campeão contra o Fortaleza, com 8 pontos. E na 19ª colocação, o Ituano, com 6 pontos. E na 20ª colocação, na última colocação, o Guarani. O Guarani que está com 4 pontos. Caso o Guarani vença hoje, né, que tudo dê certo, o Guarani passa o Ituano e larga a lanterna. Porém, entretanto, lembrando que todas as equipes irão jogar, né? O Guarani fica na 19ª colocação. Não tem como passar o CRB, que tem 8, e o Brusque, que tem 9 pontos. Gustavo Marques. Tá certo, esse Albert Cavalcante, o nosso repórter, ele que vai reportar todas as informações e todos os detalhes que eu vou narrar daqui a pouquinho. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, 11ª rodada, o Bugre precisa e muito da vitória, e nós estaremos aqui juntinhos pelos canais Futebol Interior. Bom, lembrando que você pode deixar a sua mensagem também, o seu comentário via YouTube, que nós vamos ler aí para todos vocês. Tem alguém já no YouTube aí, ô Albert? Fael Cardil, mandar um abraço para ele. Lembrando, hein, mande a sua mensagem, ajude a gente a fazer a nossa jornada esportiva. Então você sabe, né? Você manda a mensagem aqui, nós estamos, eu, Albert Cavalcante, irei ler sua mensagem. O Fael Cardil quer ganhar dinheiro nessas plataformas de jogo, é só postar na derrota do Guarani, que pelo menos ganha dinheiro. Olha só a situação, Gustavo Marques. Assim vai, né? Assim vai os torcedores, né? Mas hoje quem apostar hoje contra o Guarani, hoje vai dançar, viu? Hoje o Guarani vai vencer hoje. Hoje o Guarani vai vencer. Eu creio que o Guarani hoje ele vai dar virada na chave. Lembrando que o Campeonato Paulista também o Guarani vem de 2 derrotas. Na terceira rodada acabou enfrentando o Ituano no Novelli Júnior, acabou vencendo por 3-0. Porém, entretanto, depois o Guarani, né, houve a derrocada, né, assim como aconteceu no Campeonato Brasileiro. Né, aí houve depois a troca de treinador. Humberto Loser não aguentou, né, não sustentou, né, no cargo. E depois veio o Claudinho Oliveira, que acabou ali jogando um 3-5-2, acabou ali livrando o Guarani do rebaixamento do Campeonato Paulista. E agora vamos torcer, né? O Claudinho Oliveira. Tem certeza disso? Absoluta. São os mesmos jogadores. Ele era o comandante, que foi o Claudinei. Claudinho Oliveira. Sim, assim, se fosse dito isso, né? Se o Pintado. Se caso o Guarani subir, olha só, hein? Provável? É possível? Sim, provável. Jamais. Então, é improvável? Então tá. Caso o técnico Pintado ele consiga o acesso com a equipe do Guarani, ele é responsável pelo acesso? Aí sim. Então tá. E caso o Guarani não consiga, vamos bater na madeira, não consiga, né, lograr êxito, né, do que o Campeonato do Guarani não ser rebaixado, ele é culpado? Com certeza. Então, dito isso, o Claudinei Oliveira, ele sim foi responsável. Foi contraditória. Por quê? Porque é o seguinte, aí vamos colocar na ponta do lápis ou no papel. Quantas partidas o Claudinei Oliveira esteve sobre o comando do Guarani? 5, 8, não, foi 8. Não foi nem 8, foram 5. Campeonato Paulista, mas... Não, falando do Campeonato Paulista, o Bugre se livrou do rebaixamento. Quantas partidas o Claudinei Oliveira estava sob o comando? Acho que 5, se não foi menos. Se não foi menos, tá? Aí você coloca quantas vitórias o Claudinei Oliveira teve sobre o comando do Guarani? Uma vitória, acho que foi uma vitória e 3 empates, alguma coisa. Uma vitória e 3 empates. Sim. E você fala que o Claudinei Oliveira foi o responsável pelo Guarani não ter rebaixado. Aliás, o Guarani só não foi rebaixado porque não perdeu pro Red Bull Bragantino aqui, que veio jogar com a equipe sub-20. E eu vou dizer um negócio pra você. Quem que foi o principal responsável pelo Guarani não ter caído para a Série A2 do Campeonato Paulista? Foi a Libertadores da América, que forçou a equipe do Bragantino a vir jogar em casa com a equipe sub-20, que foi uma vergonha, e o Guarani lutou para ganhar da equipe sub-20. Então eu não coloco jamais, com todo respeito ao profissional Claudinei Oliveira, mas nunca, nem aqui nem na China, ele foi responsável. Aliás, ninguém ali foi responsável por livrar o Guarani do rebaixamento. Deixaram o Guarani na deriva. Foi sorte então, né? Deixou o Guarani. Não existe sorte no futebol. Pra mim não existe sorte. Não existe sorte? Não existe sorte no futebol e não existe sorte na vida. Existe competência. Não existe sorte. Isso sim, não. Na vida, no futebol não existe sorte. Não existe sorte. Isso daí é coisas que foram criadas. Não existe sorte. Não existe sorte. Não. O Guarani não caiu por conta das circunstâncias do campeonato, que forçaram o Red Bull vir para Campinas jogando com o Sub-20. Senão o Guarani estaria na Série A2. Na Série A2. E se tivesse caído, o senhor Claudinei Oliveira também não seria responsável por isso.
eu não estaria aqui colocando a culpa nele. E sim colocando a culpa desses presidentes, plural. Tô falando no plural. Presidentes. Que o Guarani parece que tem candidatura compartilhada lá dentro. Parece que tem candidatura coletiva. É mandato coletivo. Que é o seu Ricardo Moisés e o seu Marconato, André Marconato. Os dois que administram o Guarani. E vamos lá. Péssimo. Péssimo é a administração do Guarani. Essa é a palavra. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo é o trabalho que eles fazem no Guarani. Então, se o Guarani tivesse caído, eles seriam responsáveis. O Guarani só não caiu e o responsável por o Guarani não ter caído é o Red Bull Bragantino. Senão o Guarani estaria na Série 2. Porque os incompetentes deixaram o Guarani, a Deus dará. Então tá bom. Então deixa eu passar aqui, eu concordo com o que você falou em algumas partes, outras não, né? Fael Cardil. Cara, o Guarani já é ruim ainda, traz o pintado, tá de brincadeira. Precisa de jogador e não de técnico. Quem que é o nome dele? É o Fael Cardil. O Fael Cardil, aí a gente tem que perguntar quem que quer vir pro Guarani. Agora, escuta a questão, quem que quer vir treinar o Guarani? Agora escuta. Quem quer vir treinar essa draga? É só pintado. O Fael Cardil. O Red Bull entregou o jogo para o Guarani. Não sabemos disso, até o Albert sabe disso. Lógico que sabe. Lógico que ele sabe disso daí. Eu não acredito que ele óbvio, treine. Ô, Fael. Eu concordo com você, mas é só entregou. o pintado pra vir pro Guarani. Quem quer vir treinar essa draga desse time? Não a instituição que eu amo, ó. De paixão que é o Guarani. Mas esse elenco, quem quer vir treinar? Quem quer vir pra até a mesa de som concordando comigo? Quem quer vir treinar essa equipe? Mas a questão é assim, eu acho que você diz que a sorte não... Você trabalha, você tem outro trabalho antes de vir aqui. Sim. Certo? Sim. Se eu sou o dono da empresa, sim. Eu nunca tô com o telefone, tô com medo, hein? Então. Se eu sou o dono da empresa, o Albert Cavalcante. Sim. E aí eu sento com você e falo assim, ó. Ou você já sabe que a minha empresa está falida, está ferrada, sim. Anda mal das pernas. E vou falar pra você, toma, assume isso aqui, ó. Você vai assumir? Mas peraí. Aí você chegou no ponto onde eu quis chegar. Você acabou de responder minha pergunta. Vou voltar um pouquinho atrás onde vocês estão falando aí. Peraí. Não, peraí, vou responder sua pergunta. Claudinei Oliveira, você... Com o Guarani tá nessa situação, você se sente competente em assumir? Me sinto e vou salvar o Guarani. Ele chega, ele né? O trabalho dele, ele consegue salvar o Guarani. Ele não é responsável por isso? Não. Aí vou colocar que o Felipe Marques tem uma receita milionária e fala assim, ó, eu tenho outras questões a resolver, outras empresas pra cuidar, e essa receita aqui pra mim não vai fazer diferença. Eu não vou ficar mais rico nem vou ficar mais pobre, mas vai ser mais útil pra você. Claudinei Oliveira. Não. Pronto. Aí o Claudinei Oliveira teve a competência? Não teve a competência. Foi a receita que uma outra empresa não precisava dela, que tinha outros objetivos maiores e não conseguia conciliar as duas coisas. Tô dando um exemplo pra você. Nós estamos aqui fazendo um exemplo. Sim. E deu? Não, tudo bem. Pronto. Agora fala pra mim. Agora a competência não foi. Agora vamos lá, então vamos lá. O campeonato... E outra coisa, e também eu não ia cobrar se a empresa falisse, se você estivesse no comando. Porque você já entrou, todo mundo já sabia que você entrou, que seria uma aposta. Pode ser que você conseguisse, mas 90% que você não ia conseguir. O jogador, pelas circunstâncias da vida. O campeonato paulista, em que as equipes disputam, é de profissionais. Concorda comigo? Com certeza. Então tá. Se Corinthians, São Paulo, Santos optarem, né? Não pode, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui deixar claro que isso não pode, né? Tem no regulamento do Campeonato Paulista, mas caso pudesse. Caso essas equipes entrassem com sub-17, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. E caso o Guarani fosse a única equipe que entrasse com um time, né? Um time com rodagem, igual nós temos aqui. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar. O Guarani mete 7-0 no Palmeiras, 7-0 no Santos, 7-0 em todos os clubes grandes.
A desculpa é, você acaba tirando o mérito do Guarani, que fez 7-0. Tira o mérito. Ou a culpa são, ou quem optou por entrar com a equipe sub-17, ele que correu o risco. É nesse ponto. Peraí. A equipe do RB Bragantino perdeu. RB Bragantino. Não, RB Bragantino não, negativo. Em colocar Como não? Optou, porque ele foi obrigado a colocar. Não foi obrigado. Que eu tô falando. Você tá classificado no campeonato, E aonde ele foi obrigado? Você vai disputar as quartas de final. Você já tá classificado. Pra você ganhando ou perder não faz diferença nenhuma no campeonato. Só que você precisa da equipe inteira pra disputar a Libertadores. Cara, e ema. equipe faria isso. Não Ema mesmo. Mas a questão não é essa do Bragantino. A questão é de quem foi o responsável ou não. O Guarani pelo venceu. Não rebaixamento, pelo não rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se você ver a tabela do Campeonato Paulista, os jogos, vai estar escrito lá. RB Bragantino perdeu para a equipe do Guarani por 1-0. Lá não está falando RB Bragantino B. Tá escrito com RB. Mas quem para entrou... um bom esportista que acompanha o futebol, ele entraria nos canais Futebol Interior, que tem lá o elenco da equipe, ele vai fazer a comparação. Que equipe que entrou? Peraí, Juninho? Quem que é esse Juninho? Carlinhos? Quem que é esse Carlinhos? Eu não vou lembrar o ano. Os torcedores do Guarani que aqui estão, me lembram o ano? Eu não vou lembrar. O Guarani foi jogar contra uma equipe do São Paulo. O Guarani já estava O Guarani já estava, foi em 2019, no Campeonato Paulista. O Guarani já estava quase... O Guarani optou... Mas o Guarani optou por entrar com um time alternativo. E acabou perdendo a classificação. A culpa é de quem? A culpa? Não, mas é diferente, Álvaro. Então tá. Beleza, então tá bom. Mas tudo bem. O RB Bragantino, ele perdeu o primeiro jogo, né, da pré-Libertadores para o Botafogo. Se ele tivesse vencido o RB Bragantino e não tivesse classificado o Campeonato Paulista, o RB Bragantino iria entrar com o time não alternativo, é verdade. Ema. A situação nossa é o seguinte, se todas as equipes da Série B entrar com o Sub-17, o Guarani entrar com o time titular e vencer e for campeão, não podemos comemorar porque entrar com o Sub-17, isso não existe. Futebol, todos os jogadores que entraram com a camisa do RB Bragantino, eles são aptos, que eles foram contratados, eles são aptos, eles são jogadores profissionais. Vamos ouvir, ou dá pra ouvir o Marcelo Cordeiro? A intensidade, né, a qualidade de jogo, né, mesmo o jogo fora de casa, nós conseguimos manter a posse de bola, imprimir o ritmo, sair 2 vezes na frente do placar. E para o jogo de hoje um pouco mais de concentração. Até porque, na nossa visão, o que nos levou à derrota foi a desatenção, principalmente no início do segundo tempo ali. E uma decisão como hoje, é preciso ter a intensidade, precisa ter a qualidade que tivemos no jogo passado, com um pouco mais de atenção, né, e concentração, principalmente nos pontos cruciais de uma partida, que é início de jogo, final de primeiro tempo, início de segundo tempo. Aí o interino, Marcelo Cordeiro, e só passando aqui no YouTube, né, tem muita gente aí tá mandando mensagem agora por conta do Gustavo Marques. Só deixa eu completar, faz o seguinte, se o Claudinho Oliveira foi salvador do Guarani, evitou a decência, evitou o rebaixamento do Guarani, traga um Claudinho Oliveira para treinar o Guarani, ele vai livrar o bugre do rebaixamento na Série B. Ué, tentaram Humberto Louser de novo? Informações que o Humberto Louser foi consultado a voltar ao Guarani. Não se compara o Humberto Louser com o Claudinho Oliveira, nada contra o profissional Claudinho Oliveira. Não se compara. O Humberto Louser tem uma história, teve bagagem, sabe, na equipe, no elenco, não se compara. Então vamos lá, rapidinho, né? Foi o Cardio, né? O Red Bull entregou o jogo para o Guarani, não sabendo até o Albert sabe, mas Albert não pode levar em consideração o jogo do Red Bull, que o jogo foi claro, o objetivo, o Red Bull entregou só para cumprir tabela, um acordão entre eles, é fato. O Romeu 8, boa noite a todos, boa sorte essa noite Guarani. Foi o Cardio, o Albert não aceitar não adianta. Gente, é o seguinte, não é questão de não aceitar. Pra mim é o seguinte, o cara ele entrou, tá escrito, ele entrou na instituição, Rafael, se entrasse 11 Rafael Freitas no Guarani, não é o Guarani que tá jogando? Você fala teoricamente, então, a gente tem que falar com o olhar clínico no raciocínio. Então vamos direto, lá, então beleza. Então vivido pelo Guarani. Depois iremos discutir mais um pouquinho quando vai, né, o hino nacional. Então tá na hora, você sabe do que, né? É isso aí, vamos lá então, já esquecendo, hein? Vamos lá, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, o Guarani do técnico Marcelo Cordeiro. O Guarani que tem a campanha de 10 jogos, 1 vitória, 1 empate, 8 derrotas, 6 gols a favor, 17 gols contra. Um saldo de menos 11, o Guarani está na 20ª última colocação. Vem definido e escalar assim.
Vladimir, o goleiro, camisa número 89. Na lateral direita, o Heitor, o camisa número 2. Léo Santos e Douglas Bacelar. Léo Santos, com camisa número 3, Douglas Bacelar, o 23, forma a dupla de zaga do Bugrão. Na lateral esquerda, Vinícius Cauê, o 27. Os homens no meio campo do Bugrão. Anderson Leite, o camisa número 5, Camacho, o 14 e o cérebro pensante, Bruno Oliveira, o 40. Os homens de frente do Guarani. Rafael Freitas, o 26, Reinaldo, o 20 e a esperança de gols bugrina, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão. Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Bacelar, Vinícius Cauê, Camacho, Anderson Leite, Bruno Oliveira, Rafael Freitas, Reinaldo e Caio Dantas. Caso o técnico interino Marcelo Cordeiro, que pode ser sua última partida dirigindo o Guarani, pois o técnico Pintado vem aí, ele quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Rayan, Kaique, Lucas Paraíso, Luan Dias, Lucas Adel, Diogo Matheus, Pedro Henrique, Lucas Araújo, Vitinho, Vinícius Yudi e Renier. Futebol Interior. E o Ituano do técnico Alberto Valentim vem definido e escalado assim: Jefferson Paulino, goleiro, camisa número 12. Na lateral direita, o Léo Oliveira, camisa número 2. A dupla de zaga do Ituano, Claudinho 3 e Marcel 4. Na lateral esquerda, Vinícius Pós, o camisa número 6. Os homens no meio campo do Ituano, José Aldo 11, Rodrigo 5, Miqueias, camisa número 8. E o cérebro pensante é ele, Ian Rolinho, camisa número 10. Os homens de frente do Ituano, Vinícius Paivo 7 e Tony Anderson, camisa número 9. Repeteco do Ituano, Jefferson Paulino, Léo Oliveira, Claudinho, Marcel, Vinícius Pós, José Aldo, Rodrigo Miqueias, Ian Rolim, Vinícius Paiva e Tony Anderson. Caso o técnico Alberto Valentim queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Wesley Aloysio, Vitão, Gabriel Falcão, Cauã Richards e Bruno Xavier, Marlon Salatiel e o Persson, ele mesmo, Rodrigo Persson, que passou aqui pelo Guarani, Bruno Alves, Zé Eduardo e Leozinho. Tua bandeira balança. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, assim como seus auxiliares, todos de Minas, Celso Luiz da Silva e Ricardo Júnior de Souza. O quarto árbitro é ele, hein? Tiago Luiz Scarascati, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Rafael Trace, de Santa Catarina. Ficha técnica do jogo. Bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. Vou tentar fazer as pazes com o Guarani mais uma vez, hein? Vamos esquecer o que passou. O que passou, passou, não volta mais. Corrigir os problemas que passaram, vocês não vão conseguir corrigir. Mas vocês podem tentar fazer uma noite diferente. Uma noite que o torcedor que está no brinco de ouro da princesa, ele volte para casa com os 3 pontos, janta com a família com um sorriso no rosto e com a esperança de dias melhores para a equipe. Vamos, Guarani! Vamos, Bugre! Energia positiva para você, ô Vladimir! Energia positiva para você, ô Heitor! Energia positiva para você, ô Léo Santos! Para você, Douglas Barcelar! Para você, Vinícius Cauê! Pra você, Anderson Leite, pra você, Camacho, também pra você, Bruno Oliveira, pra você, Rafael, pra você, Caio Dantas e pra você, Reinaldo. Que vocês venham trazer os 3 pontos para o Guarani. Vamos à frente, que atrás vem gente. Vem não, nós somos os últimos, não tem não. Ah, se vencer hoje, precisa vencer hoje, né? Precisa vencer, a segunda né? vitória no campeonato, né? A equipe do Ituano, que dentro de casa tomou 5 do Paysandu, mesmo que houve a reação, né? Foi aquele jogo, né? Depois que o Ituano correu atrás, porém, entretanto, o Guarani precisa aproveitar, né? Essa situação, o adversário, né? Para poder aí, né? Já deixar a lanterna. O primeiro passo é pontuar. O Guarani precisa desesperadamente pontuar, né? E lembrando que o adversário veio um adversário certo, né? Sendo que todos os adversários a gente acha que é certo, mas esse é o adversário certo, né? Que também vem, né? O Alberto Valentim vem balançando, né? Caiu com a equipe no Campeonato Paulista
né? Graças a Deus, né? Porque senão poderia ser o Guarani, tomou a vaga do Guarani, o Guarani que vinha perigando. E o Guarani agora tem a chance, né? A chance de se encontrar com as vitórias que o Guarani merece. O torcedor do Guarani não merece isso, né, o Gustavo Marques? Um ano de maior arrecadação, né? Estádio lindo. É como eu bato nessa tecla, né? Somos Guarani Futebol Clube, não Guarani Clube Futebol, né? Você tem a fachada bonita, você tem um gramado lindo, né? Você tem aí a piscina linda, limpa, etc, etc, mas dentro do campo, dentro das 4 linhas, onde interessa, né? E o Guarani vai mal das pernas. Existe a falência, né? A falência, né, econômica, né? Que o Guarani entrou com a RJ, né? Recuperação judicial para pagar suas contas, e a falência esportiva. E o Guarani, ele está agora na falência esportiva. Quem sabe hoje? E a bola está rolando no Brinco de Ouro. Gustavo Marques. Esse sou eu com o microfone na mão aqui nos canais Futebol Interior. E pra cima deles, Bugre. Pra cima deles, Guarani em busca da vitória. Falamos em nome de concessionária, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região e também Restaurante do Dadá. Já trabalha a bola a equipe do Ituano lá pro campo ofensivo, conseguiu a recuperação a equipe do Guarani. Atrapalhado Douglas Barcelar, manda a bola pra fora, tem escanteio, é o primeiro escanteio do jogo na ponta esquerda para a equipe do Ituano cobrar. Douglas Barcelar fez o recuo com a cabeça baixada, hein? Com a cabeça baixa. Pedrada, né, mano? É isso que eu falo, né? É isso que eu falo. Falta... Não, aí que tá, né? A pedrada, né? Tudo, mas tudo né? bem, né? Mas ali houve 40 segundos do primeiro tempo, né? Não pode dar um escanteio desse. Pra cobrança de escanteio, cruzamento, toque de cabeça! Espalma o goleiro no rebote! É gol do Ituano, não tá valendo nada. É o que eu falo. Milagre do Vladimir. Milagre do Vladimir, o que seria o primeiro gol do Ituano. Meu Deus do céu, detalhe é seu, Albert. Debaixo da saia, né? Ali estava o camisa número 4, Marcel, né? Escanteio cobrado pelo lado esquerdo. A bola foi cabeçada, né? Cabeceada pelo zagueirão, né? O Claudinho, né? Firme, forte. Ali o Vladimir fez um milagre. E a bola acabou voltando pro zagueirão Marcel, né? Que estava debaixo da saia, ainda bem, estava impedidaço. Ele mandou a bola pelo fundo da rede, porém, entretanto, subiu a bandeira. Não precisou de revisão do VAR. O Guarani tomou o primeiro gol, mas não valeu. O Guarani precisa acordar, em 40 segundos, já aí com o primeiro susto, Gustavo Lá Marques. vem Heitor, fez o toque, o cruzamento dentro da grande área, tira ali de qualquer maneira, afasta a zaga do Ituano. A bola volta com o Heitor de novo, se atrapalhou toda a posse de bola, fica pro Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado junto com a gente. 2 minutos e meio passados, primeiro tempo. Brincão de Ouro da Princesa, 0 pro Guarani, 0 para o Ituano. Você ligado pelo Radiosnet, você ligado pelo YouTube, compartilha a live, compartilha aí. Marca o seu amigo, envia o link da nossa transmissão, deixa um like. Lá vem o Ituano, trabalha essa bola lá pela direita com o Vinícius Paiva, pela esquerda, aliás. A bola se perde em arremesso normal para a equipe do Ituano cobrar lá pela ponta esquerda. Diga aí, Albert. Tá bombando no YouTube, hein? O André Fernandes. E se o Red Bull entrar com o time titular, Guarani ganharia o jogo? Claro que não. Possível? Sim. Provável não. É o Falcão, vamos meu Guarani, Romeu 8, Galo 0, Guarani 1, é isso mesmo, Falcão. O Fael Cadil, aposta na bet, derrota do Guarani como sempre, meu Deus do céu. O Falcão, apostei no Guarani, não tem como perder pro Ituano. O Fael olha lá, de novo, atrapalhadíssimo a equipe do Guarani nesse começo de jogo. Batendo cabeça dessa vez, ali o camisa 27... Não, foi o camisa 27, foi o Vinícius Cauê, bateu cabeça e recua errado. E ali o Vladimir dá bronca.
De novo não. O primeiro erro quase ocasionou o gol do Ituano. Vai pra cobrança lá de escanteio. O Ian Rolim. Cruzamento, passa no desvio. Tira ali de qualquer maneira a zaga do Guarani. A bola volta reboteada. O lançamento feito. José Aldo perdeu. Recupera Bruno Oliveira. A posse de bola ainda é da equipe do Guarani. Se esforça todo o Bruno Oliveira para evitar ali a saída. A posse de bola favorece a equipe do Guarani, que vem tocando bola. Se perde todo o Guarani. Não consegue jogar. Já domina pela direita. Trabalha essa bola. Fez o corte. Caiu. A arbitragem marca a falta. Falta pela direita em cima do Bruno Oliveira. Ele já fez o trabalho, fez o toque, domina ali pro Vinícius Cauê. Vinícius Cauê pelo lado esquerdo, trabalha, volta a bola pro sistema defensivo para o Léo Santos. Léo Santos para o Douglas Barcelar. Douglas Barcelar fez outra vez pro Vinícius Cauê. O toque de bola na ponta esquerda. Trabalhou, lançamento feito, lançamento errado. Recupera o Ituano. Veio na tabelinha, domina com o Léo Oliveira. Já recebeu, recolheu para Miqueias. Miqueias dominou, passou do primeiro na correria total, foi tocado, arbitragem em cima, não marca nada e o Guarani na sequência perde a posse de bola. Tá difícil, hein? Tá difícil esse começo. Não é assustando vocês não, amigos torcedores, amigos ligados e conectados. O Guarani bate cabeça, olha, numa frequência danada, hein, Albert? Quando aparece o Vinícius Valentim, né, ele, né, que também periga, né? Periga também no cargo, né? Mas assim diz você, né? Mas tudo bem, o Léo Santos, né, acabou ali perdendo, batendo cabeça, e o Guarani vai, né, os seus próprios erros individuais, e voltando aqui rapidão aqui no chat ao vivo. Ele não vem, porque os caras têm medo de perder a mulher. Então vamos lá, né? O Falcão é difícil, mas apostei no Ituano, valendo R$200. O Romeu, não fui eu quem disse, né? O Fernando Jax. Botafogo, tradição, glorioso, clube esportivo mais antigo em atuação. Falcadil, cara, esse Heitor parece lutador de karatê do filme mexicano, jamais jogador. Romeu 1-0 para o Guarani. O Falcão, né, tô falando quando o último, penúltimo estão jogando, né, dá mais emoção. O Fernando Lodi, sai zica, vamos Bugrão, abraço de Guadalajara, México. No México, estamos no México. Muitas mensagens então aí pelo YouTube, agradecendo a cada um que manda mensagem. Vem tocando bola aqui pro Guarani, Vinícius Cauê faz a inversão de bola na esquerda para a direita, já domina, vem descendo o Guarani, vamos Bugre, é agora o toque feito, Heitor, ergueu a cabeça, cruzamento, passa pelo Caio Dantas, passa por todo mundo e vai embora, é tiro de meta que favorece a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toca a bola a equipe do Ituano na ponta esquerda e atenção, torcedores. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, 7:10 passados é primeiro tempo, e o placar está assim, o Bugre tem 0, Ituano também tem 0, e ainda hoje às 9 da noite, tem Novo Horizontino e Amazonas pelo Campeonato Brasileiro Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu. Olha aí, ó. Esse é o Vinícius Valentim, é isso? É o técnico da equipe do Ituano? Exatamente, ele periga no cargo. Periga, né? Não só no cargo, não. Mas tudo bem, né? Não é só no cargo, não, que ele periga, não, tá? Ele não vem pro Guarani, não, que o presidente tem medo de perder a mulher. Então vamos lá, o Luan Rodrigues, escanteios de quem? 2 escanteios para a equipe do Ituano, né? Romeu 8, Guarani está a Dormires e Albert, será que o outro treinador oxigenará essa equipe do Guarani? Pois é, né? Defesa, o Pintado que foi o volante, né? Defesa ele entende, porém, entretanto, ele passou aqui em Campinas, passou pela Ponte Preta. Numa equipe horrorosa. E 11 jogos, então, mas 11 jogos, apenas 2 vitórias. E depois ele foi para o Campeonato Paulista pela Portuguesa, né? Do Toninho Cecílio, 8 jogos e 2 vitórias. Então, eu vou falar para você que, né? Vamos ver, com as peças que o Guarani, né? Aí o Daniel Anjos aí, que vai vir de Portugal, vamos ver que o Guarani precisa de peças, né? Essa é a verdade. Vamos ver, quem sabe aí, né? Toda a sorte do mundo para o técnico Pintado, porque se continuar do jeito que tá,
não dá pra ficar, né, Gustavo? Lançamento lá do Guarani pro campo ofensivo, a bola vai pra fora, tem arremesso manual que favorece a equipe do Ituano. E vai pra cobrança lá o Léo Oliveira. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalha a equipe do Ituano, olha o perigo, José Aldo domina pela ponta esquerda, ele ergueu a cabeça, vai fazer o toque, já domina lá próximo do círculo central, trabalhando a bola para Miqueias fez o toque para Léo Oliveira foi para cima, girou o corpo, fez ali o drible, mas conseguiu recuperar ali o atleta do Bugre, que é o Rafael, já fez o toque, domina o sistema defensivo para Léo Santos já trabalha essa bola, fez o lançamento lá na ponta direita, vem trabalhando o Heitor para a equipe do Guarani. Heitor já dominou, fez o toque, girou o corpo, caiu ali na direita. Quem caiu ali? O Albert. Reinaldo caiu pela direita, recebe falta que favorece a equipe campineira, falta que favorece o Guarani. O Bugre que precisa da vitória. A inversão de bola de Heitor, da direita para a esquerda, do Leme Pontal, domina para Vinícius Cauê para Rafael dominou, parou, olhou, voltou, devolve a bola para Camacho fez a batida pro gol, na verdade foi um cruzamento meio que batido. A bola fica nas mãos do goleiro Jefferson Paulino para fazer a defesa. Jefferson Paulino, que é muito respeitado aqui no Brinco de Ouro. O torcedor do Guarani adora, né? Ele, representou, né? Ele fez um chapéu, né? Lá no Roger. Um abraço. Vem trabalhando a bola ali a equipe do Guarani. Já abre o jogo. Fez o toque pro Vinícius Cauê. Para o Douglas Barcelar para Heitor. Heitor fez o toque pro Anderson Leite para Heitor. Heitor pela direita faz a devolução de bola. Domina para a equipe do Guarani com Léo Santos. Olhou, correu. Fez o toque, domina pela direita. Abre o jogo lá pro Vinícius Cauê. Pro Rafael invadiu, abriu, bateu pro gol, espalma o goleiro Jefferson Paulino, em linha de fundo, Rafael ficou frente a frente, tinha a opção do cruzamento, mas preferiu bater pro gol. Jefferson Paulino a queima-roupas, defende o que seria o primeiro gol do Guarani, Albert. Passe por profundidade, Vinícius Cauê nas costas da zaga. Lá vem o Guarani de novo. Com Dantas. Caiu Dantas, linha de fundo. Acionou Rafael dominou, fez o cruzamento. A bola explodiu em Léo Oliveira. Foi pra fora. Escanteio pro Guarani. E já cobrado. O Camacho fez a devolução. O cruzamento do Vinícius Cauê. Agora sim. Escanteio pro Guarani. Lado esquerdo, Albert. É o lado esquerdo do Guarani. Primeiro teve a chance com o Rafael Freitas, né? E agora, depois com o Caio Dantas, depois com o Rafael Freitas. O Guarani vai dominando pelo lado esquerdo. Lá vem o Bugrão de novo. Vinícius Cauê, cruzamento, sai! Jefferson Paulino voltou no rebote. Explodiu na zaga, a bola tá viva. Vai pintar o primeiro gol do Guarani. Tira o Ituano. Um bombardeio, uma pressão imensa pelo lado esquerdo, sempre com Vinícius Cauê nos cruzamentos, explodiu na defesa, quase o primeiro gol do Guarani, Albert. O cruzamento mais uma vez, Vinícius Cauê cruzou dentro da grande área, a bola veio toda venenosa, ali o Jefferson Paulino fez a defesa, a bola acabou pingando e sobrando com o Reinaldo, que encheu o pé, a bola acertou no zagueiro, na verdade o zagueiro pulou na bola, a bola ganhou altura e ganhou, mas não ganhou, né, distância. E ali ficou aquele famoso bate e rebate. O Anderson Leite, ele poderia ter finalizado no gol. Porém, entretanto, ele tentou ajeitar a bola para algum jogador do Guarani que vem de trás. O Guarani vai apertando pelo lado esquerdo, a equipe do Ituano até que tentou nos primeiros minutos, mas o Guarani vai dominando. Em 12 minutos do primeiro tempo, segue no brinco de ouro da princesa. Guarani totalmente diferente, 0. Ituano 0. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 11ª rodada, estádio Brinco de Ouro da Princesa, 13:15 passados, primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro Ituano. Ainda hoje às 21h30 tem Paysandu e CRB pelo Campeonato Brasileiro. Valinhos FM 87.9.
Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Pelo delivery 3744-2121. 13h50, olha aí, eu vou pedir para você compartilhar. Vou pedir para você compartilhar na nossa live. Compartilha aí, manda a nossa transmissão para os seus amigos aqui pelo YouTube. Vamos lá, compartilha, segue os canais Futebol Interior. Atrapalha a bola, Anderson Leite fez o toque, domina essa bola para Léo Santos fez a devolução, domina para Vinícius Cauê em profundidade, o lançamento, tira Jefferson Paulino. Tentando evitar ali o escanteio, mas marca escanteio, assistente. Lançamento em profundidade, quase que deu certo, hein, Albert? Vinícius Cauê, mais uma vez, né? Muito acionado pelo lado esquerdo, fez um lançamento, mandou que lançamento lindo, hein? Cheio de veneno. Ali o Caio Dantas, em cima de 2 jogadores, tentou, né? Ganhar na correria pelo lado esquerdo dentro da grande área. Porém, entretanto, a bola acabou batendo o jogador do Ituano. A bola foi pela linha de fundo, até tentou, né? Até tentou salvar o goleirão. Porém, entretanto, é escanteio pro Guarani. Heitor na bola, quem sabe agora? Heitor na bola, tem escanteio, bravo Bugri Guerreiro, quem sabe agora, vamos, Guarani, flechada neles, cruzamento na grande área, passou por todo mundo e vai embora, ninguém pra escorar nela, a bola sobra lá com o Miqueias, que evitou a saída, vem trabalhando o sistema defensivo, nossa, meio ali, cambaleando, conseguiu passar, Léo Santos passou, onde ele tá? Mas onde passou, ele tá? Tá voltando, não, ele tá voltando com vontade, o problema é no ataque dos caras, ataque dos caras, a defesa fica ali sem retaguarda, a defesa fica à deriva. Que coisa! Isso mesmo, né? O Carlos Lemos Matozinho, que era a nossa bancada virtual, né? Mandando boa noite a todos. Boa noite, Carlos Lemos Matozinho. Falcão, vamos. Biel FF. Quem vocês acham que vai ganhar o jogo? Guarani, pode colocar aí 3-0 pra nós. Romeu 8, é bom que o Guarani povoe o meio campo e não deixe o Ituano articular suas jogadas. Esse é Albert Cavalcante, já o seu comentário, já aqui nos canais Futebol Interior, trabalha a equipe do Ituano, sobe ali o Anderson Leite, faz o toque, domina para Douglas Barcelar, para o Léo Santos, ele domina, volta a bola com o Vladimir domina com a perna esquerda, fez o lançamento, deu certo, já trabalha essa bola para Heitor pela direita, na correria total com o seu bigodinho, diferenciado, ele vai abrir o jogo, fez o toque para Reinaldo ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, Jefferson Paulino bem posicionado para fazer a defesa, já liga lá no campo ofensivo, vem o Ituano, domina na ponta esquerda com Vinícius Paz, ele perdeu, consegue recuperar a bola, o Reinaldo pro Guarani, lançamento lá, Douglas Barcelar, para ninguém, ficou tranquila, lá para a zaga do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lançamento, vem o Ituano lá pro campo ofensivo, passa por todo mundo e vai embora. A bola fica viva e arremesso normal já cobrado pela zaga do Guarani. Já trabalha a bola, vem carregando ali o Léo Santos. Léo Santos fez o toque, a devolução feita ainda com o Léo Santos para Vinícius Cauê na ponta esquerda. Tentou ali acionar o Rafael, perdeu, recupera o Ituano, recupera o Guarani. Rafael já fez o toque, domina com o Léo Santos. Léo Santos faz a invertida de bola da esquerda para a direita para o Heitor. Heitor dominou o círculo central, dominou com o Anderson Leite lá para o atleta Bruno Oliveira, ele fez o toque para Reinaldo ergueu a cabeça, cruzamento na grande área, sobrou para o Rafael dominou, se perdeu todo, mas a bola tá viva, adiantou, ajeitou ali pro Vinícius Cauê, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, sobra ainda com Heitor, cruzamento nas mãos do goleiro Jefferson Paulino, lado direito, o atleta fez o cruzamento bem posicionado para fazer a defesa, Jefferson Paulino já fez a ligação direta, domina aí a equipe do Ituano, lançamento na ponta esquerda, pedalou, ajeitou, olha o perigo, olha os caras, Tony Anderson bateu pro gol, desvio, a defesa do goleiro, a bola volta, linda reboteada, abre o jogo ali com o Ian Rolim, ajeitou a passe de bola, tá ali, ainda com o José Aldo se perde tudo, vem trabalhando aqui na ponta esquerda, 18 minutos, e aí, Albert? É um jogaço, hein? Primeiro tempo no Guarani, aí o seu detalhe, o seu comentário, o que você
achou aí desses primeiros 18 minutos da equipe bugrina? É, um jogaço, né? Lá e cá, né? Lá e cá, modo de dizer, né? O Guarani com mais posse de bola, porém, entretanto, quando chega a equipe do Ituano, chega, né? Com muita qualidade, chega assustando agora o goleirão Vladimir. Salvou, né? Salvou, camisa número 9, o Tony Anderson, ele bateu firme, bateu fora, bateu cruzado, a bola acabou desviando ali no Léo Santos, que pulou na bola, e ele fez uma bela defesa, né? E o Guarani vai, né? O Guarani vai apertando pelo lado direito, ou mais pelo lado esquerdo, né? O Vinícius Cauê achando muito bem ali, o Rafael Freitas fazendo a dobra, mas o Guarani precisa ficar esperto nos contra-ataques. O Ituano, ele espera o Guarani, né? O Guarani, ele entrega a bola pro Guarani, o Guarani fazia o seu jogo. E o Ituano só vai sair na boa. E quando o Ituano vem forte, vem com qualidade. Lembrando que a equipe do Ituano é uma equipe que toma gols, né? Mas também tem um saldo de gols, né? Fez mais gols que o Guarani. 10 contra 6 do Guarani. Então o Guarani precisa ficar esperto. Falta pros homens. Pra cobrança, vai lá no cruzamento, olha Douglas só, Barcelar pra fazer ali o corte. O Tony Anderson fez o cruzamento, subiu nela, Douglas Barcelar quase contra a própria baliza. Quase. Diga, Albert. Legal, fazia tempo que eu não via isso. Mas o detalhe é que a bola foi, né, toda venenosa e só o Douglas Barcelar tinha 2 jogadores de Ituano em cima dele. 2 jogadores de Ituano em cima dele. Ó, a falha de marcação do Guarani. Lá vem os homens de novo. Ele tocando bola, a bola vai sair. Eu acho que é a sua mente. Assim, agora. Isso aqui é a cadeira. Olha, que susto. Eu virei aqui, foi a cadeira. Vem dominando, Nossa. trabalha. Ixi, olha os caras, invadiu ali a grande área. Se perdeu todo o Ian Rolim pra fazer o corte. O Guarani, Rafael trabalha essa bola pra ninguém, recupera o Ituano, já trabalha essa bola bem posicionado, aperta o Guarani, Bruno Oliveira vai em cima dela, vem tocando bola o Ituano, ainda no sistema defensivo. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, 20:50 passados, primeiro tempo, e o placar está assim: Guarani tem 0, Ituano também tem 0, e amanhã às 7 da noite tem Santos e Goiás pelo Campeonato Brasileiro Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, vem o Ituano, ajeitou, abriu, tira, a zaga voltou na meia-lua, isolou. Dominou como Pelé, bateu como Zé Mané ali o José Aldo. Por sorte, a bola vai pra fora, tiro de meta para o Guarani, Alberto. E é aquela, né? O Guarani tem mais posse de bola, né? Mas quando chega, o Ituano chega incisivo, né? Agora, mais uma vez, uma jogada, o cruzamento pelo lado esquerdo. Ali o camisa número 9, né? O Tony Anderson cai mais pela ponta direita, deu a famosa pedalada em cima dos jogadores do Guarani e tentou fazer o passe. Ali, graças a Deus, a zaga acabou tirando, mas não tirou bem. E ali, né? Na meia-lua, ali veio ele, né? José Aldo. Veio batendo firme, batendo forte, graças a Deus ele deu o famoso, bateu tiro de meta com a bola rolando. Falando de tiro de meta, 22 minutos do primeiro tempo, segue no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani com mais posse de bola, 55% contra 45% do Ituano. Segue. Guarani 0, Ituano também 0, Gustavo Maqui. Tá certo, esse é o Ituano, esse é Guarani, esse é Ituano, 0-0 empatam as duas equipes. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Trabalha a bola, a equipe do Guarani, outra vez lançamento com o Rafael. Rafael fez o toque, domina, ajeitou, domina para Camacho. Camacho fez o toque no círculo central, minha nossa, Léo Santos todo atrapalhado, fez o toque para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar pela direita, fez o toque, domina com o Heitor. Heitor com o seu bigodinho, engraçado, diferenciado bigodinho lá do Heitor. Abre o jogo, hoje eu tô empolgado aí. Léo Santos dominou, ajeitou, abre o jogo para Cauê. Vinícius Cauê fez o lançamento pro Caio Dantas,
totalmente errado. Recupera a equipe do Ituano, que vem tocando a bola no sistema defensivo. O tempo vai passando. Ninguém ganha, ninguém perde. O Guarani precisa vencer. Lançamento feito. Já faz a abertura de bola ali com camisa 7, que é o Vinícius Paiva pro Ituano. Lançamento feito, foi tocado por trás. A arbitragem em cima, marca a falta. Falta para o Ituano. É o Anderson Leite, né? Então, o Anderson Leite. O Guarani, quando ele tem a posse de bola, né? Mas o Guarani começa a ter, aos 23 minutos do primeiro tempo, o Guarani começa, né? Os seus jogadores de frente acabam caindo, né, na armadilha do Ituano. Acabam ali se escondendo, entre aspas, atrás dos marcadores. Precisa os jogadores do Guarani, principalmente, inverter os lados. Até peço, né, para que o Rafael Freitas e o Reinaldo troquem de lado, assim como fez o Ayrton na última partida, para poder confundir a zaga do Ituano. Porque senão, mais uma vez, o Caio Dantas ficará passando fome. A bola não chega. O Reinaldo, né, teve só uma chance, um cruzamento que foi na mão do Jefferson Paulino, e o Rafael Freitas teve mais chances. Então, inverter esse lado para poder sair dessa marcação, porque quando vem Ituano, vem com a tropa toda. E falta pros homens. Né? Pra cobrança, o Ituano, a bola tá viva. Vladimir pra fazer a defesa. Caiu nela bem posicionado. Quase o primeiro gol do Ituano no cruzamento, Albert. Jogada ensaiada, falta da intermediária, a bola totalmente venenosa. Ali os jogadores do Guarani também do Ituano ficaram só observando a bola. E ali, graças a Deus, mais uma vez, o Vladimir estava esperto. 2 defesas, né, importantes na partida. A bola acabou quicando na frente do Vladimir, que fez a defesa quase. O Ituano sem querer abrir o marcador. Olha o gol de novo. E olha o Rafael, vai tentar surpreender o Jefferson Paulino. Na verdade foi o Vinícius Cauê tentando surpreender o Jefferson Paulino. O passe vai embora quase. Surpreendeu ali o atleta da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior. Tem mensagem no YouTube, diga aí, Albert. O seu Zé, com esses notáveis dirigentes, seu Zé, se esses notáveis dirigentes do Guarani conseguiram contratar tantos trupistas para jogar no Guarani. Romeu 8, esse jogo será decidido quem dominar o meio campo. Osmar Dangara, as 2 equipes disputam quem fica e quem sai da última colocação, lamentável. Maurício Silva, só tem 3 escanteios. Felipe Martins, vamos Ituano. Michel Guilherme, não tem 3 não, tem 4 mesmo, viu? Michel Guilherme, 2-1 pro Ituano. Fael Cardil, cara, não entendo. Eles pedem tanto para colocar o moleque da base. Aí coloca o Rafael Freitas, não joga nada, perdido em campo, só tem coisa para dizer. O empresário dele é bom, ô louco. Felipe Martins, 1-0 para o Ituano. E, né, vai chegando a mensagem. Osmar Dangarim, tudo é grande. Portanto, a vitória será grande também. Felipe Martins zoando mais uma vez, né? Osmar Ganar, o Guarani perde todos até chegar no derby. Aí o bicho pega e tudo muda, como sempre. Apostas? TC Filmagem Colarelli. Abraços, amigos. Segura. Pode falar, vai. Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Toninho Colarelli de Limeira. Um abraço pra você, Toninho Colarelli. Um abraço pro Toninho Colarelli. É isso? Exatamente. E todos que estão ligados. Vem, Guarani. Vinícius Cauê fez o toque. Abertura de bola. Domina pra Léo Santos. Léo Santos no círculo central. Abre o jogo pra Douglas Barcelar. Douglas Barcelar pra Camacho. Camacho ergueu a cabeça na correria total. Fez o toque ali pro Vinícius Cauê. Pro Rafael em profundidade, muito forte, pediu ali o escanteio, a arbitragem marca o quê? Ele marcou tiro de meta e foi escanteio, né? O passe, o Vinícius Cauê, muito bem, hein? Muito bem, Vinícius Cauê, não sinto saudades muito do forte, Jefferson, exatamente, né? É um jogador inteligente, mais uma vez colocando o menino da base para correr, né? O nosso Rafael Freitas, porém, entretanto, ali, um passe em profundidade, a bola tocou sim no jogador ituano, só que a arbitragem não marcou escanteio, olha lá, o toque foi sutil, mas tocou sim. Rafael Freitas levantou a mão pedindo escanteio, mais escanteio pelo lado esquerdo, porém, entretanto, nada foi marcado, somente o tiro de meta segue no brinco de ouro da Princesa. Guarani 0, Ituano também 0. A informação para a pizzaria do Dadá. Lá vem aí o campeão do Ituano na ponta esquerda, fez o toque, driblou, tentou aceitar, tira ali de qualquer maneira, vem ali na correria total, lado direito, fez o toque, abertura para Reinaldo, ultrapassa no primeiro, faz a abertura, ainda na ponta esquerda, meio que atrapalhado, domina, vai tentar fazer o lançamento, Vinícius Cauê, na correria total, onde o Reinaldo tá aqui embaixo, Reinaldo aperta, Conseguiu roubar
o Reinaldo driblou, entrada, vai fazer o primeiro gol do Guarani. Demorou! O primeiro driblou, o segundo demorou, abriu, Rafael, bate, Rafael. A bola tá viva, Rafael domina, o toque feito, uma lerdeza. Uma demora imensa, meu Deus do céu. Olha os caras, contra-ataque dos caras, Gustavo. Se não fez, não faz mais. Lá vem o Ituano, domina, lançamento lá pra Tony Anderson, ele dominou, tira, afasta a zaga do Guarani. A bola volta outra vez, reboteada, lançamento pro Caio Dantas. Caio Dantas dominou, parou. Olha, foi levantar agora o Reinaldo. Sentiu, né? Até eu. Foi levantar agora, olha o Caio Dantas. Ele domina, não tem ninguém pra tocar. Vamos parar isso. Ele foi sozinho, olha. Vai tentar fazer o toque, domina ali pro Vinícius Cauê abre o jogo, domina pra Camacho, Camacho faz ali a abertura de bola, ali pro Anderson Leite, Anderson Leite fez o toque ali pro Bruno Oliveira, e Bruno Oliveira se atrapalhou todo. Se atrapalhou todo ali o Bruno Oliveira. A bola volta reboteada com o Anderson Leite. Conseguiu a recuperação. Fez o toque, trabalha com Camacho. Camacho pro Dantas, dominou. Abriu. Faz a abertura, Caio Dantas. Escancarou, girou, bateu em cima da zaga. A bola volta ainda reboteada. Solta a bola. Soltou Camacho. Abriu pro Vinícius Cauê. Cruzamento na grande área. Toque de cabeça. Jefferson Paulino. Jefferson Paulino bem posicionado, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, vem o número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A abertura de bola domina lá pela ponta esquerda, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos lá, o comentário, 30 minutos cravados desse primeiro tempo, comentário, Albert. Só um detalhe, né, pedir, né, pra poder trocar o Reinaldo com o Rafael Freitas pelos lados, né, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, pra confundir a zaga do Ituano. Assim foi feito, né, nessa jogada em que o Reinaldo ele conseguiu, né, na base da raça, acabou conseguindo ali roubar a bola do zagueiro do Ituano. O zagueiro do Ituano acabou pisando na bola pelo lado esquerdo. E o Reinaldo, né, ele ajeitou o corpo, tentou bater a primeira vez, não conseguiu, ele adiantou um pouco a bola e tinham 4 jogadores do Guarani. 4 jogadores do Guarani, ele fez o mais difícil, ele se perdeu com a bola. Sabe, fica difícil, as chances aparecem, são poucas, mas aparece. Mas o Guarani, ele consegue. O problema do Guarani é o próprio Guarani. Não é possível. Olha lá, vem o Guarani de novo. Vem Heitor, cruzamento, toque de cabeça ali. Tira a zaga do Ituano. A bola volta reboteada com o Cauê. Vinícius Cauê, cruzamento, tentou Rafael de cabeça. Tira, afasta ali o Ituano. Outra vez o Rodrigo. Recupera o Ituano. Agora vem no contra-golpe. Passou no primeiro. Se atrapalhou todo. Consegue recuperar. Douglas Barcelar. Já abre o jogo. Fez o toque. Domina pela ponta direita. Vai trabalhando a bola aqui para o Guarani. Solta a bola, Anderson Leite domina ali para Reinaldo. Reinaldo para o Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira fez o toque para Heitor. Heitor ergueu a cabeça, devolução para Reinaldo. Reinaldo, Bruno Oliveira, devolução para Reinaldo. Tabelinha ali de fundo, cruzamento, tira, afasta ali o Marcel. A bola volta outra vez ali, reboteada com o Douglas. Com Douglas não, com o Bruno Oliveira. Já abre o jogo, vem tocando bola, devolução feita. Vem trabalhando bola aqui para o Guarani. Léo Santos dominou, ergueu a cabeça, trabalha a bola. Fez o toque pela ponta direita. Já vem trabalhando, gira o corpo, vai para cima. Na infiltração, abriu o jogo ali para Anderson Leite. Anderson Leite para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê. Isola a bola, é tiro de meta para o Ituano, Albert. E aqui, né, no chat ao vivo, agradecer você, hein, 113 aqui simultâneo, agradecer a você que tá mandando mensagem. Não esqueça, hein, curta, compartilhe e também, né, se inscreva no nosso canal Futebol Interior, né, Romeu 8. Se o meio campo não articula as jogadas com qualidade, a bola não chega nos atacantes, fica difícil tentar algo agudo contra o Ituano. Pois é, isso que ele tá batendo nessa tecla, né, precisa, senão o Caio Dantas vai morrer de fome. Precisa o Bruno Oliveira parar de jogar pelos lados e jogar mais pelo meio. Tá escrito que o Ituano tá fazendo isso, esperando o Guarani articular jogadas, mas o Guarani não sabe o que fazer com a bola. O sucesso, o Hulk vai jogar no Guarani, o Hulk Magrelo, estão falando do Daniel Anjos, né?
Engraçadinho. Saulo Gabriel, dando risadas. Eu, Samp. Boa, Guarani, quero meus R$100. Saulo Gabriel, tem ninguém aí apostando na Bet 365? Romeu 8, Guarani deve aproveitar as oportunidades, pois uma dessa a tábua do Bugre cai. Saulo apostando no Ituano. Vamos ver aqui, um torcedor verde. Que esquadrão, que timaço, rumo à Série A, rumo a Libertadores e Mundial. Fé, opinião de um torcedor, nada mais. Alisson. Verdade, Romeu. Fael, vambora. Saulo Gabriel, vambora, vitória, essa é nossa. Marcelo Cartoleiro, difícil bater mais 1.5. Eu não sei o que vocês querem dizer com isso. Explica pra nós aí que eu não entendo esse negócio de jogo, não. Vai lá, Tem Gustavo. falta o Ituano. Tenta ali criar a jogada, fez o toque. A jogada foi ensaiada, lançamento feito. Olha o perigo, afasta ali a zaga. Deixa eu mandar um abraço. Agora é o momento de amor, né? Um abraço pra Fabiane, hein? Alô, Fabiane! Um beijo no seu coração. Tá rápido, hein, Albert? Tá rápido, hein? Você não Que contou, hein? Então um Tá abraço rápido, aí pra hein? ela aí, boa sorte pra quem? ao casal. Abraço pra quem? Fabiane, um abraço pra você, viu? Que Deus abençoe você. Casal? Eu não disse casal. Não, moço. mas eu não. Deus coisa, abraça, hein? viu? Que Deus Você abençoe tá colocando vocês palavras aí, né? na minha boca, não, tá? Que Deus abençoe aí, que tudo dê certo. Não, Quando mas levou o isso- cartão amarelo aí, alguém do Guarani foi do Ituano, vamos ver aí quem levou o cartão amarelo. Alguém tá reclamando demais ali. E parece ser ali o interino, né? Marcelo Cordeiro, com a reclamação, né? De uma falta em cima do jogador. Quer dizer, o Bruno Oliveira acabou fazendo a falta e o juiz acabou marcando. E ali ele acabou ali, né? Reclamando assintosamente com a arbitragem. Lembrando, né? Que o Felipe Fernandes de Lima levantou aí o canário amarelo. A informação para a concessionária, sim. Você ligado, você conectado e atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B. 35 passados desse primeiro tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Ituano empatam em 0-0. Amanhã tem Santos e Goiás na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vem Rafael passa do primeiro, fez o Hilarie, fez o toque ali para Bruno Oliveira, em profundidade fez o toque para Vinícius Cauê, a devolução Bruno Oliveira para Camacho, Camacho já domina, fez o toque para o Douglas Barcelar ergueu a cabeça, chamou ali a responsabilidade, chamou alguém para ajudá-lo, preferiu fazer o toque para Léo Santos domina, devolução, Vinícius Cauê fez o lançamento pro Caio Dantas, sobe de cabeça para fazer o corte, a zaga do Ituano, a bola ainda não sai, a posse de bola do Guarani, olha o Dantas, fez o toque, chega ali quebrando tudo a zaga do Ituano, a posse de bola é do Ituano e ali o Valentim, o rei delas, faz ali o quê? Tentei me segurar, tô me segurando. Nem no começo a tocando os assuntos só pra me tirar do sério. Mas tudo bem, né? Ali o Guarani, a equipe do Ituano, 36 minutos no primeiro tempo, Gustavo Marques, ali o Ituano, ele vai mordendo, vai se defendendo. Na verdade é o seguinte, um pontinho pro Ituano, obviamente, né, pela situação das duas equipes. É um bom negócio? Não é. É um mau negócio? Também não é, né? Jogando fora dos seus domínios, tomou a sapatada dentro de casa. E o Ituano vai mostrando muita luta, mas nós vemos aí que o maior adversário do Guarani é ele mesmo. O Guarani teve as melhores chances, é verdade que o Ituano também apertou até os 10, 12 minutos. Depois o Guarani foi soberano. Porém, entretanto, o Guarani precisa, né, ter um critério. O Guarani precisa saber trabalhar mais essa bola. O Ituano oferece todo o campo o Guarani trabalhar com a bola, só o Guarani tem hora que não sabe o que fazer. E já está manjada essa jogada pelo lado esquerdo, né? O Vinícius Cauê, o camisa número 27, que entrou muito bem, é verdade. Tanto que agora o Caio Dantas sai da sua posição original para poder ter um jogador a mais no meio campo. Lá vem ele. Rafael dominado esquerdo, passou, conseguiu, escancarou ali pro Dantas. Se perdeu tudo, minha nossa, hein? Como é ruim esse Caio Dantas. Ruim? Ah, você tá de brincadeira. Olha o que ele fez aí. Gustavo, o Caio Dantas, artilheiro do Guarani. Artilheiro do Guarani, não. O mais voluntarioso. O Caio Dantas é ruim? Que coisa. Olha aí, o cartão amarelo pro jogador do Guarani. Quero um comentário aí dos nossos internautas. Coloca aí, vocês concordam comigo? Caio Dantas é ruim? Caio Dantas. Quero um comentário aí, ó. Tamo bombando aí na live. Quero um comentário. O Caio Dantas é ruim, gente. Pelo amor de Deus, a jogada que ele fez agora se atrapalhou todo. Mas o time inteiro do Guarani tá se atrapalhando 11 rodadas. Não, aí, o Vinícius Cauê levou o cartão amarelo. Informação. Avaliando individualmente o jogador. Cara, o cara é atacante. Ele tá buscando a bola no meio campo porque a bola não chega.
né? A bola não chega. Eu fiquei sabendo que o qual é o técnico da seleção lá? Qual seleção você tá falando? Seleção brasileira. O Dorival. Dorival vai contratar o Caio Dantas. E contratar ele não pode, né? Ele pode convocar. Vamos começar por aí, né? Vinícius Cauê levou o cartão amarelo por uma falta, Nossa, né? como que você tá, não, você vai falar mal do Caio Dantas. Fala mal de mim, eu não falo mal do Caio Dantas. Pra cobrança tira ali de qualquer maneira. Aliás, vai convocar aí o Caio Dantas pra vestir a 9 da seleção, hein? Tira só o 9. Lá vem a equipe do Ituano, a bola tá viva. Tira de qualquer maneira. Tira só o 9, fica o 9, Caio Dantas. Por quê? Não, mas aí que tá. Mas o Caio Dantas... o Caio Dantas é o jogador dos atacantes, é o mais lúcido. Você queria o Pablo Tomás de novo? Tem 2 bolas em campo, tá? Lá ele. Quantas vezes o Caio Dantas pegou na bola? Quantas vezes a bola chegou nele? Porque a função dele, ele é o jogador que ele tem que ficar lá na frente, pivôzão. Né? Ele não teve, a bola caiu no pé do Reinaldo. Só uma bola livre pra ele, você vai ver só. Aí você vai ter que pedir desculpa aqui, velho. Se o Caio Dantas aqui, ele vai guardar, hein? 2 gols com a camisa do Guarani, chega, é o jogador mais lúcido. Não chega a 4 gols na temporada. O quê? Não Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai pra cobrança de soco nelas, Jefferson Paulino pra tirar. Heitor pra cobrança de arremesso manual. Vai mandar essa bola lá dentro da grande, ela tira ali de qualquer maneira, a bola volta ali, reboteada com o Bruno Oliveira. E Bruno Oliveira dominou, bateu pro gol, desvio pra fora. Ali o Rafael Cardil fala assim: Albert, Caio Dantas é ridículo. Paraíso é melhor que ele. Então tá, né? Eu respeito a opinião de vocês, mas eu não acredito nisso. O torcedor verde, salinha do horror, misericórdia, a opinião de um torcedor nada mais. O Rafael Romeu 8, o Guarani precisa de uma reformulação. Alisson. O Alisson, o Alisson falou que é bugrino, só que eu perdi a mensagem dele, ele falou de onde ele é. Segura aí que tem escanteio pro Guarani. Bruno Oliveira na bola, cruzamento, apertado, sai de cabeça para tirar a zaga. A bola vai para fora, tem outro escanteio. Tem outro escanteio pro Guarani agora pelo lado esquerdo. Vai pra cobrança ali, outra vez Bruno Oliveira. Cruzamento na grande área, sai de soco Jefferson Paulino. Tem jogador do Guarani caído. É ele. O próximo convocado para a seleção brasileira, o Caio Dantas. Vamos lá, né? O melhor jogador do elenco no Guarani caído. Que fase! Tô sentindo, que situação complicada. Eu tô sentindo que você está com aquela leve ironia, mas tudo bem, né? Ali, ó, a cobrança de escanteio, né? E ali tá falando. Bom, segue outra vez cruzamento, parecia replay, hein? Tira de qualquer maneira, a bola volta ali. Nossa, quem tá? Cauê, Vinícius Cauê, fez o toque, domina. Vem os caras no contragolpe pelo lado direito, 41, lançamento feito. A bola sai, é tiro de meta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente, o YouTube bombando. Vamos lá, Aguinaldo Silva, bora vencer. Bugre, Mogi, Guaçu, São Paulo, Vanessa Bauer. Eu sou torcedor do Operário, mas é triste ver um campeão da Série A sendo rebaixado assim. Pois é, né? Rafael Cardil, KKK, Caio Dantas na seleção. Isso aí vocês me pagam. Isso aí vocês podem ficar tranquilo que você, viu, Fael e Gustavo Marques me pagam. Vamos lá, né? Vai tomar mais um cartão amarelo ali? Caio Dantas é seleção. O Anderson Leite acabou levando o cartão amarelo, né? Por conta da falta que ele acabou de fazer. Você pode mexer no retorno toda hora aqui, Gustavo. Caio Dantas fizer um gol nesse jogo, eu pago 2 almoços pra quem tiver na live. Ó, vocês estão ouvindo, hein? Pra quem é de Campinas. Pra quem é de 2 Campinas. almoços no restaurante eu pago. Olha só. Se o Caio Dantas fizer um gol. Lá vem os caras, lançamento do Ituano, cara a cara, pintou o primeiro gol do Ituano, é gol do Ituano. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 42 e 30 passados, primeiro tempo. Tony Anderson, camisa 9. Ele recebeu na entrada na grande área. Entrada na grande área e bateu cruzado. Teve o desvio. Aliás, foi o Vinícius Paiva, tá? Desculpe.
Vinícius Paiva, lançamento ele recebeu na entrada, bateu pro gol e teve ainda o desvio. Gol do Ituano, Vinícius Paiva, abre o marcador, Albert Cavalcante, quem não faz... Toma, nem assim foi, né? Uma jogada lá de trás, né? Uma bola estourada lá pra frente. Ali o jogador ali, o Ian Rolim, acabou fazendo ali o toque de cabeça, a bola sobrou pra ele, né? Pô, Tony Anderson, o Guarani que tentou, né? No começo do ano, o Tony Anderson, né? E o Tony Anderson acabou fazendo aquela, né? Famosa bola, né? Em profundidade pelo lado direito, nas costas da zaga bugrina. Ali Douglas Bacelar perdeu na corrida pro camisa número 7, Vinícius Paiva, que ali ajeitou o corpo e bateu cruzado. Ali o goleirão, Vladimir, ele até tentou, né? Tocou na bola, a bola foi morrendo devagarzinho, né? No fundo da rede. E outra vez, cruzamento na grande área, tira. A bola passa, todo mundo volta com Vinícius Cauê. Vinícius Cauê fez o toque de evolução para Camacho. Camacho girou seu corpo, cruzamento, passa, tira ali a zaga do Ituano. Meu Deus, hein? Meu Deus, de novo se repete, a gente tá vendo jogo após jogo, o Guarani se rebaixando. E o detalhe, né, o Gustavo, o detalhe que após o gol, né, foi ali o camisa número 7, né, Vinícius Paiva, assim como todos os jogadores do Ituano foram abraçar o Alberto Valentim, que assim como, né, havia dito, ele que está aí, né, perigando no cargo, né, bem com maus resultados. Mas o Guarani tem o apoio de todo mundo, velho. Nem faz conta. E aquela, né? Gol do, né? Aquela agora. Olha o Rafael. Rafael domina. Ele recebeu. O Guarani é a mãe de todos, né? Apanha de todo mundo, virou saco de pancadas. Lá vem o Guarani outra vez. Bruno Oliveira fez o toque para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê fez o cruzamento. A bola vai para fora. O Ituano que vem de uma goleada dentro de casa. Aí vem aqui no Brinco de Ouro. Eu vou falar um negócio pra você. E o problema é o Guarani, ele consegue, né? Ele consegue criar as chances, né? Quando sobe a placa, mais 3 minutos de acréscimo, vamos até os 48 minutos. E o Guarani vinha fazendo um primeiro tempo aceitável, né? Porém, entretanto, o Guarani acaba, né? Com seus próprios erros, né? Erros individuais, acaba aí sofrendo gol, escanteio pra nós. Pra cobrança de escanteio, toque de cabeça, passou por todo mundo, até pelo Caio Dantas, o queridinho do Albert. Lá pela direita passa por ele e vai embora. Ele tá com a cabeça na seleção, não tá mais com a cabeça aqui no Guarani. Então vamos tá aguardar, lá né? na seleção. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, que né? Tristeza, Não acabou, né? né? Então vamos lá, né? Vamos passar aqui no YouTube, né? Fernando Jacques. Teve algum clube que campeão da Série A foi pra Série B e terminou na Série C? Pois é, né? Júlia, oi amores, tudo bem? Fael Cadil, não foi o Douglas. Gol do Galo, Vanessa Bauer, gol do Galo. Nossa, até o Operário ganhou deles. Como eu falei, o Galo é perigoso, Romeu 8, Vanessa Bauer, gol, só que do Itu, o Operário ganhou deles. Um torcedor verde, nosso time não é ruim, precisa melhorar muito para isso, opinião de torcedor. Romeu 8, Guarani precisa voltar a ser grande, para tal precisa ser bem administrado, sem corrupção, sem fraude. O Fael Cardil dando risada por conta do Caio Dantas, é isso mesmo, vamos participando aí, ó, Júlia. Minota, que não entendi o que quer dizer Minota. Júlia, Minota, tá anotada. Leu o comentário dela. Ela já falou, já amores. mandei, já li, já. Oi, amores, né? Oi, amores, tudo bem? Somos instantes, Fortaleza, a maior do Nordeste. O meu 8 Fluminense chegou aí na Série C com o treinador Carlos Alberto Parreira. Então aí vai, né? Mas o Guarani é aquela, né? Ó, chutes ao alvo, né? Foi 2 do Guarani e 4 do Ituano. E delas nasceu um gol, né? Então o Guarani vai, mais uma... Recupera. Vai, Guarani! Fazer, pelo amor de Deus. Capricha, Guarani! Pelo amor de Deus! Tá pedindo pra tomar o gol, então tá pedindo pra tomar o gol. Capricha, Guarani! Tá difícil. O torcedor fica revoltado, porque a equipe é ridícula mesmo. A equipe é ruim. Domina ali o Rafael, tentou passar, não consegue. A bola vai pra fora, tem arremesso. Tem arremesso manual. Cuidado, Guarani. Tá achando o quê? Série C tá logo ali. Tá achando o quê? Vai, abre o olho. Abre o olho. 11 rodadas que apanha de todo mundo. Nossa, 11 rodadas, 4 pontos conquistados. É só isso. Cara, Em 11 rodadas, é 4 pontos conquistados. Situação. É só isso. É só você fazer aí uma analogia à pontuação. Que em 11 pontos a equipe conseguiu fazer 4 pontos. É campanha do quê? É campanha de time rebaixado. Conte comigo, Mengão. Guarani vai virar. Amém. Fernando Jacques mandou um joinha. Iago Mendes. Guarani já está rebaixado para a Série C. Já tem a torcedor já. Com esse futebol, com essa pontuação em 11 jogos, 4 pontos, pelo amor de Deus, Albert. Isso é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Uma vergonha. Não, isso aí isso aí é inadmissível, né? E outra, vai chegando aí, né? Vai até 10 de junho. E tem o derby, né? E quando apita aí? Ergue os braços.
Ele, Felipe Fernandes de Lima. Termina o primeiro tempo no Brincão. Quer saber a novidade? Diga. Guarani 0, Ituano 1. Que fazem, Albert? Pois é, né? Quando ali parecem os torcedores ali, né? Batendo palma ali, com ironia, né? Xingando os jogadores do Ituano, meio campo ali, né? Conversando, trocando aquela resenha. E o Guarani, né? Mais uma vez vai perdendo, né? Vai perdendo aí em casa, né? E o Ituano apresentando, né, as suas limitações, e o Guarani consegue, né? Mesmo o Ituano pedindo para tomar o gol, o Guarani que toma o gol. Sabe, vai passando as rodadas, a situação vai ficando mais difícil. O maior o ano, né, que o Guarani tem a maior renda, né, na sua história, né, não na sua história, nesse, nesse problema todo do Guarani, né, que teve o estádio, né, o estádio não é mais o Guarani, etc, né, tivemos aí momentos terríveis na Série C, e o Guarani luta com todas as suas forças para voltar para a Série C. Né? Um ano que tem aí a maior arrecadação, o Guarani vai apresentando esse futebol pífio. E aquela, você pode trazer Pintado, Lambari, quem for aí, com a situação que tá, com os jogadores que tem. Não havendo essa mudança, o Guarani vai agonizando. E os seus torcedores não tem mais. Na verdade é o seguinte, nós vamos falando rodada após rodada, jogo após jogo, e não há melhora, Gustavo. E não há melhora, a gente não vê a luz ao fim do túnel. Vai chegar no dia 10, né, quando abre a janela, né? O Guarani tá com o jogador aí apalavrado, porém, entretanto, eu vou lembrar vocês, em 2023, 2024, o técnico Pintado, na Ponte Preta, 11 jogos e 2 vitórias, e depois na Portuguesa, 8 jogos e 2 vitórias. Né? E isso é muito, pra mim, é muito pouco. Ele pode chegar e dar certo, calar minha boca? Tomara. É igual disse aqui o Romeu 8, né? Como falei, Gustavo, o Guarani é um time fraco, é um time ruim, isso todo mundo vê, é difícil, Albert. É difícil você acreditar num elenco como esse. Você não consegue. Aí você fala, você tá falando de rebaixamento em 11 rodadas? Poxa vida. O ABC na décima... não consegue uma vitória, Albert. Então, e o ABC foi o mesmo, se vocês olharem a tabela do Campeonato Brasileiro 2023, percam tempo aí e coloquem aí, ó, Campeonato Brasileiro 2023, veja a tabela como é que estava na 11ª rodada e vocês vão sentir o desespero. O ABC de Natal que caiu tinha a mesma pontuação, o Guarani tem a mesma pontuação do ABC de Natal. O Guarani não tem evolução, você vê que as ideias do Marcelo Cordeiro são boas, né? O Guarani articula, o Guarani tem posse de bola, o Guarani tem variações, mas falta material humano. Volto a dizer, Caio Dantas vai passar fome. Se você colocar o Paraíso, vai passar fome. Se fosse pra fazer uma substituição, eu faria. Eu tiraria, cara. Pra ontem, o Reinaldo não tinha nem entrado, tá? Reinaldo, coloca o Paraíso. Vai estourar jogador. Eu quero os 3 pontos. Põe o Paraíso, meu Deus do céu. Põe o Paraíso de lado. O Paraíso se consagrou na Portuguesa, quando ele é o artilheiro, né, nas categorias de base, mas o Paraíso faz os lados. Já foi dado a chance. Mas não, mas o Paraíso pra jogar pelo lado, Gustavo. Depois do intervalo a gente vai repercutir tudo isso e muito mais. Rápido intervalo e já nós voltamos. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados e conectados. Tem aí áudio dos nossos telespectadores que estão lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa? Bora ouvir então. Boa noite aí, Futebol Interior. Eu tô aqui no Brinco de Ouro, vendo aqui o Circo dos Horrores. Valeu, Gustavo. Tamo junto na escuta aí. O Cavalcante também, grande abraço aí. Dois feras da comunicação do Rádio Campineiro. Concordo com você, o Márcio Carvalho. Um circo dos horrores, né? Obrigado, é um Marcelo. circo dos horrores. Que fase. Time péssimo, ruim, né? Que coisa. Pra quem tem o Caio Dantas como atacante, Então não vamos quer lá, ganhar né? de ninguém, né? Então, Romeu 8. Ituano joga nos erros do Guarani e nos contragolpes. Nico, é uma vergonha de Campinas, cai em último. Lucas Godinho, tem que bater 11 escanteios. Fica com nós que vai bater até o quanto vocês quiser, vai. Carlos Santos, Guarani vai cair no primeiro turno. Um torcedor verde, precisa de 15 jogadores no mínimo. Já era, opinião de um torcedor, nada mais. Romeu 8, como estará o ânimo do Guarani para encarar a Ponte Preta? Meu Deus do céu, tomara que demore muito para chegar o derby, mas não vai demorar. Apostador 77 Nato, qualquer time ganha desse Guarani. Time medíocre, Romeu 8, falta qualidade técnica do time bugrino. Vanessa Bauer, pior que essa é a verdade, até o Operário ganhou com a lei do êxito por conta do golaço do Maxwell, o Cruel, é brincadeira, né? É muito triste a gestão pífia levar o Bugre à Série C. O torcedor verde vai perder do CRB da Ponte. Fica a dica, opinião de um torcedor nada mais. Romeu 8, parece que a gestão antiga do Santos com o ex-presidente Andrés Rueda deixou o Santos com o Pires na mão. Pois é, sem elenco e cheio de dívidas. Carlos Santos, outro dia tava vendo a final do Brasileiro 86, nostalgia. Bons tempos, hein? Bons tempos. Falando em nostalgia, né, eu quero aqui apresentar aqui o presente que eu ganhei do Gustavo Marques, viu? Por incrível que pareça, eu fui presenteado pelo Gustavo Marques. Depois de 5 anos trabalhando lá dele, mentira, que ele já me deu uma camisa. Ele me deu 2 camisas do Guarani, ó, camisa do 100, né? 100 anos do Guarani, me deu uma camisa regata do Ferreira, né? O zagueiro Ferreira, vocês lembram dele, né? E agora eu ganhei esse joguinho aqui, cara, que tem não sei quantos jogos. Joguinho não, isso daí é... o que é? Isso daí é relíquia. Isso aqui Isso daí liga o microfone. Podemos dizer? Liga o microfone. Tá ligado o microfone. Ah, então tá bom. Isso daí não é relíquia, isso daí é nostalgia. Aqui tem o principal, tá, gente? Eu não sei quantos jogos tem, deve ter jogo pra caramba. Tem mais de 20 mil jogos. Tem mais de 20 mil jogos. Aqui Sim. eu só quero saber de um, que é o International Superstar Soccer, que é do Super Nintendo. Quero agradecer, Top viu? Gear, tem muita coisa. O Gustavo Marques, Donkey muito obrigado. Kong, Viu? Street Fighter, Mortal Kombat. Muito obrigado, viu? Muito quê? obrigado Tamo pelo junto. presente. Por incrível que pareça, viu? Gustavo eu Marques. sou o cara aqui nos canais de Futebol Interior que mais te deu presente. Lá ele. Eu sou um cara que na comunicação que você já trabalhou que mais te deu presente. Lá ele, é verdade. Tem uns que me devem presentes, né? Sério? Tem uns que me devem. Vai fazer desde 2017 me deve presente, mas tudo bem. Né, que Deus dê em dor pra ele, mas me deve presente ainda, viu? Sério? Me deve, mas por isso que é igual o Michael Jackson, só anda pra trás. Mas tudo Ainda bem, né? que é presente, não é dinheiro. né? Exatamente, se fosse dinheiro aí você sabe que a história é outra. Mas voltando ao que interessa, né? O Guarani fez um primeiro tempo, né? Razoável, né? Sobre as suas limitações, teve mais posse de bola, é verdade, em alguns momentos. A equipe do Ituano, né? Ali mostrou mais transpiração do que inspiração. Acabou assustando, o goleiro Vladimir fez 2 grandes defesas, né? Mas no final das contas o Guarani teve 2 oportunidades, uma com o Rafael Freitas pelo lado esquerdo, né? O Vinícius Cauê, até que começou bem, né? O jogo, né? Ali jogando, né? Tentando a bolas infiltradas ali pro Rafael Freitas, que tantos torcedores pediram
e ele entrou pelo lado esquerdo, né? Ele teve uma chance, ele poderia ter cruzado, tentou ali bater rente, né? Pelo lado esquerdo entre a trave o Jefferson Paulino acabou fazendo a defesa. E também teve a chance com o Reinaldo, né? O Reinaldo pelo lado esquerdo também. Nós pedíamos aqui que o Reinaldo fizesse a troca com o Rafael para poder abrir mais a zaga, né? Porque o Guarani, quando ele afunila muito, ali tem 4, 5 jogadores da equipe do Ituano. E assim foi feito. A primeira, o Reinaldo, ele teve a chance, mas na hora de concluir, né, mostra toda a falta de qualidade que tem o jogador, né? E o Guarani precisa do resultado, mas os jogadores também precisam ajudar. As chances apareceram, porém, entretanto, falta o capricho, né? A nota 10, assim como foi no Campeonato Brasileiro, né? O time do Campeonato Brasileiro caiu de bico, né? Eu vou falar pra você, dá de 10-0 nessa equipe aqui. Chuta ali de o Lucão, né? Como cala aquela música? Chuta pro gol de bico, aquilo lá que você não pode ser falar. É isso mesmo. Então exatamente. Então tem hora que o Guarani tem que esquecer esse negócio de 3 dedos, cavadinha, e socar o bambu. Mira no rosto do goleiro, mete a paulada. A bola vai entrar de qualquer jeito. Sabe? A situação que está hoje, o Guarani não tem não pode ter o prazer, né? Desprazer de ficar perdendo essas chances. Quando tem, né? Tem que marcar, tem que finalizar, porque não adianta, né? Como o Lucas tá falando de mim. Como o Lucas Paraíso, né? Que está aí no banco de reservas, né? O Guarani pode fazer as mudanças. E eu penso, de coração, eu tiraria o Reinaldo já, nem voltava, e colocaria o Lucas Paraíso pelo lado direito. Põe o Lucas Paraíso pelo lado direito, né? Deixa o Rafael Freitas ali, deixa o Caio Dantas, porque o Caio Dantas... Não, deixa quem, Robert? O quê? Não, mas você tem que deixar o Caio Dantas. O Caio Dantas. Não tem, sei lá. Talvez pense que é implicância minha, mas não é. Eu vou para um rápido intervalo, já eu volto em seguida em definitivo para todo o segundo tempo entre Guarani e Ituano. O Guarani perde pelo placar de 1-0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. A derrota parcialmente da equipe de Campinas, da equipe bugrina. Guarani que teve 52 posses de bola, né? E 48% aí de posse de bola teve o Ituano. E agora o segundo tempo, quem sabe agora. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Bruno Zurk. Bruno Zurk ligado aqui nos canais Futebol Interior. Grande Gustavo Marques, forte abraço. Um abraço pra você, ô Bruno Zurk. E a bola tá rolando no Brinco de Ouro.
Gustavo Marques. Esse sou eu, a minha garganta é a minha chuteira, meu grito de gol é a sua emoção, com o microfone na mão, aqui nos canais Futebol Interior. E vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani com Douglas Barcelar. Douglas Barcelar já fez o toque, domina pela direita para Heitor. Heitor já fez o toque, devolução feita, domina. E a outra vez o toque, teve mudança, hein? Será que teve mudança? Mudou, então informa aí, Albert. Foi embora, né, o camisa número, cadê ele? Número 27, né, o Vinícius Cauê. Foi embora. Melhor em campo. E entrou o Luan Dias, né, no caso não. Entrou Iudi, né, o Vinícius Iudi, o 32, jogador da base. Entra, né, o camisa número 32, o Vinícius Iudi. E foi embora, ele, né, entrou o Bruno Oliveira, o camisa número 40, foi embora e entra ele, o meia, o Luan Dias, camisa número 10. Então vamos lá, Vinícius Cauê, 27, amarelado, foi embora e entrou camisa número 32, menino da base, Vinícius Yudi. E lá vem o Ituano, de novo ele, hein, o Vinícius Paiva, autor do gol, se perdeu todo lá pela ponta esquerda. A bola vai saindo pra fora, tem arremesso para o Ituano, o Guarani perde 1 minuto e meio passados desse segundo tempo, 0 pro Guarani, 1 pro Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É isso aí, você ligado, você conectado, agradecendo todos vocês que estão mandando mensagem via WhatsApp, via Instagram, via Face não, via YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Já tem YouTube, porque vem Guarani, domina pela ponta esquerda com o Rafael. Rafael já faz o toque, abertura para Anderson Leite. Anderson Leite driblou, ergueu a cabeça, fez o toque lá pro Dantas, perdeu, seleção. Perdeu o convocado e vem dominando outra vez o Ituano lá pela ponta esquerda, na correria total, vem trabalhando essa bola com o Vinícius Paiva. Vinícius Paiva fez o toque de evolução feita, domina com meia dúzia, que é o Vinícius Paz. Vinícius Paz aí faz a inversão de bola da esquerda para a direita no Lema Pontal, recupera o Guarani. Vem o Camacho fez o toque sutil, domina ainda no sistema defensivo com o Léo Santos. Léo Santos já trabalha essa bola de evolução feita, domina outra vez pela ponta. Lançamento feito para Rafael. Rafael passou lindo. E linha de fundo, invadiu, driblou, partiu, ajeitou, voltou tudo. Ergueu a cabeça, Reinaldo ergueu a cabeça pra cima dele, invadiu, tira ali a zaga do Ituano. Consegue dar o drible ainda no Reinaldo. A bola vai pra fora, mas o juiz, a arbitragem marca a reposição de bola pro Guarani. Perde outra vez o Guarani, que coisa. YouTube, Albert. E o Udio, né? O Vinícius Udio é o primeiro jogo com camisa profissional, né, dele. Ele está ali pelo lado esquerdo, né? E vamos lá, né? Aqui as mensagens, né? Eu acabei batendo o dedo aqui, perdi aqui, né? O torcedor verde. Não estamos disputando a Série B. E no máximo entramos em campo, somos derrotados, infelizmente. Carlos Santos, várias administrações nefastas, Série C. Vanessa Bauer, mas os torcedores do Itu também não podem falar, guaranis também são terríveis. Céu Cadil, Albert, acho que tem que ser realista. Rafael Dantas, Reinaldo, Camacho, Heitor, não dá pra jogar. Não dá. A piada dos pontos petranos com os bugrinos. Segura, Albert. Lá vem Rafael. Rafael passou lindo de carrinho. Tira de qualquer maneira. E o lançamento é feito outra vez. Vai se perdendo aqui em linha de fundo. A reposição de bola é para a equipe do Guarani. Vinícius Paiva, sempre ele, hein? Completa, Albert. É que o Romeu 8, Albert. Será que no segundo tempo o Guarani deixará de ser um time penso, acertará mais o alvo? Assim esperamos, né? Que ele possa, né, fazer aí o Guarani joga mais pelo lado direito, lado esquerdo, né? Agora começou a acionar mais pelo lado esquerdo mais uma vez, né? O Rafael Freitas, só que na hora de tirar um 10, o Rafael Freitas ali ele acaba não tendo a melhor, né? A melhor escolha, né? E aí fica difícil, né? Porque o Guarani precisa acertar o alvo e não consegue. O Caveus, o Ituano tá fazendo minha alegria. O Guarani não aproveitou o Galo, foi lá e marcou. E aqui, ó, Wilson Correia, situação, esse time que só é inferior ao Santos. Bora, então lá vem o Heitor, linha de fundo, lançamento, vai dominado, para ali o que entrou agora, o Luan Dias ajeitou para Heitor, cruzamento, tira a zaga do Ituano, a bola volta para Camacho fez o toque, domina para
o camisa número 22. O 22 que entrou agora é o Vinícius Iude, é isso? 32, o Vinícius Iude bateu pro gol. Torto. Escanteio. Mas ganha ali o escanteio. Vou completar aqui, camisa número 32, o Vinícius Iude. Vai na minha. Vai na minha que está na roça. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quem que está lá? Quem vem aí? Diga. Estou a 2 passos do paraíso. Quem sai? Eu disse antes que eu tiraria o Reinaldo. Se sair o Reinaldo, beleza, você tá doidinho que saiu o Caio Dantas, né? Lá vem Rafael domina, ergue a cabeça, fez o toque, a abertura é pra ele, o camisa 10, Luan Dias já fez o toque, a devolução feita, vem trabalhando o Guarani, cruzamento dentro da grande área pro Heitor ajeitou, tira de qualquer maneira a zaga, teve o desvio, escanteio pro Guarani. Jogada da esquerda, bola fatiada, achando Heitor que cabeceou, né? A bola dentro da grande área, a bola acabou desviando na zaga do Ituano. Ali tinha 2 jogadores do Guarani prontinho para marcar. Escanteio pro Guarani, quem sabe agora. Escanteio já cobrado. Jefferson Paulino sai nela, não tá valendo mais nada. A arbitragem marca o que ali, o Albert? Marcou falta no Jefferson Paulino que é perdigueiro, né? Conhece quando vai mudar, né? Camisa número 26. Rafa vai tirar o camisa número 26, Rafael Freitas, porque não fez essa mudança no intervalo. Ele vai tirar o menino que tem todo o gás. Rafael Freitas vai embora e vai deixar o Reinaldo. Aí que eu falo pra você, né, mano? Rafael Freitas, camisa número 26, vai embora, vai entrar o 7, Paraíso, ele vai deixar o Reinaldo, cara. É impressionante o que o Reinaldo tá fazendo em campo, cara. Não é possível. Pra mim, mexeu mal. Marcelo Cordeiro tem que tirar o Reinaldo. Colocava o Rafael Freitas, que tem velocidade, né? E tirava o Reinaldo. O Reinaldo tá sendo aí um jogador tá jogando com a menos. Ave Maria. A informação para o sair do Dadá, pelo amor de Deus. Você não concorda com essa mudança? Não tem como concordar. Rafael Freitas, porque não tem. Rafael Freitas tem a chance. As duas chances que o Guarani fez foi pelo lado esquerdo. O Reinaldo não tocou na bola. O Reinaldo não toca na bola faz tempo. Você me deixa, não é possível você deixar o Reinaldo e tirar o Rafael Freitas. Não é possível. Ó, Gustavo, não é possível, cara. Se a gente, não é pegando no pé, não. Mas a gente falar com quem não toca na bola, isso não vai gostar. Então, não é questão de tocar na bola, não. A bola precisa chegar. Olha o lançamento pro Reinaldo. Sobe de cabeça para fazer o corte ali a zaga do Ituano. Linha de fundo. Escanteio pro Guarani. Vamos, Guarani. Pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugre. Guarani tem 0, Ituano tem 1, Brasileirão, Série B. Vai pra cobrança lá de escanteio. Tem a oportunidade o Guarani. Heitor na bola, vai fazer o cruzamento lá dentro da grande área, o toque de cabeça, o desvio, passa por todo mundo e vai embora, a bola volta ali, ainda reboteada pro Leite pra Reinaldo dominou, girou o corpo pro Anderson Leite pro Reinaldo dominou, cruzamento, tira a zaga do Ituano, a bola volta ali com a camisa número 32, que é o Vinícius Iude, para o Heitor dominou, girou, bateu pro gol, bateu pra fora. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Torcedor desolado. Nenhum ponto conquistado, é assim o cenário no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 0, Ituano tem 1. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro da Série B. Brinco de Ouro da Princesa. 9:50 passados, segundo tempo. E o placar tá assim. Guarani tem 0. Ituano tem 1. Ainda hoje, daqui a pouquinho, às 21 horas, tem Novo Horizontino e Amazonas pelo Brasileirão Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos
campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, sempre eu, tentando trazer emoção nesse futebol medonho, pobre do Guarani. Trabalha Camacho domina, faz a abertura de bola para a equipe do Guarani, pela ponta esquerda, domina outra vez com Camacho dominou, fez o toque para Reinaldo, a devolução feita, dominou, ergueu a cabeça, cruzamento, tira o Ituano, a bola volta reboteada com o Paraíso já faz a abertura para Heitor. Heitor dominou, cruzamento, sobe de cabeça para tirar na zaga. A bola volta com Camacho deixou pro Paraíso faz o toque, mira pro camisa número 10, que é o Luan Dias fez o toque para Reinaldo passou, entrada na grande área, se perdeu toda, a bola tá viva, vamos Guarani. Camacho não conseguiu. E vem os caras no contragolpe, é perigoso. Lá vem o Ituano, minha nossa, agora eu quero ver, cruzamento, é gol do Ituano. Ian Rolim, num contragolpe mortal pela direita, começado com Miqueias deixou na cara do gol, sem goleiro, Ian Rolim, gol do Ituano. É gol, futebol é a nossa paixão. Uma situação que já era complicada, uma situação que já era sangrenta, uma situação que já era vergonhosa, não tem palavras mais para mensurar, não tem palavras a eu dizer, simplesmente vergonhoso a campanha do Guarani no Brasileirão Série B, virou mulher de malandro, apanha, adora apanhar e nada muda. O Guarani virou o saco de pancadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Até o Ituano, que vem de uma goleada dentro de casa, que vem com dificuldades, que vem com o técnico na berlinda, vem pro Brinco de Ouro da Princesa e espanca essa equipe, esse elenco ridículo que foi montado pela diretoria Mendonha do Guarani. Virou a danada do campeonato, né? O contra-ataque maninho Superstar Soccer, né? Deluxe, né? Explica essa situação, né? Mais uma vez jogada pelo lado esquerdo, né? Quem perdeu a bola lá? Foi lá, né? O Reinaldo tentou passar ali, né? Por cima de 4, 5 jogadores do Ituano, acabou perdendo, a zaga totalmente aberta, né? Os volantes, né? Os laterais, todos ali no campo de ataque, achando ali que com o volume, né? Com o volume em cima, né? Com vários jogadores em cima, poderia ter a melhor opção. Contra-ataque, ali o Miqueias puxou contra-ataque, né? A zaga totalmente desguarnecida, e ali só teve o trabalho, né? De chegar dentro da grande área, né? Olhar e rolar a bola pro lado para o Ian Rolim chegar e fazer o segundo gol do Ituano. E lembrando que o Ituano, quando aparecem os torcedores do Brinco de Ouro da Princesa todos isolados, lembrando que o Ituano, o ponto fraco do Ituano seria a defesa, o ataque vai fazendo aí, né? Agora vai fazendo o seu 12º gol. E o Guarani agora, né? 19º gol no campeonato, o Guarani vai tomando, né? 10º gol no campeonato, enquanto agora a equipe do Ituano vai fazendo o seu 12º gol. E é o seguinte, Gustavo Marques, amigos, até o dia 10 tem chão, temos aí, né, a Ponte Preta, quando aparece o lance, né, em que o Reinaldo acabou pedindo ali que ele acabou trombando, e nessa aí, né, o contra-ataque, né, camisa número 7, né, o Vinícius Paiva, que achou ali o Miqueias entrando pelo lado direito, rolou, e o Ian Rolim entrou, né, entre aspas, né, entrou ali com o gol totalmente aberto. Então o Guarani, campanha pífia, jogadores aí fazendo aquela força, impressionante, cara. Impressionante, que situação, vai fazendo de tudo aí pra Série C. O manual a gente conhece, nós frequentamos a Série C, sabemos quão árduo é. E aquela, somente o milagre, né? Faltam aí agora, cara, eu não sei nem o que falar, né? Danilo Silva, CA,
Eles que não aparecem mais nem a pau. Eles não aparecem mais nem a pau pra dar um... Olha, o Reinaldo lá vem o Guarani, Reinaldo dominou, fez o toque, abriu pro Leite, Anderson Leite dominou, bateu pro gol, desvio, é escanteio pro Guarani. Escanteio pro Guarani, o Guarani tenta, mas não consegue. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Ô, André Marconato, pode ir na delegacia lá e pedir a Lei Maria da Penha, a medida protetiva. Que tá apanhando, hein? Tá apanhando. Pode ir lá pedir a Lei Maria da Penha. Pelo amor de Deus. E o Rolim vai embora. É com Deus. E entra o camisa número 18, o Marlon. Então é o Rolim, que fez o autor do segundo gol, acabou sentindo, né? E agora vai entrar o camisa... Ian Rolim, então, sai e entra... Sai, entra o 18, o Marlon. Achei que era o Marlon do Guarani, eu ia falar, meu Deus. Não, o Marlon tá suspenso, né? Graças a Deus. Pode colocar qualquer um aí, ó. Fael Cadil, Romeu que vive no passado é museu, por isso que o time tá nessa, né? Fica só pensando em 78. Olha o escanteio pra nós. Olha o escanteio pro Guarani, cruzamento, a bola volta ali de cabeça. Meu Deus do céu, tem que rir pra não chorar. Lá vem ali o Caio Dantas. É seleção, cruzamento, a bola explodiu na zaga. A bola vai pra fora, tem arremesso manual lá pela ponta esquerda. Você ligado, você conectado junto com a gente, domina ali. É para o Heitor. Heitor fez o toque, domina pela direita. Já faz a abertura de bola, domina. Ali a abertura, fez o toque. A devolução feita, domina. Ali a zaga da equipe do Guarani. Vou pedir pra você que tá ligado junto com a gente, segue eu lá no Instagram. Segue eu, o narrador Gustavo Marques, _ jornalista. Clica lá no Instagram e me segue lá. Lá vem a equipe do Guarani outra vez. Fez o toque, tira ali de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada com o Heitor. Heitor fez o toque, vai tentar fazer o cruzamento. É agora, caiu. Criou uma banana podre dentro da grande área. A bola vai pra fora, é tiro de meta para a equipe do Ituano. Vai o Vinícius Pós, vai embora, né? Na equipe do Ituano. Entra o camisa número 14, o Vitão. Vitão, camisa número 14, entra, o Vinícius Pós vai embora, lateral esquerdo, Pita, né? Mudança na onde? No Ituano, no Ituano, isso? Vinícius Pós, lateral esquerdo, camisa número 6 vai embora, entrou o 14, né, o Vitão. A informação para a Pizzaria do Dadá, né, e Romeu 8, e agora, Albert, a casa caiu no Guarani? A casa caiu faz tempo. Aí, ó, o Celo Maria da Penha, kkkk, Marcelo Alexandre, em outros tempos estaria no brincão, graças a Deus eu me curei, em casa tô de boa no sofá. Romeu, quem vive do passado é museu. Vanessa Bauer, sorte que torce pro meu fantasma, dele, nem o Itu, nem o Bugre pode falar. Romeu 8, Ituano vai numa boa, só nos contra-ataques. O Guarani vai fazer eu perder 200 conto, é isso aí. Você vai apostar no Guarani também, que é o quê? É isso aí, sorte que eu torço pro meu fantasma. Guarani já caiu. Só teve uma mudança só no Ituano, é isso? Duas, né? O Ian Rolim foi embora, entrou 18 Marlon e foi embora o Vinícius Pós, camisa número 6, entrou 14. Vitão, tá mais perdido. Você tá mais perdido que a zaga do Guarani, Gustavo Marques. Me reconectar aqui. Isso, conectado. Saiu então o Ian Rolim. E entrou 18 o Marlon. 18 então o Marlon. E o 14 Vinícius Pós foi. Entrou o 14 Vitão. Isso, então tá bom. Albert, será que no brinco tem um sapo enterrado? Não tem não. Não tem não. Ali tem que tá enterrado. Só se o sapo for o Ricardo Moisés, tá enterrado há muito tempo lá dentro. Só se for esse sapo que tá lá, que não sai. É esse sapão do Ricardo Moisés. Porque nós temos aí, né? É aquela, né? Nós temos também o Danilo Silva, né? Também que são responsáveis. Vai embora. Entendeu? Então é assim. A situação do Guarani chegou, olha que lamentável. O cara vai indo pra trás e o outro não avisa pra ele. Olha como que tá jogando Ituano. 5 jogadores no meio. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série B, 19 e 20 passados. Segundo tempo. 11ª rodada, Guarani tem 0, Ituano tem 0. E ainda hoje, às 9h30 da noite, tem Paysandu e CRB pelo Brasileirão Série B. Valinhos FM 87.9. Canais Futebol Gustavo Interior. Marques. Aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É isso aí, o tempo passa, o Bugre perde. Vem Ituano, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora.
Passa por todo mundo e vai embora, quase o Guarani com o Paraíso. O cruzamento dentro da grande área, o desvio. A bola passa pela direita e vai embora. A posse de bola é de quem ali aos 20 minutos? É tiro de meta. Você queria escanteio, né? Porque teve o desvio. Achei, né? Aqui, ó, um torcedor verde. Ó, o Samuel primeiro, né? Vamos lá. Time ruim demais, meu Deus, torcedor verde. Se o Pintado estiver vendo o jogo, será que ele vai rasgar o contrato? Rasga, eu rasgaria. Será que ele vai querer continuar? Nada mais dependerá. Pois é, Sérgio Grama. Só um louco vem pra assumir o Guarani, só quem tem problema mental. No empate, que droga. Isso mesmo, quando vai embora o Reinaldo. Quem vai? Sai fora? O Reinaldo vai embora, camisa número 20, e vai entrar o 43, Renier. Ele que é o jogador que veio do Santos, né? Ele que foi o futuro Neymar. Exatamente. Que não vingou? Exatamente. Mas vamos lá, né? Então foi embora o camisa ele não número vingou 20, Reinaldo. Equipe, né? E o 43 entrou o Renier. Ele teve um problema, né? No cruzado, né? E depois disso ele tem uma multa rescisória muito alta. Mas depois que teve esse problema, ele acabou não performando da melhor forma. Neuri Menezes, time ruim, que bom. Um abraço, Neuri. Vanessa Bauer, Albert, você acha que o Guarani cair, volta ou até mesmo pode ganhar o título? Desse jeito? Difícil. Teve alguém aqui, ó. Apostei no Guarani. Wilson Correia. Apostei na vitória do Guarani. Devo manter a esperança? Claro que não. Então tá bom. Fernando Rodrigues, saco de pancadas, né? Aqui, Natan, Minali e Matheus. O treinador está passando vídeo para os jogadores. Guarani. Olha o Leite. Segura aí, Albert Leitor. Fez o lançamento. Tira ali de qualquer maneira a zaga da equipe do Ituano. A posse de bola do Guarani. Heitor vai para a cobrança. Arremesso manual, fez o toque, abre o jogo ali pro camisa número 10 da equipe do Guarani, que é o Luan Dias. Luan Dias já faz a abertura de bola, domina com 32, que é o Vinícius Iude. Vinícius Iude dominou, cruzamento na grande área, sai de cabeça para tirar. A bola volta ali, reboteada. Volta, escancarou ali, jogador tá caído, tá paralisado, marca falta. Falta para a equipe do Ituano. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Mais uma vez falando, dá uma moralzinha aí pra mim, vai lá no Instagram, segue lá, Gustavo Marques _ jornalista ou Gustavo Barba Azul. Você vai encontrar eu lá e lá vai ter todo o meu trabalho. Narrador esportivo. Também, pede aí o seu Instagram. Então, Gustavo _Barba Azul ou Gustavo _ Gustavo Marques. E o seu Instagram, Albert? Eu acho que é Cavalcante Santos, sei lá. Você acha? Eu acho. E também do Futebol Interior. Futebol Interior no Instagram, segue lá. Lá vem a equipe do Guarani, o lançamento feito, não consegue. Não consegue ali o atleta Renier. Renier dominou, ergueu a cabeça, foi pra cima, driblou, escancarou, ajeitou pro Anderson Leite. Anderson Leite pra Heitor, Heitor linha de fundo. Devolveu pro goleiro nas mãos do goleiro Jefferson Paulino. Que faz, hein? Deixa eu mandar um abraço pro meu produtor. Alô, Júlio César, meu parceiro, meu produtor. Um forte abraço. Grande abraço pra você, pra toda. Alô, Shirley! Um forte abraço pra você também, Shirley. Diga aí, ô Albert. Aqui, ó, Gabriel Santos. Apostei em um gol do Guarani. Dou cash? Não, pode ficar cegado agora em fazer um gol. Daniel Dantas, você falou que o ano tem 0. Romeu 8, precisa contratar uma sensitiva para desenterrar o sapo que está no campo do Guarani. Marcelo Alexandre, avisa o Pintado e a galera que dá tempo a desistir. À medida que o sapo seca, o Guarani seca no campeonato. E é assim, Saraí, será que empata? Nossa, olha lá, vem nós. Lá vem o Guarani de carrinho, você joga nela. Manda a bola pra fora, tem escanteio o Guarani pela direita. Tem escanteio, bravo Bugre Guerreiro que perde o jogo no Campeonato Brasileiro Série B. 0 pro Guarani, 2 pro Ituano. Vai pra cobrança lá de escanteio, cruzamento na grande área, toque de cabeça! Pra fora do gol, outro escanteio pro Guarani, Albert. Tem nome de lutador, né? José Aldo, lutou lá em cima com os jogadores do Guarani, escanteio, né? Cobrado na pequena área ali, tirou, mandou a bola pra dentro de fundo, outro escanteio pro Guarani, quem sabe agora. Vai pra cobrança de escanteio, a bola tá viva! Jefferson Paulino nela pra fazer defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Você ligado, você conectado junto com a gente. Vai ter mudança outra vez do Ituano. Sai o camisa 9, que é o Tony Anderson. E quem entra, Albert? 19, Salatiel. Tony Anderson, camisa número 9, vai embora. Entre o 19, Salatiel. E o camisa número 13, né? O Aloísio. Tá pronto para entrar também. Vamos ver quem vai sair. Né? Vamos ver os jogadores que vão sair. Então, camisa número 9, na equipe do Ituano, né? Vai embora. E vai Tony embora. Anderson. Isso, o 9 vai embora. Né? E entra o 19, o Salatiel. E entra o Aloísio, né? No lugar do camisa número 2, né? Camisa número 2, o Léo Oliveira. Então, o Léo Oliveira, camisa número 2, vai embora. E entra o camisa número 13, Aloísio. A informação, Léo Oliveira, desculpa, camisa número 2, Léo Oliveira. Isso mesmo, Léo Oliveira, camisa número 2, vai embora. E entra o 13, Aloísio. E vai embora Tony Anderson, 9, e entra o 19. A informação, e entrou o Salatiel, a informação para a Pizzaria do Dadá. Tá certo, você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência, hein? Muito obrigado. Vamos juntos, hein? Vamos juntos, que hoje a jornada vai até tarde, hein? Você ligado, você conectado junto com a gente. Né? Pode. Guarani 0, Ituano 2. Será que vai falar alguém? Hoje, Será que hoje não pode. Será tá, que o... tá Será que tu vai estrear ainda hoje? Quem? É nada. Tá de folga amanhã? Tô de folga, meu amigo. Ah, então a mensagem, que hora que eu mandei mensagem pra você? Então vai até alta madrugada. Era 6 e pilha. Onde você arruma pilha agora, esse horário? Tira do controle da TV. Eu não sei se isso, é cara. né? Já fez isso, né? Mas é a pequena ou é a gordinha? Ah, não lembro. Nossa, que fase. Lá vem a equipe do Ituano, linha de fundo, Olha tira ali isso. de qualquer maneira. Vai tentar ali driblar, passou do primeiro. Fez o corte, ajeitou, tira, faz o cruzamento da grande área, toque de cabeça, meu Deus. A bola tá viva outra vez, a posse de bola da equipe do Ituano, que vem tocando a bola no sistema defensivo, atrapalha essa bola, já fez o corte, domina com o Marcel. Marcel fez o lançamento lá pela ponta, tentando acionar o número 16. Não consegue, a bola vai pra fora, tiro de meta, já cobrado, peraí, Albert, lá vem o Bugre, fez o toque, domina lá do esquerdo, ele driblou, ajeitou, não consegue. Eu também acabei de lembrar Fala, agora. Albert, não, mas diga. rapidinho, uma pergunta pra você aqui, quer ver? Ó? O Ronaldo Neto, será que o Guarani ainda ganha nesse primeiro turno, Gustavo Max? Cara, olha, não sei te responder. Como você não sabe responder? Não sei. Como? O Guarani tem, ó, o Romeu. O Guarani Não acredito. Fazer um Desculpa, gol. eu não acredito. Com esse time eu não acredito em nenhuma vitória do Guarani. Eu sou bugrino, cara. Todo mundo sabe. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Guarani. Não tô falando mal da instituição. O Guarani é um clube que eu amo. Mas essa equipe é ridícula. E essa diretoria é amadora. É simples, é óbvio. A diretoria é tanto amadora que o reflexo está aí dentro de campo. Não sabe montar um futebol, não sabe colocar alguém que tenha capacidade de montar um time decente. O Guarani virou saco de pancadas do Brasileirão Série B. Apanha de todo mundo. Apanha e vai tomar um sacode no derby. Entra com os 11 no sistema defensivo. Joga por uma bola. Porque vai tomar um sacode com essa equipe ridícula. Abre o jogo, vem tocando bola a equipe do Guarani outra vez. A abertura de bola com Vinícius. Hilde, ele fez o cruzamento, tira ali o Ituano, a bola volta. O Guarani sem qualidade nenhuma. Volta com o Heitor. Heitor driblou, perdeu, caiu, pediu falta. Nada. Isso mesmo. Lançamento lá pela ponta esquerda. Lá vem o Ituano. Tem a posse de bola, meu Deus. Se segura aí, Bugrão. Salatiel, cruzamento. Minha sorte que foi. Tira de Sorte cabeça. Lançamento feito. Quem fala que tá por isso é você. Lá vem ali o atleta do Guarani. É o Renier. Renier deu a cabeça. Cruzamento errado. Tira a zaga do Ituano. Volta. Tira ali de qualquer maneira. A bola volta outra vez. Rebotear a posse de bola aí do Guarani. Trabalha a bola, domina para Heitor. Heitor ergueu a cabeça. Não tem ninguém. O Guarani se perde. Abre o jogo para Camacho. Camacho dominou, ajeitou agora. Olha aí, ó. Olha o Dantas. Driblou, virou, bateu. É gol! E que golaço! Gol! Caio Dantas, eu nunca critiquei você, Caio Dantas! O gol da esperança, Caio
Caio Dantas, eu te amo, Caio Dantas! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 30 passados desse segundo tempo, Caio Dantas recebeu, girou o corpo, bateu fraco. A batida ruim, péssima, mas a bola morreu no fundo do gol. Gol do Guarani, o Guarani desconta no brinco de ouro e vem Bugre de novo. Vamos, Bugre, pra fazer o segundo toque, sobe de cabeça. Faltava esse cara fizer o segundo, meu Deus. 2 pro Ituano, 1 pro Guarani, o detalhe é seu, Albert. Pois é, né? Tão criticado por Gustavo Marques, ele... Caio Dantas, uma jogada totalmente individual do Anderson Leite. Ele veio carregando os jogadores do Guarani escondidos atrás da marcação, mas ele estava lá. O nosso pivô artilheiro do Guarani no campeonato, né? Com 3 gols, artilheiro do Guarani na temporada do Guarani. Ridícula, né? Ele, Caio Dantas, na frente da grande área, né? 2 jogadores em cima, ele usou todo o seu corpo, ajeitou, virou em cima da zaga e com a perna direita ele bateu mascado, bateu no canto direito do Jefferson Paulino, que até pulou. Mas nada pôde fazer, que golaço, hein? Na raça, 2 jogadores em cima, ajeitou o corpo no cantinho. Ali o Jefferson Paulino se esticou todo. Joga a luva, goleirão, mas o que interessa é o gol do Guarani. O Guarani diminui o marcador. É verdade, o Guarani precisa remar bastante ainda, hein? Precisa remar bastante. Pra você ter uma ideia, Gustavo Marques, amigos, o CRB está com 8 pontos na 19ª colocação. E o Guarani na última colocação com 4. Mas o que interessa é que tem 30 minutos. Volta 15 minutos ainda, o Guarani pode empatar agora no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Ituano 2. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado, conectado junto com a gente. Atenção, torcedor, vem comigo para o tempo e placar de jogo. O almoço. Campeonato Brasileiro Série B, 32 e 30 passados. É segundo tempo e o placar está assim no Brinco de Ouro da Princesa, junto com a gente também a Rádio Regi News de São José dos Campos. E o placar de jogo está assim: Guarani tem 1, Ituano tem 2. Ainda hoje às 9h30 da noite tem Paysandu e CRB pelo Campeonato Brasileiro Série B. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Vamos, Guarani, 2 pro Ituano, 1 pro Guarani. Roubada de bola, vem o Guarani. Lançamento feito. Entrada na grande área, ajeitou, driblou, bateu pro gol. Desvio nas mãos do goleiro. Gustavo, você que é um homem de palavra, né? Quando vamos mudar a equipe do Ituano, se o Caio Dantas fizesse um gol, teremos aqui 2 gols. Não. Eu disse 2 gols. Não, se o Caio Dantas fizer um gol, você iria sortear 2 almoços. 2 almoços. Pois bem, o Caio Dantas fez o gol. E como eu sei que você tem pra lá... Sim, eu volto. Não. Se o Caio Dantas fizesse um gol, você iria fazer o sorteio de um almoço pra galera. Então você que quer participar... Peraí. Eu vou chegar em casa e vou analisar o que eu falei. Pra mim seria 2 gols. Então tá bom. Camisa número 11. Se eu realmente falei que era um gol... Eu prometo que na próxima jornada eu vou sortear 2 almoços. Então tá bom. Certo? Então lá no restaurante de Gaiô, hein? Então tá bom. 2 então, almoços. É 3, porque 1 é meu. Tá eu já ganhei esse almoço. Então, se eu falei um gol, Felipe, falei um gol ou falei 2 gols? A sua voz é a voz da jornada. Foi então, um gol. Então eu falei 2. Não falou, você falei falou. 2. Não, negativo. 1 gol. Então vamos lá. Foi embora o Anderson Leite. De novo vai tirar o Anderson Leite. E entra o camisa número 6, o Kaique. Então Anderson Leite. Então saiu o Anderson Leite, entrou o 6 Kaique? Isso, você achou que ia esquecer, dançou. E também na equipe
Opa, o tempo fez frio, ó, tapa nas costas, hein? A agressão tem que dar cartão vermelho aí. Eu falo que não tem mais respeito aqui, os caras fazem o que querem aqui. Camisa número 8, Miqueias, né? Acabou agredindo o jogador 43, do Guarani. que é o... 43 é o Renier. Exatamente, agora vamos esperar, né? Foi embora também o José Aldo, né? O camisa número 11, entrou camisa número 15, né? Que é o Gabriel Falcão. E vamos ver aí que foi marcado aí. Que houve agressão ali, nós vimos ali. Se o VAR existe, né? Se o VAR existe, o cara tá subindo o cartão amarelo pra quem? Agora virou o bololô. Vamos ver se o VAR vai chamar mesmo, como vai ser. Olha lá, primeiro lance ali, ó. Puxou o menino, né? Ali o jogador ali houve, né? Puxou o menino e colocou a mão no rosto. Pra mim foi um lance normal, é falta, beleza. Mas temos que ver aí, ó, o que aconteceu antes, né? Porque ali houve um entreveiro, né? E não houve tanto para agressão, mas depois houve agressão. Então ele deu um cartão amarelo. Vamos ver quem que foi. O Miqueias levou só cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. O Ituano joga contra o Brusque, né, no Novelli Júnior, e falta para nós. Pra cobrança de falta, a bola tá viva, pintou o segundo gol do Guarani, passe, vai embora, tiro de meta para o Ituano, Albert. O Léo Santos, né, no meio da grande área ali, né, o cruzamento, né, longe, hein? E a bola ali, né? O Léo Santos acabou cabeceando, a bola passou por cima, né? E o Romeu Fael Cardinho, não, Albert, eram 2 gols. Não, negativo. Vocês podem falei puxar. 2 gols, não. Eu falei 2 gols. Eu vou Obrigado, puxar. Rafael Cardinho. Eu falei 2 gols. Se ele fizer 2 gols no jogo de hoje, eu pago o almoço. Você acha? Não, tudo bem. Não. Eu vou revisar. Olha o que foi dito. Se o Caio Dantas fizer 1 gol, eu pago 2 almoços. Não. Puxa na live aí, pode puxar aí. Não, se eu falei então, isso, ótimo. Então é um almoço que 1 é meu. Lá vem o Guarani. Lá vem o Guarani pela direita, Luan Dias, lançamento feito, vai tentar fazer o cruzamento, nada, a bola vai pra fora. Tem escanteio para a equipe do Guarani pelo lado direito. Tem a chance, hein? Tem a chance a equipe do Guarani. Acabou de um problema, tá acabando aqui a bateria. Foi marcado o quê? Foi marcado falta mesmo, nem deu escanteio. Ali o Paraíso, ele perdeu a passada, né? E olha lá, e o Romeu 8, arroz, feijão com ovo frito não custa caro. Gustavo, pague logo o almoço. Romeu 8, será que empata, Gustavo? Quer que eu adivinhe, te diga? Então diga aí. Que o Menezes já está ficando bolado com esse ambas, igual Portugal, veio no final, isso mesmo. Vocês que gostam de fazer aquela apostinha, eu disse, Caio Dantas ia marcar um gol, né? E caso eu queria que o Reinaldo tivesse saído, entrado o Paraíso, entrou o Kaique, né? Pois bem, 37 minutos, eu acredito que o Guarani vai empatar. Vai empatar, Gustavo. Vou jogar com o Guarani, vai empatar. E vai ser assim, viu? Na Bacia das Almas. Se prepare, torcedor. Você gosta de apostar. Escanteio tá 11, hein? Olha o Renier. Fez o toque pra Heitor. Linha de fundo, cruzamento. Passou todo mundo. Caio Dantas bateu. Gol! É gol! É gol, cacete! Gol! Você é sensacional! Gol! É do Bugre! Eu levo sempre comigo! Em todo campo que eu vou, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, o torcedor que está alegre, o torcedor que está feliz. Empata o jogo Caio Dantas na marca de 38,5 passado o segundo tempo. Caio Dantas é o nome dele. Guarani agora tem 2, Ituano também tem 2, Albert. Vamos lá! Almoço vai vir de qualquer jeito. Se é 1 gol, se é 2 gols, o Caio Dantas é seleção. O Caio Dantas é ruim. O Caio Dantas é aquele chupa Gustavo Marques.
Chupa Gustavo Marques e todos que cornetaram o Caio Dantas. Jogada pelo lado direito. Eu avisei. Artilheiro do Guarani na temporada. 4 gols com a camisa do Guarani. Heitor fez o cruzamento e ele, Caio Dantas, ali dentro da grande área, livre, leve e solto, bateu no canto, esquerda agora dele, Jefferson Paulino que até pulou, mas nada pôde fazer. Chupa Gustavo Marques, chupa quem tava criticando o Caio Dantas. 2 gols do Caio Dantas, agora o Guarani empata e quem sabe vem a virada, Gustavo Marques. E vem o Guarani, vai ser os 2 almoços mais bem pagos em toda a minha vida. Vou pagar sorridente, feliz. Então, Felipe, coloca meu telefone na tela aí, por gentileza. Você que é morador de Campinas, entre em contato comigo no telefone. Os 2 primeiros que mandar mensagem no meu WhatsApp vão ganhar um almoço lá no restaurante de Gaiô, tá certo? Então, tá aí, coloca meu telefone na tela, promessa tem que ser paga. Eu fiz a promessa. Então você que é de Campinas, os 2 primeiros que mandar mensagem no meu WhatsApp 987-29-3125, os 2 primeiros, hein? Tem que ser morador de Campinas. Colocou aí, Felipe? 987-29-3125. Campinas, hein? 987-29-3125. Só para moradores de Campinas, Valinhos, tá certo? Vale, Vinhedo, não, Vale, Campinas. Só Campinas. É, eu tô só fora Campinas. Dessa, então. Mora Valinhos, se der pra vir aqui, ninguém vai sair de São Paulo pra vir almoçar aqui, né? É isso que eu quero dizer. Olha aí, então coloca meu telefone, o morador de Campinas, Valinhos, aqui, adjacências, vai entrar. Já, tem mais. Lá vem Guarani Paraíso, cruzamento. Pegou Jefferson Paulino. Cadê? Tem aí, Felipe? Felipe tá colocando meu telefone na tela. Vem Ituano. Eu tô feliz Ituano trabalha a bola, vem no lançamento. Lançou, abertura de bola. Driblou, cortou, invadiu. Bateu, é gol do Ituano. Gol do Ituano na marca de 41 minutos. Gol do Ituano, até o técnico interino do Guarani não acredita nisso daí. Para com isso, velho. O cara sozinho, velho. Salatiel, que isso? Contra-ataque mais uma vez do Ituano. 3 jogadores em cima, ele recebeu. Nossa, ele cortou o Heitor como quis. Cortou o Bacelar. Aí ele chutou, cruzado, a bola pegou no Léo Santos e a bola acabou encobrindo o goleiro, o Vladimir. Para com isso, gente. Não é possível, cara. Não é possível. Se mata pra empatar a partida. Olha só o gol que o Guarani tomou, velho. Deixou o Heitor no chão. Bateu a bola, dividiu. Não, pode parar com isso. É triste, é complicado, hein? Mas deixa eu pagar minha aposta, né? Minha aposta não, minha promessa. O Guarani tá perdendo o jogo, mas eu falei, se o Caio Dantas viesse 2 gols no jogo, eu pagaria o almoço. Então entra aí em contato no meu telefone, 987-29-3125. 987-29-3125, os 2 primeiros que mandar mensagem pra mim, eu vou pagar o almoço lá no restaurante de Gaiô, tá certo? Escanteio pro Guarani. Um abraço para todos vocês que estão na Rádios Net. Conosco também Rádio Red News de São José dos Campos. Obrigado, hein? Você que tá ligado na Rádio Red News do São José dos Campos. Vai pra cobrança lá de escanteio. Lado esquerdo. Pra você que tá ligado, pra você que tá conectado. Tem escanteio pro Guarani aos 43:30. Cruzamento dentro da grande área. O toque de cabeça, a bola tá viva. Então bateu! Gol! Do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. De prima pelo lado direito, na pequena área, manda a bola pro fundo do gol, empata o Guarani, 3 pro Guarani, 3 pro Ituano, Albert. É pra morrer do coração, o Guarani tomou um gol bobo do Ituano, o Salatiel
né? E ali depois o primeiro ataque do Guarani, um escanteio mais bobo ainda, cobrado pelo lado esquerdo. Ali a bola na primeira trave, o Douglas Bacelar acabou tocando na bola e a bola sobrou pelo lado esquerdo para ele. A bola veio quicando, é verdade. Heitor nem esperou, nem pensou, mandou o bambu de perna direita, afundando a rede do goleiro Jefferson Paulino, que só pulou. Mais nada pôde fazer. 45 minutos do segundo tempo, mais 7 minutos de acréscimo. Quem sabe, hein? O jogo aberto, quem sabe o Guarani possa, mais uma vez, tentar a vitória, Gustavo Maqui. Quem sabe, 45, 7 minutos a mais. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 45:30 passados, segundo tempo, e o placar tá assim, 3 pro Guarani, 3 para o Ituano, e amanhã tem Santos e Goiás na Vila Belmiro pelo Brasileirão Série B. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. E vem de novo os caras. É com Vinícius Paiva, dominou o cruzamento. Passa para todo mundo, pega o goleiro Vladimir. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência, hein? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência de todos vocês. 300 simultâneos. 300 simultâneos no YouTube. Eu já fiz essa marca com você, hein? É a segunda vez que eu resisto a essa marca com você. Na minha primeira passagem aqui nos canais Futebol Interior, nós batemos 300 simultâneos também. E vou falar pra você o jogo. Diga. Cruzeiro 3, Guarani 3. Aquele golaço do... O mesmo placar do jogo de hoje. Por incrível que pareça. 3-3. 3-3 num jogo parecido, um gol, Isso, um faz um gol aqui, outro faz de lá. 3-3. Que coisa, hein? Você ligado, obrigado pelo carinho da audiência, hein? Obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado. Vem o Vinícius Paiva, lado esquerdo, vai tentar fazer o toque, domina, ajeitou, foi pra cima, gira o corpo, olha pra cá, olha pra lá, faz o toque, a devolução feita. E um bom recorde pro jogo ser o Brinco de Ouro, viu, Albert? Oi? É um bom número. O jogo... sendo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vinícius Paiva fez o toque, pediu a falta, deu ali a vantagem, vem o Ituano, meu Deus, não pode. Não! Lá vem, não! Bateu pra fora, era Ari de novo, sempre pelo lado direito, o Miqueias, quase o Ituano faz o quarto gol, hein, Albert? Quando o Ari Borini, quantos minutos de acréscimo ele deu? Deu 7 minutos de acréscimo, o Davi Veloz gritou gol, sai fora. Falcão, ganharam mais um inscrito, isso mesmo, gente. Aí, Gustavo Marques, aquele abraço, Alan Santos, gente. Alô, Alan, um forte abraço. Viu, gente? Isso mesmo, ó. Futebol Interior aí no YouTube, ativa o sininho, né? Compartilha, a emoção até o final. Na Rádiosnet também, um bom número também. Exatamente. Na Rádiosnet, a abertura de bola. Vem carregando ali a equipe pelo Guarani, fez o toque pelo lado esquerdo, vai Guarani, cruzamento na grande área, Jefferson Paulino para fazer a defesa. Que fazem, Alan Santos, que fazem. Esse Guarani ainda vai me infartar um dia. Lá vem a equipe do Ituano, domina pelo lado direito, consegue a recuperação, vem carregando a bola, o lançamento feito, a bola vai pra fora, tem arremesso manual para a equipe do Ituano, tem cartão amarelo pro jogador do Guarani. É o Paraíso, Albert? Pelo que eu tô vendo ali, é o Camacho, né? Ali ia tomar um drible, né? Camisa número 7, o Vinícius Paiva, né? Que fez o segundo gol do Ituano, né? Pelo lado direito ali o Camacho acabou fazendo ali a falta, né? Falta tática, né? Mas é perigoso, né? Final do jogo. E o Ari Borini, manda um abraço aqui para Taboão da Serra. É isso mesmo. E Reinaldo Lima. Oi. Dá um print aí na audiência. Registra esse momento, dá um print tá. aí. Eu não sei, nesse celular aqui eu não sei dar print, não. Dá um print aí, Felipe, na audiência, por favor. Dá um print aí. Eu não sei dar um print. Dá trabalho pra ter uma audiência dessa. Vai pra fazer o cruzamento lá pelo lado direito. Só porque caiu. Tem ali a posse de bola, equipe do Ituano. Entra mais 4 aí pra ficar bonito. Vai pra cobrança, cruzamento. Sai, Heitor, pra tirar. Tira de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada outra vez para a equipe do Ituano. O toque feito, conseguiu recuperar o Reni.
Renier, botou pra correr, vai Dantas, vai Dantas, vai Dantas, a bola vai pra fora. Público e renda. Arremesso, mano, público e renda, informa Albert. Público total, 2.849 torcedores, né? Com uma renda de R$ 55.390. Público total, 2.849 para uma renda de R$ 55.390. A informação para concessionária Sim. Deixa eu mandar um abraço para o Augusto de São João da Barra do Rio de Janeiro, torcendo pro Guarani. Alô, Augusto Cardoso, direto de São João da Barra do Rio de Janeiro, curtindo e torcendo pro Guarani. Lá vem o Ituano, faz a inversão de bola. A bola vai para fora. Tem arremesso manual para o Ituano, o tempo passa, 50, passa do segundo tempo. Vamos Guarani, mandando abraço também para o Conte Comigo Mengão, manda um abraço para Duque de Caxias, Rio de Janeiro, um abraço então para Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esse aí não sofre, né, com o Flamengo, né? Não sofre. Esse aí não sofre. Nem um pouco. E quando ali tem duas bolas no gramado, né? E aí que tá, né? Que eu falo pra vocês, ó, arrumei o almoço aí pra galera, hein? E olha, faça que nem o Augusto Cardoso, me siga aí no Instagram, @GustavoMarques _jornalista ou @GustavoBarbazu. Você vai achar nesses dois nomes o meu Instagram. Gustavo Marques Jornalista ou Gustavo Barbazu, me siga lá no Instagram, que nem o Augusto Cardoso mandou mensagem pra mim aqui. Lá vem a equipe do Guarani, palmas, Everton, voltou, vai, Heitor! Que isso, pega de primeira! Era chance, Heitor. A bola volta reboteada, tem posse vai, de bola Guarani, vai, Guarani. Heitor. Ergueu a cabeça, o Heitor, cruzamento. É agora, saiu Jefferson Paulino. Tira o doce da boca de Renier. Tem tempo ainda. Vai, Guarani. Vai, meu bugrão. Vai, Guarani. Vai com a fé. Vai com a fé não costuma falhar. Vai, Guarani. Toque de bola, domina. Vai o Guarani, cruzamento, desvio. Arremesso manual, Vinícius Nilde tentou fazer o cruzamento, não consegue. Falta um minutinho. Um minutinho, o Guarani tem a posse de bola. Lançamento na grande área, a bola tá viva, ajeita e cruza. Ganha um escanteio, que vem o goleiro. Ganha um escanteio! Estrupício! Linha de fundo pra ganhar o escanteio, não consegue. Acabou. Apita o Felipe Fernandes de Lima. O Guarani empata aos trancos e barrancos com o Ituano. O Guarani empata aos trancos e barrancos com o Ituano. 3 pro Guarani, 3 pro Ituano. Que jogo, meu amigo Albert. Que jogo. Que jogo, 311. Agradecer. Você conseguiu printar aí, ô Felipe Marques? Você conseguiu printar aí? Que jogo. Jogo emocionante. Apesar do resultado ter sido péssimo, né? Para as pretensões do Guarani aí, né? Conseguir aí o seu... né? Deixar até mesmo a equipe do Ituano, né, a posição ao contrário, né, o Guarani passar o Ituano, o Guarani continua, né, na última colocação, mas uma coisa é certa, né, apesar, né, de todos os males, o Guarani saiu de um 2-0, né, e o Guarani teve forças para empatar, né, 2 gols do Caio Dantas, o Caio Dantas que arrumamos aquele rango, avisei, né, eu avisei. Agora o Gustavo Marques, eu avisei. Mandarem mensagem pra mim. Tudo bem, agora. Tudo bem, mas eu avisei. Até agora ninguém mandou mensagem. Eu avisei. Cadê o telefone? Deixa o telefone na tela. Eu avisei. Eu fiz a promessa e eu vou então pagar. Tudo bem. Né? E aqui, eu ó, disse o Caio Dantas. Braço Brasil, ó. Grande abraço essa dupla fera. Obrigado, Carlos Eduardo. Mande um salve pro meu tio. É isso exatamente. Ele é Guarani. Isso é legal. Quem que é esses o tio dele? Não leia, não. Não dê uma sair, não. Só se for, né? Mariana, de Guarani, é time indígena, sim. Seu vozão na torcida. Wesley Gonçalves, estou nos Estados Unidos assistindo. Fabiana Marques, 4-3. Abraço para os Bequinários de Montemor. Um abraço para vocês. O Falcão, esse jogo tá mais emocionante que a Eurocopa. Teus Analista, mande um salve aqui pra galera daquela mecânica, né? Que ele gosta tanto, né? Qual mecânica? Aquela mecânica que ele gosta. Dá uma olhada ali. Não, dá um abraço. Manda. Então manda. Eu não tô vendo. Não, então tá. Então manda mensagem pra essa mecânica aqui, ó. Não é porque é merchan, mas tem que mandar. Exatamente. Cadê? Então, deixa eu mandar um abraço aqui. Cadê? Manda pra ela. Um abraço para a galera do... Cadê? Galera do Turbo Cima. Mando sim. Boa. Então, mandando um abraço então pra galera aqui do Turbo Cimas, ligado aqui no Futebol Interior. Fechou, essa foi bem essa, hein?
Mas tudo bem, mas o que interessa é o seguinte, ganhamos o almoço e o Guarani um empate. Não ganhamos, não. Ganhamos. Pera aí, ganhamos o almoço. Tanto criticado, o Caio Dantas meteu 2 gols na sua testa. Vamos ouvir ele, o artilheiro da noite do Guarani, Caio Dantas. O que vocês precisavam, mas é um resultado que serve para pelo menos dar um pouco mais de confiança e ânimo para vocês, para a sequência da Série B. Boa noite. Boa noite, um momento horrível demais. A gente é um grupo que trabalha bastante. Enfim, as coisas não vêm acontecendo, mas a gente não vai deixar de acreditar. Vamos continuar trabalhando quietinho, que uma hora essa fase passa, não é possível, tudo passa nessa vida e não é possível que essa fase não vai passar. Vamos continuar trabalhando que uma hora passa. Tá aí, meu atacante, mas é isso tudo mesmo. passa, tudo passará. Mas tá aí, meu atacante, isso mesmo. Meu atacante, antes de começar aí, mas que eu vou falar pra você? Escutei tanta piada do Gustavo Marques. Ô, Felipe, eu quero até você... Ô, Felipe, você que cara que manja, quando tiver tempo, eu quero que você clipe, né, os momentos que o Gustavo acabou tripudiando o Caio Dantas. Concordo com você, Rafael Cardi. Aí depois... É Rafael Cardil? É, Rafael Cardil manda aqui. Não mudo minha opinião. Acho um atacante fraco, eu também não mudo a opinião. Não, tudo bem, mas você chegar e tripudiar o atacante... não faz mais que a obrigação dele. Agora a obrigação... Ganha não sei quantos mil no Guarani. Exatamente. Né? É mais a obrigação dele. Ele tem que fazer esse trabalho. A bola não chegar, eu não vim passa aqui fome. narrar os gols, eu não vim aqui trabalhar, eu não faço mais que a minha obrigação. E o Caio Dantas não fez mais que a obrigação dele. Ele é atacante, tem que meter gol, tem que fazer gol, ele ganha pra isso. Você tripudiou o cara foi e meteu 2 lapadas na sua cabeça. Toma. Ó o Caio Dantas, não fez gol, ele fez assim, ó, toma. Depois eu pedi Felipe Marques ele clipar a parte que o Gustavo Marques tá arrebentando o Caio Dantas e depois na hora do gol que ele fala que nunca criticou, tá? Muito obrigado. Vamos pagar um intervalo? Vamos lá. E eu volto em seguida com vocês, nós vamos brincar muito, vamos bater um papo, vamos dar notas do jogo, vamos ouvir aí o técnico interino do Guarani, tudo isso e muito mais, não sai daí, hein? Não sai daí que tudo isso e muito mais você vai acompanhar logo depois do intervalo comercial. Cultura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques.
Estou aqui junto com vocês. O Osmar Dangar diz assim: apostou almoço se o Caio Dantas fizesse o gol agora. Multiplica o almoço vezes 2. Boa, Osmar. Promessa é dívida. Você Fez viu, aposta ao vivo. Fiz aposta, Fez. inclusive, já deixei quase 8 minutos meu telefone na tela. É mesmo? Né? É? Tá aí, ó. 8 minutos? 8729-3125. Você que é morador de Campinas, né? Que é torcedor do Guarani, certo? Ele tem que comprovar que é torcedor do Guarani. Tem que ser torcedor do Guarani, que eu não vou pagar. É, Vou só que pôr te pretando, né? Não, torcedor do Que Guarani. aí vai lá e só. ainda fazer acusação com a minha cara. É, exatamente. Né? Torcedor do Guarani Campinas. Se for de Campinas, manda mensagem. Os 2 primeiros que mandar mensagem no meu telefone já ganhou um almoço no restaurante de Gaiô. Tá certo? Manda mensagem. Os 2 primeiros. 987-29-3125. Os 2 primeiros. Aí, ou almoço ou 2 ingressos pro Happy Hour, comida de boteco à vontade. O quê? Mais de 4 horas de comida de boteco à vontade toda aqui. Eu acho que chegou uma mensagem no seu celular aí. Tô esperando. Eu tenho vou te certeza. mostrar. Pode olhar que chegou. Eu tenho certeza mostrar. absoluta. Opa, chegou sim. Não. Albert Cavalcante, não. Um é meu. Não. Ah, você não. Um é meu Repetindo, eu fiz a promessa. Vou voltar que eu falei. Falei que se o Caio Dantas fizesse 2 gols no jogo de hoje, eu pagaria 2 almoços, certo? Então tô aqui, ó. Meu telefone tá na tela. Vocês, os 2 primeiros que mandar mensagem, ou vai ganhar almoço, ou vai ganhar uma quinta-feira de Happy Hour. Vai comer à vontade, 4 horas de comida de boteco. Tem torresmo, tem calabresa, tem frango a passarinho. Ainda dou mais uma caipirinha pra cada. Opa! Certo? Então manda mensagem. Então beleza, então vamos lá. Tô esperando. Até acabar a jornada. Se não mandar mensagem, eu não vou pagar. Ó, E não vou ampliar pro outro jogo. Tem que ser agora. Então, Deixa meu telefone na tela aí, ô Felipe. Até o final da rodada. Eu vou mostrar aqui. Se alguém mandar mensagem, eu vou pagar um Happy Hour. Já ganhou. 2 Happy Hour aí na quinta-feira. E uma caipirinha pra cá, 2 caipirinhas. Então os 2 primeiros que mandar mensagem pra mim no telefone que tá na tela. E agradecer a vocês, né, que participaram da nossa jornada, né, mais 310, 311 simultâneos, tá? O Silvio Espinola, né, estamos aguardando o Guarani em Montemor, né? Domingos Bergantin, né? Albert, acabou a firula, abraço aos profissionais do futebol interior que fazem, meu amigo. Pois é, né, não sei qual que é o esquema, né, da firula, né, se são jogadores, né, mas foi sofrido, foi dolorido. Rafael Cardil, Albert, agora que eu acho esse Vladimir um goleiro muito fraco. Ele sai muito pouco na bola e esse gol até ele levou essa bola, era dele, sem dúvida. Então, já mandei. Dá mandei. até um sobrenome. Então, velho. Você já ganhou presente demais hoje, né? Chega. Não, eu vou seguir, não. Boa, isso é verdade. Mas tudo bem. Eu concordo em partes, tá? O gol desviou, né? Houve o desvio, a bola acabou, né, encobrindo. Eu acredito no gol do Maxwell contra o ABC, eu acredito que foi falha assim dele. Mas hoje ele salvou em 2 oportunidades aí, eu não acredito que... Ih, já chegou, hein? Opa! Já chegou. Opa, já chegou, isso mesmo. Olha aí, ó. Boa noite, quero jantar ou almoço, sou o Guarani Roxo. Já ganhou, uma já ganhou. Lá, já aí você escolhe, ô Janaína Alves, né? E se for com o marido, eu dou 2 ingressos. Não, mas esse KKK no final aí... Não, é roxa. Não, é roxa, então beleza. Então tem que provar. Torcedor, né? Foto, camisa do Guarani, viu? Depois manda, assim que acabar o jogo, eu vou chamar você aí. Isso. Até amanhã cedo eu chamo você aí, Janaína. E aí eu marco a data pra você ir. Ou no Happy Hour, acho que ela vai escolher no Happy Hour, né? Acho que o Happy Hour é mais vantajoso, né? Mas ela escolhe. O meu né? almoço tá garantido. Não, pera aí. São os ouvintes, né? Então, aqui, lá, mandou foto com a camisa do Guarani. Ganhou. Não, mandou do filho, mas tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Já ganhou. Um almoço já tá garantido. Bota mais um. Exatamente. Do Albert, que é o do Albert. Então vamos lá. Rafael Cardil, quem é o reserva do Vladimir? É o Douglas Borges. Deixa pra lá, deixa o Vladimir mesmo. Tem que voltar o Pegorari que voltou, né, treinar com bola, depois de um tempo de inatividade, né, quebrou a fíbula, né, e agora está voltando, está em campo, voltando aí, graças a Deus, né. Alan Santos, Guarani só vai começar a vencer quando o Bruno Mendes voltar, então dançamos. Né, só no metade do campeonato pra baixo aí já não dá. DJ Digo, e aí, jogo duro, hein? Pois é, foi duro, hein? O jogo foi duro. Você sabe, né, que o mundo, né, é uma roda gigante. Então você sabe, né? Um dia a gente tá em cima, né? Um dia tá embaixo. Mas assim, valeu, um abraço. Fábio Fernandes, jogão dos últimos tempos. Foi mesmo, foi um jogão. Tem a vida, é trem, bala, boy. Perdi 300, rapaz do céu. E eu avisei, hein? Não sei mais quem também avisou aqui que ia sair gol. Falei, mas foi no minuto seguinte e ia sair gol. Mas
Se falasse que ia ser o Caio Dantas 2 vezes pra sair, ninguém acreditou. O gostoso é ver a cara do Gustavo Marques, essa cara de pastel. É que gostoso ver a cara do Gustavo, essa cara de pastel. Não, cara de pastel já tem. É, pastel não, mas sua pastel, mas pastel com aquele óleo, sabe, velho, envelhecido. Que delícia, você é louco? Eu tô fora de ganhar. Aham, mas você torceu pro Guarani ganhar? Você é o Vladimir, você é o... É o Caio Dantas, né? Boa, mas tudo bem, entendeu? Mas vamos seguir a pauta? Vamos lá. Vamos falar de seguir a pauta, vamos para mais um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida. Lembrando que eu prometi aqui o almoço, já ganhei aí... já recebi aqui o nome mandando foto da família inteira com a camisa do Guarani, Albert. Olha aí, ó. E outra, aí, ó, Domingos Bergantin, a firula era você, abraço, o que? A passado. Eu não entendi. A firula era você, a B8, abestado, ele quer dizer, sei lá, acho que é isso. Ah, então tá bom, eu não sei, a firula, acabou. Janaína Cássia Café Alves. Ela já garantiu o almoço. Viu? Né? É isso aí, Janaína. Viu? Graças a mim, viu? Vocês têm que agradecer também a mim, tá? Que se não Por fosse. Que não? Se não fosse. O cara vai falar mal de quem, meu? Do meu matador, 4 gols. O cara veio homem gol, só pra você chegar. Ele tava passando fome. Colocou o Paraíso. Hoje tem pizza do Dadá? Obviamente. Já chegou, já pedimos antes, já tá aqui já, né? Vocês são sensacionais. Então vamos lá, Enquanto nós vamos pro rápido intervalo, peça pizza no restaurante do Dadá, hein? Pizzas deliciosas com sabores espetaculares para que você venha saborear. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Yes. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. 20 horas, 10 minutos, cidade de Campinas, fim de jogo no ar, junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior. Como é que vocês estão? Que legal, hein? Espero que sejam todos ótimos. Canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é de Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. Também, Valinhos FM, Wagner Faneco é o presidente, equipe técnica de Mayra Siqueira e Gustavo Baldezin. Também, né, está junto com a gente na transmissão desse jogo, mandando um abraço para a Rádio Regi News de São José dos Campos. Então, Rádio Regi News de São José dos Campos, junto com a gente em cadeia aqui com os canais Futebol Interior. Vamos lá, Albert, quero o seu comentário aí desse jogo do Guarani, enquanto eu vou
escrever um pouquinho pro portal aí, você deixa aquele comentário espetacular aí, o Albert. Não precisa fazer o comentário final não, pode ir. Você manda bala? Isso, pode deixar. Não, mas se você quiser fazer o comentário final... Não, manda bala, então você manda bala aí, então. Então beleza, então vamos aí, né, essa partida maravilhosa. O né? seu comentário, sua análise desse primeiro tempo, desse segundo tempo, você acha que teve alguma evolução, onde o Guarani pecou para não ter saído com a vitória? Vamos lá. Boa, né? O Guarani, um jogo maravilhoso, né? Pra quem não torce pra Guarani nem pro Ituano, foi um jogo maravilhoso. Pra quem gosta de aposta esportiva, foi um jogo maravilhoso. Pra quem gosta, né, de ver gols, diversão, pra quem gosta, né, de emoção, essa partida foi maravilhosa. Porém, entretanto, para as pretensões tanto de Guarani e de Ituano, foi um resultado péssimo, né? O Ituano vem de derrota, assim como o Guarani, né? Mas o Ituano tomou uma sapecada em casa, o Guarani tomou uma sapecada fora. O Guarani tinha toda expectativa de jogar contra a equipe do Ituano, né? E conseguir os seus 3 pontos, né? Lembrando que o Guarani só tem uma vitória no campeonato e agora tem seu segundo empate. O Guarani, com esse resultado, o Guarani vai para 5 pontos, né? E o Guarani fica lá, né? Tá ali amargando a zona de rebaixamento, na última colocação. E o Guarani com um técnico que, né, o interino Marcelo Cordeiro, que em 2 partidas aí fez mais aí que o Júnior Rocha, vamos dizer assim, sendo que o Júnior Rocha conseguiu, né, uma vitória, né, mas indo brinco de ouro da Princesa contra a equipe do Botafogo, né, o Guarani que caiu de bico, né, tanto no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e agora também. E na minha humilde opinião, com os limões que encontrou o técnico Marcelo Cordeiro, ele conseguiu fazer uma limonada ali, faltou um pouquinho de açúcar, né? O Guarani se apresentou bem, né? Mais uma vez no primeiro tempo, mas o Guarani sofre com os erros individuais, né? A ideia de jogo é legal, né? A ideia de jogo é boa, né? Você teve ali pelo lado esquerdo ali o Vinícius Cauê, você teve ali, né? Você colocou o Rafael Freitas, né? Você tentou algo diferente, isso que os outros treinadores conservadores não faziam, né? Morriam em suas convicções, morriam nas suas, né? Essa partida, por mais que o técnico o interino Marcelo Cordeiro tenha, né? Por exemplo, eu não entraria com o Reinaldo, eu entraria com o Paraíso, né? Daria mais minutagem pro Paraíso, né? O Rafael Freitas não deveria ter saído como saiu, né? Ele deixou o Reinaldo. Fora essas questões nominais, né? O Guarani apresentou no primeiro tempo uma organização, mas tudo vai água abaixo quando o Guarani leva um gol. Isso é normal, o psicológico, né, da equipe, pela zona de rebaixamento que tem, né, a pressão que tem de todos os lados. O Guarani o Guarani mostrou uma força que normalmente nós não víamos isso no final do Campeonato Brasileiro no passado, muito menos no Campeonato Paulista e muito menos ainda nesse Brasileiro. Né, o Guarani teve posse de bola em muitos momentos e sofreu naquela, né, em propor o jogo. O Guarani com o Luan Dias, depois o Luan Dias entrou no lugar do Bruno Oliveira que foi um pouco apático, né? O Luan Dias também, né? O Guarani insiste em fazer a dobra pelos lados, né? Não jogando pelo meio, mas na partida de hoje, né? O meio-campo totalmente, né? A equipe do Ituano povoou o meio-campo. O Guarani tinha dificuldades para poder fazer a tabela, infiltrações, né? A velocidade que o Guarani perdeu com o Diogo Matheus ganhou com o Heitor, né? Tanto que ele foi coroado com o gol, né? E assim, o Guarani conseguiu criar um pouco. Foi a pulso? Foi a forceps? Foi. Mas uma melhora foi mostrada, né? O Guarani conseguiu fazer, o Guarani vai evoluindo. Fez 2 gols na partida passada, foi derrotado. Fez 3 gols nessa partida, teve um empate, né? Quem sabe agora para a próxima partida, né? O Guarani precisa aí que a próxima partida é contra o CRB fora de casa. O CRB também que não vem passando um momento bom no campeonato. Quem sabe o Guarani possa, né, chegar no equilíbrio. Agora nós iremos descobrir se será com o técnico novo, né, o Pintado, ou será ainda com o Marcelo Cordeiro. Acredito que o Pintado já está acertado, né? E vamos ver quem vai conseguir melhorar nessa equipe, né? Tentar, porque a janela só abre dia 10 de junho. Até lá nós temos a partida contra o Brusque, né? Contra o CRB, temos depois o derby. Então, o que o Guarani precisava testar, ele já testou, né? Esse é o elenco até o dia 10. Estão chegando caras novos. Espero que o Guarani vá no mercado e faça valer, né? O Toninho Cecílio, né? Vai estar à frente das negociações junto com o Danilo Silva. Que o Guarani acerte nas suas contratações
porque com 4 pontos, né, faltam 41 pontos para o Guarani tentar se livrar da zona da Série C. E vai passando o tempo, 11ª rodada, né? 11ª rodada, em casa. E você empatar com a equipe que está, né, lutando, o campeonato do Guarani é esse, né? Do 14º até o 20º. E o Guarani vai tentando, vai buscando fora. Mas o Guarani, ele precisa mudar os seus conceitos, né? Mas como mudar meus conceitos com as mesmas peças? Está aí, né? O técnico Pintado vai chegar, né? Ele que entende, ele que foi volante, né? Durante sua carreira ele foi volante, né? E tomara que o ponto forte dele seja arrumar a zaga, porque o Guarani toma gols bobos assim, que é impressionante. Em contra-ataque, 5 contra 3, Reinaldo perdendo a bola na frente, todo mundo no campo de ataque, o desespero, né? Na verdade o Guarani é um time desesperado, e o Guarani conseguiu, no famoso desespero, também conseguiu um empate. E se não fosse a bobeada, né, poderia ser o placar aqui, o Heitor poderia ser o gol do Heitor, poderia ser o gol da virada, que seria épico, seria sensacional. Mas o Guarani peca pelos próprios erros. O Guarani precisa de material humano urgente, que muitos dos titulares, né, os jogadores que cheguem para ser titulares e não reservas do que estão. O Guarani precisa de uma mudança profunda. E só lembrar, né, que o Caio Dantas, se a bola não chegar nele, ele passa fome. E quando a bola chega, ele teve 2 chances hoje e marcou 2 gols. Então, o Guarani precisa disso, né? Que seja essa seja a tônica do Guarani. Tem uma chance, guarda. Tiver 2 chances, guarda. E sabe se defender. O Guarani, ele soube hoje guardar, mas não soube se defender. E assim ficou o placar em 3-3. Gustavo Marques. Certo, esse é Albert Cavalcante trazendo aí o seu comentário desse jogo aí que o Guarani empata dentro de casa no placar de 3-3. O Guarani, infelizmente, não conseguiu a vitória, mas pontuou aí apenas 1 ponto na competição. Diga aí. E aqui o Domingos Bregantin Júnior. Gustavo, veja sua caixa de mensagens, estou sem atos. Então, pra você dar uma olhada. Aqui, inclusive, Albert, no dia em que no dia que eu marcar aí com... Inclusive, esse quem é o nome dele? Qual é o nome dele que eu não vou ficar sem mensagem? Quem? O Domingos Bragantini Júnior. Se mora em Campinas, já ganhou ele e a outra bugrina aí que também ganhou. E a firula era você o ano passado. Eu vou pedir para que você esteja comigo nesse dia. Sim, claro. O pessoal conhecer a gente também. Sim, claro. Certo? Mais um rápido intervalo, Albert? Depois Vamos voltamos lá, aí para falar mais de Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Certo, positivo. 21 horas e 24 minutos. Vamos abrir aí as notas do jogo. O Felipe Marques, pode ser? As notas do jogo e depois tem o craque também? Vamos começar então pelo craque do jogo, pode ser? Claro que sim. Pelo craque do jogo, né? Só não pode votar no Caio Dantas, tá bom? Tá bom. Ou então já coloca o Caio Dantas, é craque do jogo, pronto. Não precisa nem estender, não, vamos estender aí, vamos conversar aí. Vamos aí, solta a vinheta aí. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Não tem essa vinheta, hein? Nossa, faz tempo que essa vinheta não toca aqui nos canais do Futebol Interior. Amado, achou, ele conseguiu achar aí, Felipe. Felipe tava guardado aí nos quatro cantos aí. Albert Cavalcante, pra você, o craque do jogo. Bom, o craque do jogo hoje, né, ele acabou, né, obviamente não tem como não votar nele, né, ele que é o artilheiro do Guarani, né, na temporada, olha que situação, na temporada e no campeonato, né, ele fez o seu quarto gol com a camisa do Guarani, ele que normalmente é muito criticado, é verdade, né, porque esperamos mais dele, né, muito voluntarioso na partida de hoje, e aquela, né, se não foi na técnica, foi na raça, né? O meu voto é pra ele, né? Acho que é unanimidade aqui, né? Não sei se tem votos aqui no YouTube, mas tem unanimidade. Não, é a voto aqui, o craque do jogo pra mim é o Caio Dantas, que fez os 2 gols aí e acabou aí ajudando o Guarani, né? Chegou o empate, depois obviamente o Guarani tomou o 3º gol, parecia videogame, né? E depois acabou o empate, né? Empatando com o Heitor. Pra mim o craque do jogo é ele. Golaço, né? O primeiro gol ali, usando toda a sua técnica, sua força, acabou fazendo o gol. Pra mim, o Caio Dantas. Caio Dantas, eu voto? Ele vota, o Felipe? O narrador vota? Eu voto então para... Você tá de o brincadeira. O craque do jogo vou passar pro Heitor, né? Heitor fez... Mentira, gente. Não posso ser... pelo amor de Deus. Eu não posso ser hipócrita, né? Eu voto também no Caio Dantas. Por ele ter feito 2 gols, eu voto é pro Caio Dantas. Ele que arrumou o almoço pra nós. O melhor em campo, o craque do jogo. Positivo, então Caio Dantas foi aí
o craque do jogo. Vou passar já os ganhadores, tá, Albert? Pra ver que o negócio que é sério, tá? Ah, sim, claro. Os ganhadores que, evidentemente, ganharam o almoço aqui nos canais Futebol Interior aí, nessa aposta que eu acabei aí fazendo, né? Dançou, loucura. Não, Tem a música, não tem a música da Maria Mendonça? Loucura, loucura. Ah, mas você dançou, você nunca e imaginou. Que se dane essa minha loucura. Mas você nunca imaginou que o Cardantes ia fazer um gol, que você postou um gol, né? Você falou 2. Ah, que delícia. Ele Posso fez dizer os nomes que ganharam? Pô, claro, obviamente. O Bergantin, que eu já mandei aqui, é Domingos Bergantin Júnior. Isso. Domingos Bergantin Júnior, né? Já informei ele que amanhã eu entro em contato, marcando a data e o horário, certo? Deixa eu ver aqui a outra que ganhou. Foi a Janaína Alves, certo? Certo. Já tá aqui. Já mandei mensagem dizendo que amanhã eu mando mensagem informando a data e o horário do almoço. Mas peraí. Tá faltando mais alguém aí nesse almoço. Por que tá faltando Ué, mais? tá faltando mais alguém nesse almoço aí, né? Peraí, tem mais uma pessoa. Então eu vou ter que dar 3, certo? 3, porque 4. 3 pessoas mandaram mensagem. Então a Janaína Cássia. Peraí, vamos lá. O Domingos Bergantin. Yasmin Silva. Yasmin certo? Silva. Yasmin Silva, marca aí. Yasmin Silva. O Bergantin. Janaína Alves. E Domingos Bergantin. E o Domingos Bergantin. Isso, já. Então, peraí. Tá, mandei mensagem pra todos aqui que amanhã eu vou retornar peraí. falando a data em que eles podem aí almoçar. Mas tá faltando aí um aí. Faltando quem? O Albert Cavalcante. Não, você tá fora. Você já ganhou. Cadê o seu presente de novo? Cadê? Você eu até guardei já. Gente, o Gustavo Marques, eu não sei o que tá acontecendo com o Gustavo Marques, mas ele está... Você não sabe. Eu nem imagino o que acontece com o Gustavo Marques. Você não sabe. Eu nem imagino o que tá acontecendo com o Gustavo Marques, mas vou falar pra você, agradecer mais uma vez o Gustavo. Agradecer. Né, Gustavo Marques, né? Vou gravar. Exatamente, Grava aí, Felipe, esse momento. Grava aí, manda pelo presente, né? Peraí, pode de novo, preciso gravar, né? Vamos lá, grava Faz aí. tudo bonitinho. Cadê meu fone de ouvido aqui? Você tá usando tudo também. Cadê meu fone de ouvido? Você tá com 2 fones de ouvido, ó. Eu tô. Cuidado, né? Pelo amor de Deus. Nossa, Albert, que isso, cara? É emoção, né? O Guarani conseguiu um empate, né? E consegui um empate, mas tudo bem, né? Grava esse daí, Felipe, manda pra mim. Eu quero agradecer aí ao Gustavo Marques por realizar um dos meus sonhos, né? Eu realizei o sonho. Obviamente, né? Você sabe que na década de 90, né? Todos nós gostaríamos de ter aí os consoles, né? Os videogames em casa. E por várias questões, né? Muitos aí não foram afortunados em ter um console. E o único que eu tive foi quando eu comecei a trabalhar, era o Super Nintendo, e eu sempre gostei de jogar futebol. E nele existia o International Super Soccer, ou se não, o Ronaldinho Soccer. E comentando com o Gustavo Marques, comentei na jornada passada, eis que o Gustavo Marques faz faz essa surpresa pra mim. Quero agradecer mesmo, Gustavo, de coração mesmo, viu? Coração mesmo, você é sensacional. Aqui tem mais de 20 mil jogos. Eu quero agradecer mesmo de coração, viu, Gustavo? Você é sensacional. Você merece, Albert. E você é um cara que, quando eu comecei a minha carreira, hoje estamos aqui juntos, né? Comecei minha carreira definitivamente. Você foi um dos meus apoiadores, me ajudou. Hoje estou aqui, agradeço muito a você. Você sabe muito bem por tudo que passamos juntos, né? Os momentos ruins e momentos bons. Então eu quero agradecer mesmo de coração que... Sabe, isso aqui pra mim, você não sabe o quanto vale isso aqui pra mim. Pode aparecer só um simples joguinho, mas você não sabe a felicidade que você tá fazendo desse menino, né, que existe ainda dentro de mim. Muito obrigado mesmo, viu, Gustavo? Você é sensacional. Tamo junto, você merece. Dá um beijo aí no Arthurzinho e pra toda a família. E é um presente que daqui uns tempos eu vou ter que me ausentar, né? Então deixa um presente todas as vezes que você vê o Ferreira fazendo gol lá no Super Nintendo. Você lembra de mim na narração? Pô, todo dia eu vou ver você então. Todo dia eu vou lembrar de você então. Vamos então com as notas do jogo, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso aí, as notas do jogo. Vamos lá, o Albert começando com o Vladimir, o goleiro do Guarani. Alguns criticaram na live o Vladimir, mas eu não coloco toda a culpa no Vladimir, não. Né? Sei lá, mas aí só nota. Tudo bem, né? A gente aceita, né? A gente ainda tá com aquele gol do ABC, né? Aquele gol de voleio do Maxwell Cruel, né? Em cima, mas na partida hoje ele teve 2 intervenções ali que foram importantes. O gol que ele tomou, né? O terceiro gol que ele tomou ali, a bola acabou desviando e a bola acabou subindo, né? Ganhando altura e acabou encobrindo o goleiro.
né? Mas o Vladimir, quando exigido, né, de forma mais sintosa, teve lances no primeiro tempo ali que ele, né, foi marcado impedimento ali, ele fez uma bela defesa, também teve outras chances, né, da equipe do Ituano. Eu vou dar uma nota 6 pro Vladimir, tá? Nota 6 para o Vladimir. Tá, nota 6 pro Vladimir, certo. Então, vamos lá com o Heitor. Heitor, lateral direito, inclusive fez um gol aí, o gol aí do empate do Guarani. Heitor, número 2, lateral direito do Guarani. O Heitor, que na partida passada estava improvisado, né, contra o Avaí, acabou entregando, o Guarani estava ganhando 2-1, né, acabou entregando a paçoca, foi ali que nasceu, né, o segundo gol do Avaí, posteriormente um pênalti que foi marcado, depois o Guarani saiu derrotado. Na partida de hoje o Heitor, ele foi mais uma vez, né, nós esperamos muito do Heitor, né, voluntarioso, deixou o Diogo Matheus no banco de reservas, assim preferiu o Marcelo Cordeiro. E o Guarani foi penso, né, no primeiro tempo, jogando muito pelo lado esquerdo, né, em cima do Vinícius Cauê, tentando ali o Rafael Freitas, quando ali houve a mudança, né, o Marcelo Cordeiro ali começou ali jogar mais, né, o Guarani mais pelo lado direito. E uma dessas, na felicidade, o Heitor, né, o herói improvável, acabou fazendo o gol do empate. Pelo gol, é nota 6 pro Heitor. 6 então pro Heitor, lateral direito, camisa 2. Léo Santos, dupla de zaga do Guarani. Você já faz as notas pros dois, né? É logo em seguida, Léo Santos e Douglas Barcelar. Hoje o Douglas Barcelar deu muito espaço, né? O primeiro gol ali, tomou a bola nas costas, o Léo Santos errou bastante. Hoje a zaga do Guarani mostrou, né? Eu acreditava muito que com o Léo Santos, que pra mim era um dos melhores zagueiros, né? Junto com o Douglas Barcelar, eu esperava mais deles, né? E ali eles, em alguns dos momentos ali, acabaram ali, né, batendo cabeça. Né, vamos ver, conta-se aí o terceiro gol, né, que o Douglas Bacelar foi cortado também, conta-se outros lances ali que o Léo Santos ficou ali a ver navios, né, sofreu muito com o ataque da equipe do Ituano. A dupla de zaga hoje, nossa, aqui é nota 4,5, tá? Dupla de zaga, então 4,5 pros dois ou divide o 4,5 pros dois? Não, 4,5 pros dois. 4,5 então pro Léo Santos, 4,5 pro Douglas Barcelar. Certo. Vinícius Cauê, lateral esquerdo do Guarani. Grata surpresa, né? Nós estávamos esperando aí um Jefferson. Eu gostei, né? viu? Eu também, então, grata surpresa, né? No primeiro tempo foi muito acionado, né? Levou o cartão amarelo, depois, né, dos contra-ataques que o Ituano, quando descia em bloco, desciam fazendo ali a dobra em cima do jogador do Guarani. Tanto que ele saiu depois, que cansou, né? Levou um cartão amarelo. O Vinícius Cauê, assim, em relação ao Jefferson, né? Ele se portou bem. Gostei que eu vi do Jefferson, nota 5,5 pro Jefferson. Desculpa, pro Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, nota 5,5 pro Vinícius Cauê. Jefferson sentiu dor, né? Isso, não jogou. O Vinícius Iude, que entrou no lugar do Vinícius Cauê. E o Vinícius Iude, menino da base, primeiro jogo dele com a camisa do profissional, pelo lado esquerdo. Tanto que o Guarani começou pelo lado, né, pelo lado esquerdo, depois o Guarani, o Vinícius Cauê, o Vinícius Iude, começou a jogar pelo lado esquerdo, obviamente, no lugar do Vinícius Cauê, e ali, né, até houve a troca, né, quando o Reinaldo, né, foi fazer o lado dele, né, para poder fazer a dobra. Ele teve algumas oportunidades de descer, né, um jogador que nós vemos, um jogador novo, mais um jogador de personalidade, é uma nota 5 para ele. Nota 5 então pro Vinícius Iude, certo? Certo. Nota Primeiro 5. jogo, né? Primeiro jogo tá bom. Anderson Leite, camisa 5. O Anderson Leite, ele que, querendo ou não, foi ele que, né, ele, quando saiu na partida contra o Avaí, foi sentida, né? Foi a sua saída, né? Ele que faz ali, né, a função ali de proteger a cabeça de área. E uma grata surpresa que quem deu o passe para o Caio Dantas diminuir o placar foi ele, né? Assim como eu vi que o casamento entre Camacho e Anderson Leite não dá certo, né? Muitos espaços, e o Anderson Leite não é um jogador de deixar tanto espaço, acabou deixando alguns espaços, o Guarani acabou sofrendo, obviamente, foi 3-3 o jogo. E hoje o Anderson Leite, deu passe, né? Deu passe pro Caio Dantas, arriscou, né? Mas assim, não funcionou, assim como o sistema defensivo. Nota 5 pro Camacho. Anderson Leite. Anderson Leite, nota 5. E o Camacho? O Camacho vai na mesma, né? O Camacho, que não é o Matheus Bueno, o Camacho vindo buscar a bola de trás, tentando distribuir o jogo, perdido, não tem a função de ser pifador, o cara que acha esse último passe, e o Marcelo Cordeiro já está lá na coletiva. Vamos ouvir o nosso treinador interino, Marcelo Cordeiro. Tá falando? Tá falando. Vamos lá.
sentimento que fica da sua parte, terminando esse primeiro trabalho interino, e do rendimento do time, né? Uma equipe que esteve atrás no placar, 2-0, buscou o empate, tomou o terceiro, buscou o empate novamente. Qual o clima e a sensação que fica depois dessas duas partidas que você esteve no comando, e notadamente do jogo de hoje, esse empate contra o Ituano? Primeiramente, boa noite. A sensação no primeiro jogo, você vê como que é o futebol, né? Mesmo com a derrota, é que a equipe teve uma grande atuação, principalmente tecnicamente, uma evolução, uma maneira diferente de jogar, né? Propondo o jogo. E no jogo de hoje a gente já sabia da dificuldade que a gente ia enfrentar. Nós tivemos diversas dificuldades na montagem da equipe. A gente tinha o Douglas, zagueiro, que só foi confirmado no aquecimento que ele poderia jogar, era um jogador experiente. O Anderson Leite teve que tomar injeção para poder jogar. A gente já estava sem o Bueno, então era mais um jogador, né, que a gente sabia que provavelmente não aguentaria o jogo todo, pela lesão que teve no jogo passado. Nós tivemos a entrada do Vinícius ali na lateral esquerda, um atleta que está voltando de lesão, né? A gente já tinha o Jefferson lesionado e o Vinícius hoje, e do mesmo lado que ele estava o Rafael, o menino que fazia sua estreia como titular no profissional. Então as dificuldades eram imensas. E até por isso a gente tem que valorizar os pontos positivos, né, que foi a entrada de alguns atletas, né, buscar na superação o resultado, porque para muita gente quando foi 2-0 já estava encerrada a partida, e eles foram buscar o empate no 2-2, e a gente estava até analisando agora o terceiro gol que nós tomamos, nós tivemos um contra-ataque para poder fazer o terceiro. O Paraíso rouba a bola, o Caio Dantas está livre no centro do campo para poder receber o passe e terminar a jogada, e nós acabamos tomando o terceiro gol. Então são situações complicadas, né, principalmente jogando dentro de casa contra um adversário direto. Todo mundo queria a vitória, trabalhamos para isso, mas diante de tantas dificuldades que nós tivemos na montagem da equipe, perdemos os dois extremos titulares que tinham tido uma partida muito boa no jogo passado, o João e o Ayrton. Então a gente tem que lamentar sim pelo empate, um resultado muito ruim, principalmente jogando dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, mas a superação que eles tiveram no fim do jogo, a atuação que eles tiveram principalmente no primeiro tempo contra o Avaí, nos dá esperança de dias melhores. Então eu tenho certeza que esse grupo vai dar a volta por cima. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. O Guarani conseguiu marcar 5 gols nessas duas partidas em que você esteve no comando interino da equipe, e era uma das maiores críticas do elenco bugrino, era o ataque que não conseguia ser eficiente neste início de Série B, mas acabou sofrendo 6 gols, marcou 5, sofreu 6, e o Guarani fica com um saldo de uma derrota e um empate no seu comando. A gente vê que a zaga bugrina é muito experiente. Hoje foi Léo Santos e Douglas Bacelar. Guarani é a segunda pior defesa do campeonato. Na sua visão, agora comandando interinamente, quando era auxiliar técnico também, o que para você está faltando, principalmente no setor defensivo da equipe, que é muito experiente, mas está sofrendo muitos gols, e aí a gente fica se perguntando se é falta de confiança também ou é falta de técnica, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não, com relação à defesa, é fazer ajustes, é o trabalho, é o treinamento, como você bem mesmo frisou. Era uma crítica que o elenco tinha de fazer poucos gols, de criar poucas chances, e nesses 2 jogos nós conseguimos mostrar que é possível jogar ofensivamente, é possível. E até com relação ao trabalho do Júnior, era justamente para ajustar esse setor defensivo, né? Ele fez um trabalho para que a equipe sofresse menos gols, trabalhava com uma linha de 5, muitas das vezes um atacante fazendo essa linha de 5, né, para tentar deixar o time mais protegido, né? E quando eu assumi, né, eu conversando com os atletas, com a comissão técnica, nós resolvemos apostar numa postura mais ousada. A gente sabia que a gente ia correr mais riscos, mas que a gente ia procurar a vitória nesses jogos. E infelizmente no jogo do Avaí foi por pouco, acabou numa falha individual, um jogador que vinha fazendo uma partida muito boa, né, improvisado, e depois num pênalti muito discutível. Então é um jogo onde esses 2 gols eu até nem considero muito, por não ser uma falha coletiva, e sim um erro individual, né, a arbitragem, um pênalti decidido pelo VAR. Hoje, realmente, nós tivemos um pouco mais exposto, e aí entra muito mexido, né, um jogador, o Douglas, fez o máximo para poder jogar, como eu falei, não entrou 100%, mas era um jogador experiente, que a gente precisava de um jogador com a experiência dele nesse momento. Então, até agradecer, porque ele foi
deu o seu melhor diante daquilo. É um jogador que tomou injeção para poder jogar também, tentou fazer o seu melhor. A entrada do Léo, a entrada do Vinícius ali, o menino que voltava de lesão. O Heitor já jogou no sacrifício o jogo passado, voltando de lesão, teve que ir para a fogueira. E hoje novamente fez os 90 minutos. Né? Então são detalhes que vão ser ajustados, né, com o tempo. E eu prefiro levar pelo lado positivo da reação da equipe, do número de gols que nós marcamos. E com o tempo, com o trabalho, eu sei que a gente está, né, já no estágio da competição que não aceita determinados erros, mas nós vamos continuar trabalhando. E podem acreditar, podem confiar que o Guarani vai dar a volta por cima e nós vamos sair dessa situação. Marcelo, boa noite. Carlos Mucim, equipe Classe A de Esportes, Rádio Bugrevante, Esporte Multimídia. Eu queria saber de você, com relação à equipe do Guarani. Aparentemente, os jogadores no começo ficam um pouco apáticos pela questão da torcida também. Os jogadores ficam ansiosos. Você acha que a torcida em Campinas, no Guarani, no Brinco de Ouro, acaba atrapalhando um pouco nessa construção da tentativa da vitória? Não atrapalha, até porque o jogador de futebol tem que jogar acostumado com a pressão. A pressão faz parte do esporte e a torcida está no seu direito de cobrar. Ela quer ver o time melhor. Eu tenho certeza que se a gente der a resposta dentro de campo, eles vão apoiar, né? Eles vão apoiar, como apoiaram no momento que nós fizemos o gol de empate no 2-2 ali. Então é saber lidar com essa situação, né? Então tem atletas que realmente sentem um pouco mais, né? Hoje a gente teve a estreia do Rafael, né, como titular na equipe profissional, e foi um atleta que só foi substituído porque ele pediu para sair. Então até fiz a alteração com 7 minutos, muita gente não entendeu o porquê da alteração, é porque realmente ele pediu para sair. Ele tomou um pisão. É um atleta que não vem jogando, então a gente já sabia que era uma substituição certa, até pelo ritmo. Nós descemos ele para fazer um jogo pelo Sub-20 na semana passada, justamente para ele ganhar esse ritmo, que a gente tinha os quatro extremos pendurados, a gente sabia que poderia usar ele. Então é um menino que fez sua estreia no profissional, né? O Vinícius Cauê também, que chegou agora há pouco tempo, ainda é um jovem, né? Apesar de ter a experiência de ter jogado no Atlético Paranaense, ainda é um jovem. E nós tínhamos 2, né, jogadores com pouca rodagem no mesmo setor. Então é todo esse entendimento também, e eles vão ter que conviver com a pressão, até porque pela nossa situação, não adianta a gente querer chegar aqui e achando que o torcedor vai apoiar desde o início, porque eles vão ter que mostrar, principalmente dentro de campo, que eles merecem esse apoio. Boa noite, Marcelo, repórter Ian Galli da Rádio Resenha do Interior. Você falou agora do Rafael Freitas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a escolha pelo atleta e também se tem algum tipo de conversa especial com o jogador por conta da idade e da importância do jogo de hoje para o Guarani. Tem algum tipo de conversa com o jogador por conta da pouca experiência no elenco profissional? Sim, tem conversa. Nós deixamos bem claro que era para ele entrar, fazer o melhor dele. É um atleta que vem treinando muito bem, mas a gente sabe que treino é uma coisa, jogo é outra, principalmente com a pressão do resultado. E é um atleta que vinha buscando a oportunidade, é um atleta que a torcida pede, a torcida, né, quer ver o atleta jogando, é um atleta da base, e a gente tem que valorizar a base também. Nós tivemos a estreia hoje no profissional do Vinícius de Uge ali pela lateral esquerda, né? Então acho que para muita gente foi uma surpresa, até a entrada dele, né? O Jairo, que estava me auxiliando nessas partidas, né, tinha um conhecimento maior sobre o atleta, e já no jogo passado ele era uma opção. Caso o Heitor não aguentasse jogar na lateral esquerda, ele já foi no banco no jogo passado, então foi uma grata surpresa, né? Então a gente tinha dois atletas hoje da base jogando pelo mesmo setor, né? O Vinícius Yuji e o Rafael no segundo tempo ali, e é claro que a gente sabia que ele sentiria a parte física, sentiria de repente, né, a questão da pressão, mas é um atleta que demonstra qualidade nos treinamentos e ele só vai conseguir evoluir jogando. Não adianta a gente querer avaliar um atleta pelo treino. Nós vimos hoje que ele tem qualidade, precisa evoluir, mas nós temos que gerar oportunidade para esses atletas, né? E volto a repetir, só saiu ali porque ele pediu para sair, senão ele teria ido pelo menos mais 10, 15 minutos enquanto ele aguentasse. Marcelo, boa noite, sou o Victor Freitas do Bugricast. O Guarani, você ocupa o cargo interinamente, né? Há rumores que é iminente que o clube vai trazer outro treinador para ficar efetivo, mas independentemente disso, esses atletas já passaram por mãos de vários treinadores, né? Foram 3 profissionais efetivados, mais 2 interinos, você e o Rodrigo Leitão, né? Em pouco tempo, são só 5 meses de temporada. Você como ex-atleta e não só como treinador, qual que é a dificuldade que essa troca constante e também ideias diferentes
elas acabam impondo aos atletas que têm até pouco tempo para assimilar isso e ir para jogo com uma pressão tão grande que é escapar de um rebaixamento. É o que você falou, a dificuldade é de ter treinadores com pensamentos diferentes, né? Então isso dificulta um pouco a assimilação, mas faz parte do futebol brasileiro também essa troca. E até mesmo o torcedor, vocês da imprensa, quando o trabalho não começa a dar certo, o que é falado? Tem que trocar o treinador. E se a diretoria não troca, fala, mas por que não trocou o treinador? E aí quando troca, fala, mas é muita troca de treinador. Então é difícil até para quem administra um clube, mas é para trocar ou não é para trocar? E eles têm tentado fazer de tudo para poder ver uma evolução do Guarani. Eu, como funcionário do clube, cheguei também há pouco tempo, procurando ajudar da maneira que eu posso, pegando os meninos para fazer treino de complemento, juntando esses meninos que têm subido do sub-20 para passar um pouco da experiência, dando rodagem, dando oportunidade para eles. Vou fazer sempre o meu melhor, assim que eu for solicitado para estar à frente da equipe ou para ajudar no treinamento. Mas a única maneira que a gente vê é tentando fazer o melhor no dia a dia, seja com troca de treinador ou não. E eu tenho certeza que, a partir desses 2 jogos, mesmo o resultado não vindo, já houve uma evolução no jogo do Avaí, já teve a evolução com relação aos gols marcados, como foi citado pelo amigo ali, e agora a gente tem que trabalhar para poder reduzir o número de gols que a gente vem sofrendo e manter o número de gols marcados. E é só com muito trabalho para que isso aconteça. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Marcelo, você citou lá em Florianópolis que o Heitor acabou jogando pelo lado invertido, né? Hoje aqui, voltando de lesão, o Vinícius Cauê já foi direto para o jogo e a gente tinha o menino da base como opção, que era o Vitinho, né? E ele acabou não entrando. Então, primeiro eu queria perguntar se o Vitinho, de repente, ele ainda não está pronto para encarar uma partida profissional desse nível, por isso que ele tem sido resguardado. E se você puder comentar também a entrada do Vinícius Iude, que na base ele vinha jogando como volante, né, como um primeiro volante, inclusive hoje entra pela esquerda. Você tentou uma linha de 3 ali, pelo que a gente percebeu na última linha. Queria comentar um pouco sobre a ação dele, chegou buscando fundo, enfim. Comentar um pouco sobre o trabalho dele no jogo de hoje. Com relação ao Vitinho, é um menino que eu tenho conversado muito, até porque é uma posição que eu ocupava lateral esquerda ali. E eu, como treinador, como comandante, não tenho medo nenhum de colocar os meninos. E nós treinamos o Vitinho para jogar contra o Avaí. Nós sentimos ele um pouco nervoso, talvez por não estar esperando essa oportunidade. E assim como o Rafael, foi um atleta que nós descemos para poder fazer o jogo pelo Sub-20, porque é um atleta com pouca minutagem esse ano. Esse jogo pelo Sub-20 foi o primeiro dele como titular. Então hoje ele era uma opção, mas dependendo de como tivesse o jogo. Mas o Vitinho é um menino sub-17 ainda, nem sub-20 ele é. É um menino com muita projeção, muita qualidade técnica, mas na nossa visão, a gente entendia que a gente precisava de um jogador mais rodado naquele momento ali. E o Vinícius Iude, a gente consegue mudar taticamente a equipe com ele, porque ele já jogou de zagueiro pelo lado esquerdo, ele faz a lateral esquerda, ele joga de volante muitas das vezes, e aí nessa conversa até com o Jairo, e com a comissão técnica, nós entendemos que ele seria mais útil do que o Vitinho ali. Primeiro por ter mais tempo, um menino que vem jogando com regularidade no Sub-20, nos trabalhos feitos pela equipe profissional que ele fez. Em termos físicos, ele é um menino que suporta muito, os números dele, com relação à alta intensidade, número de sprints, é muito bom, é muito positivo. Então a gente sabia que se precisasse dele, ele daria conta do recado. E eu acho que foi uma grata surpresa, mesmo com o resultado não sendo o que a gente queria, mas foi um atleta que entrou por ali com personalidade, buscando jogar, e a gente acredita que, assim como o Vitinho, é um atleta que tem muito potencial. E a entrada do Vinícius ali, o Vinícius Cauê, um atleta que veio contratado, assim como o Heitor entrou jogo passado e deu conta do recado mesmo improvisado, voltando de lesão. O Vinícius Cauê realizou toda a transição, já era para ter ido no jogo passado, mas não foi, para poder completar essa transição, e era um atleta que estava apto, sem ritmo de jogo, por não estar jogando com regularidade, e devido à lesão do Jefferson, a gente entendia que era ele que era o especialista da posição para poder começar o jogo. Boa noite, Marcelo. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você citou na pergunta do colega aqui sobre a pressão da torcida, dos jogadores em campo conseguirem suportar essa pressão, mas com os resultados negativos, é claro que a torcida fica cada vez mais ferida. Eu queria que você passasse uma palavra de confiança de como o Guarani vai conseguir sair dessa situação daqui para frente no campeonato. Primeiro eu peço desculpa ao torcedor por não
ter conseguido os melhores resultados nessas 2 partidas. Eu acompanhei um pouco do que foi a primeira partida, e mesmo com a derrota, né, nós percebemos que houve o apoio de muita gente pela maneira corajosa como nós fomos jogar contra o Avaí. Eu acho que isso é importante, principalmente para um cara jovem nessa profissão, um cara que chegou há pouco tempo no clube e que está procurando fazer o seu melhor. No jogo de hoje, se não foi o melhor jogo na técnica, eles mostraram que vontade não falta, entrega não falta, como muita gente poderia, de repente, ter saído do estádio quando o jogo estava 2-0, e nós fomos buscar. E mesmo tomando 3-2, nós fomos buscar mais uma vez. E tivemos uma chance no final com o Heitor agora, que de repente, se ele acerta o domínio, era mais um gol. O que eu posso dizer é que nós vamos trabalhar muito, muito. Amanhã de manhã já estamos aqui no clube trabalhando para que a gente possa dar a volta por cima. Eu falei com os atletas ali, eu sei que o sentimento é que o Guarani possa sair da zona de rebaixamento daqui a 3, 4 rodadas. Mas o mais importante é que a gente na 38ª rodada, a gente esteja fora da zona de rebaixamento. Não adianta a gente achar que nós vamos ganhar 5 jogos seguidos e estamos fora da zona de rebaixamento. É claro que o ideal seria isso, nós vamos trabalhar para isso. Mas que se isso não acontecer, nós iremos até o final do campeonato lutando e trabalhando para que na última rodada, na 38ª rodada, o Guarani esteja fora dessa zona. Boa noite, Lalinha Oliveira, Portal Esporte Multimídia. Eu gostaria de saber se a diretoria chegou a conversar com você sobre uma possível efetivação no cargo. Não, nós não conversamos, até porque o momento era de trabalhar, de pensar no Guarani, né? A gente procurou fazer o melhor nesses dias, nós tivemos um intervalo muito curto do jogo do Avaí para cá, né? Então pensamos em recuperação, só tivemos os atletas prontos para treinar ontem, porque existe um tempo de recuperação dos atletas, para saber com quem a gente poderia contar. A diretoria está correndo atrás de muita coisa para poder dar respaldo para quem estiver na frente do comando, seja com novas contratações, né? Daqui a pouco a janela está aí, a gente sabe que o Guarani vai precisar, né, contratar atletas nessa janela, e eles deram respaldo para que eu pudesse fazer o melhor trabalho possível, né, para que a gente pudesse conseguir um bom resultado, né? Então eu agradeço a confiança deles, espero ter correspondido, se não foi com os melhores resultados, mas com trabalho, com dedicação, e volto a falar que vocês podem cobrar todos nós aqui que na 38ª rodada o Guarani vai estar fora da zona. Marcelo, boa noite mais uma vez. Eu fiquei bem próximo ali do banco de reservas do Guarani e, claro, pela situação do jogo, não só o banco do Guarani, mas como o banco do Ituano também, o que era expressado assim, um pouco de tensão, né? Algum erro de passe, alguma marcação de arbitragem, umas reações um tanto exaltadas. Você até acabou levando um cartão amarelo durante o jogo. E você que é um técnico jovem ainda, num jogo como esse, né, com tantas emoções, né, sai perdendo por 2-0, busca o empate, toma o 3º gol, busca o empate de novo. Eu queria que você comentasse, tentasse descrever para a gente como é que foi para você viver esses quase 100 minutos hoje aqui no Brinco de Ouro. Eu queria que você tentasse passar para a gente tudo que você viveu aí nesse Guarani 3 e Ituano 3. Eu em tudo que faço na minha vida, eu sou um cara muito intenso, né? Eu, como atleta, já era assim. Se você for perguntar para todos os árbitros aí, eu era um dos caras mais chatos dentro de campo. E a maneira que eu tenho de ajudar eles naquele momento ali é jogando junto com eles, vibrando, orientando, participando, não sentar no banco ali, que você pode ver que eu não sento no banco para poder... Eu estou o tempo inteiro ali, até porque, né, o comandante ali é o espelho da sua equipe, né? Então... Se quando tivesse 2-0 ali, eu sentasse ali no banco e largasse a partida, né, com certeza os atletas, refletiria isso para os atletas dentro de campo. E como atleta eu já tive experiências, né, de jogos com esse tipo de emoção. Como treinador eu já participei mesmo de forma interina, de grandes jogos. No meu primeiro ano, quando eu parei de jogar, eu fui fazer São Bento e América Mineiro, última rodada da Série B. Eu tinha 15 atletas e nós tiramos o acesso do América Mineiro lá em Minas, com 15 atletas. Damos de 2-1 do América Mineiro lá. Então, independente do momento,
A minha forma de ver futebol é dessa maneira. Vibrando, orientando, estando junto com eles, demonstrando apoio, até quando todo mundo critica. Eu acho que isso é uma das nossas funções. E eu tenho certeza que, seja no comando ou seja como auxiliar, essa é uma das minhas funções. Ver naquilo que eles precisam de ajuda e estar ali o tempo inteiro procurando ajudar. E é dessa maneira que eu vou fazer todos os dias aqui no Guarani. Boa noite aí, obrigado aí, tá? Tá certo, então aí a palavra do técnico interino do Guarani. Guarani que empatou em 3-3 com a equipe do Ituano. Voltando aí para as notas do jogo, Albert, eu parei com você, foi aonde? Bruno Oliveira, é isso? Não. Bruno Oliveira, você deu a nota pro Camacho, depois foi pro Bruno Oliveira. Não, Anderson Leite, faltou o Camacho, né? Faltou o Camacho, então vamos lá então, a nota pro Camacho. E só um detalhe, né? Sim, vamos lá, à vontade. O Marcelo Cordeiro, né, falou na entrevista coletiva, né, do feito com o Guarani, mas o Guarani nós sabemos que hoje foi mais transpiração do que inspiração, né? O Guarani é uma partida, né, vamos olhar um placar, né, 3-3, como disse, né? Para quem não torce pro Guarani nem pro Ituano, a partida é legal, né? Para os apostadores, uma partida legal, né? Mas para as pretensões da equipe, né? Até mesmo o Guarani falou que tomara que até o Guarani vai lutar até a 38ª rodada, estará fora da zona de rebaixamento, é muito pouco, né? Uma equipe que tem um orçamento, né? Como diz um orçamento maior, né? O maior orçamento dos últimos tempos, né? E não condiz com o futebol que vem apresentado. O Guarani não pode errar nessa janela de transferência. Só lembrando que vamos esperar o anúncio do novo treinador do Guarani, que tudo indica que é o técnico Pintado. Voltando às notas, né? O Camacho muito abaixo, né? O Camacho, assim com toda a equipe, muito abaixo. Se o Anderson Leite, que foi um pouco melhorzinho, que deu passo pro gol, né? Uma nota 3 pro Camacho. Camacho, pelo amor de Deus, hein? Camacho, ele que luta para não ter seu segundo rebaixamento consecutivo. Caiu com o Santos, né? No Campeonato Brasileiro ano passado. E agora está aí lutando para não cair para a Série C com o Guarani. Nota 3 pro Camacho. 3 então pro Camacho. Só nota pro Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, ele apático, né? Sumido. Ele acabou sendo encaixotado pela zaga do Ituano. Não conseguiu fazer as articulações. O jogo ficou penso, né? Nos 2 minutos, né? Os 2 tempos, né? Tanto com o Cauê e depois com o Heitor, né? E o Bruno Oliveira, né? Tentando fazer a dobra, não conseguindo, né? Passes errados, não conseguia desvencilhar da zaga adversária. Nota 3 para o Bruno Oliveira. 3 então para o Bruno Oliveira. O Luan Dias, quinto lugar do Bruno Oliveira. O Luan Dias também é um jogador que a gente espera mais, né? Seria o titular, né? Ele chegou como titular, porém, entretanto, ficou um mês fora, né? Por conta de lesão. Vem voltando aos poucos, mas é mais do mesmo. Né, eu até olho pro Luan Dias, eu vejo o Regis, né? O Regis, antes de sair do Guarani, é um jogador totalmente perdido, né? Parece que ele tá perdido em campo. Até que ele tentou, correu, mas não logrou. É um sentimento de frustração, né? Nota 3 também para ele. Liga o microfone. Nota 3 então pro Luan Dias. Reinaldo. O Reinaldo, né? O Reinaldo, ele é um jogador, sabe, um jogador que tem velocidade, mas ele corre mais do que pensa, né? E é um jogador que no intervalo pedia a saída dele, né? Pedia que houvesse a mudança ou até mesmo que ele mudasse de lado com o Rafael Freitas, assim foi feito um lance, né? E ele acabou perdendo uma chance, né? No primeiro tempo que o Guarani poderia ter feito o gol. E o Reinaldo corre muito, mas assim, falta o algo mais, né? O Reinaldo limitado. O Reinaldo ainda precisa se encontrar com a camisa do Guarani. Nota 2 pro Reinaldo. Renier entrou no lugar do Reinaldo. Então, o Renier, ele entrou para fazer o lado, né? Fazer o lado. Um jogador forte, né? Um jogador que, né, tem alguma qualidade. E quando ele começou a fazer a dobra pelo lado esquerdo, o Guarani começou a ter a ter as oportunidades. Aí começou as oportunidades, os escanteios acabaram sendo, né, um atrás do outro e a qualidade, né? Jogadores de qualidade, precisa mais alguém de qualidade para poder colar nele. O Luan Dias seria esse jogador. E ele foi mais na força do que na técnica, né? Nota 3 para ele. Nota 3 então pro Renier, certo? Certo. Rafael. O Rafael é um jogador que todos os torcedores pedem, né? Um jogador, por que não testar o Rafael? Por que não testar o Rafael? E nós vimos ainda que o Rafael ele precisa ainda mais de rodagem, né? Mas no próprio Guarani, tá? Né? Ele entrou como titular, né? Todos nós lembramos aí que a última vez que ele entrou como titular, que foi no campeonato
paulista do ano passado, ano retrasado, né? Do Campeonato Paulista do ano passado, foi do retrasado, né? Entrou contra o Palmeiras, né? 0-0. Que ele acabou ali colocando, né? O jogo que o Richard Rios acabou colocando ali o Zé Rafael do Palmeiras no bolso. E nisso nós sempre aí, né? Tínhamos expectativa que o Rafael entrasse e fizesse algo diferente, né? Ele entrou no decorrer das partidas, em algumas, né? E hoje ele pegou ele é aquela, né? Um menino, que já não é mais menino, né? Mas ele precisa ainda ser um pouco mais lapidado. A oportunidade que ele teve, ele acabou tomando decisão errada. Mas uma coisa que não faltou nele foi vontade. Nota 4 pro Rafael. 4 então pro Rafael. Lucas Paraíso, em terceiro lugar. O Lucas Paraíso, ele entrou e a bola ali foi na base do abafa. Ele entrou como um segundo atacante, nem como de beirada, né? Entrou como segundo atacante ali para poder cabecear a bola, né? Tanto que ele teve uma chance, né? Quando estava 2-0 para a equipe do Ituano, um cruzamento, ele cabeceou torto. E teve jogadas que é a jogada característica dele, né? Que é jogar a bola à frente e tentar fazer alguma coisa. Nem isso funcionou. Nota 3 pro Paraíso. 3 então pro Lucas Paraíso. E para encerrar, o Caio Dantas. O Caio Dantas, ele é o jogador que eu bato muito nessa tecla, né? É o Caio Dantas, para ele poder mostrar o melhor futebol dele. A gente sabemos que ele finaliza bem, ele usa bem o seu corpo, mas se a bola não chegar, o atacante morre de fome. E assim hoje foi o acaso, né? Porque o Anderson Leite, né, ao invés de o Anderson Leite estar lá marcando, né, ou fazendo jogadas pela lateral, o Anderson Leite foi o, entre aspas, o meia, né? Ele acabou achando o Caio Dantas na primeira oportunidade. E depois o Caio Dantas fez o gol, que ser o segundo gol, né? O gol do empate. O Caio Dantas hoje, o melhor jogador do Guarani, sem sombra de dúvidas, como aqui votado, né? E nota 7 pro Caio Dantas. Nota 7 pro Caio Dantas, autor de 2 gols no Guarani. Só nota pro técnico interino do Guarani. O Marcelo Cordeiro teve 2 partidas, né? No seu comando, 5 gols, né? Mas sofreu mais gols do que literalmente fez os gols a favor, né? O Guarani mostrou, na mão dele, o Guarani mostrou mais vontade, né? Mais vontade, mais inspiração, né? Mas é aquela, né? Muita transpiração e pouca inspiração no caso. Então o Guarani precisa mais, né? O Guarani precisa mais. O futebol do Guarani, obviamente com as peças que o Guarani tem, o Guarani não tem muito o que apresentar. E aquela, isso aí, esses dois, hoje, né? Os dois, o Ituano contra o Guarani, são reflexo os números dizem, né? São reflexo da pontuação deles, né? Isso aí foi um campeonato de Série C. Um jogo de Série C, né? O Guarani desorganizado, o Ituano também desorganizado, gols aparecendo por erros, né, de ambas as equipes. E o Marcelo Cordeiro, né, nesse fogo, nesse tiroteio, segurou aí para duas partidas, um empate e uma derrota. Vai passar o bastão para o técnico Pintado, vai passar as suas observações e vamos aguardar aí, né, que será do Guarani agora na mão do seu novo treinador, Gustavo Marques. Tá certo então, tá aí as notas do jogo pelo Albert Cavalcante. Resultado aí ruim pro Guarani, empatando dentro de casa, mas se comparando aí com os outros jogos, pelo menos conquistou um ponto, né? Menos mal. Vamos para o comentário final. Não, beleza, né? A gente espera. Agora foi. Agora o comentário final. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Guarani empata em 3-3 dentro de casa por um concorrente direto que é o Ituano. O Ituano tem um ponto a mais que o Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Um resultado, na minha opinião, ruim, mas que maqueia o problema enfrentado pelo Guarani. Por quê? Maqueia pela sensação da partida, pelo jogo, pelo cenário. O Guarani tomou aí os 2 gols, buscou empate, depois o Ituano fez o 3º gol, depois o Guarani fez o 3º gol de empate por conta do cenário, dá uma maquiada nesse momento vivido pelo Guarani, que ainda é preocupante. Ainda é preocupante. Em 11 jogos a equipe chega apenas a 5 pontos. E poderia ter vencido o seu concorrente direto. Se o Guarani tivesse vencido o Ituano, teria empurrado ele para a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Ituano também, que vinha apanhando de todo mundo, chega aqui em casa e quase vence o Guarani, empata.
O problema é claro que existe no Guarani, todo mundo sabe do problema, das dificuldades que o Guarani está enfrentando no campeonato. Eu acho que todo torcedor, todo ouvinte, todo telespectador sabe também que o problema será resolvido apenas quando a janela abrir, apenas quando o Guarani contratar um técnico, como o Albert disse, vem pintado por aí, o pintado vai às compras, vai no mercado, vai tentar aí de alguma forma trazer algumas peças ou até mesmo dar aí alguma sugestão, indicar algum jogador aí pro Toninho Cecílio, que é o homem que contrata hoje no Guarani. Mas como eu disse, o comentário final hoje eu venho para maquiar esse problema vivido pelo Guarani. Problema que está continuando, um resultado péssimo, tá? Jogando dentro de casa, não se alegre pelo cenário, pelas circunstâncias que aconteceram dentro da partida, porque foi um resultado ruim, um resultado péssimo, um concorrente direto, um time que apanhou dentro de casa, que é o Ituano, e aí vem para Campinas e quase ganhando o Guarani. Então, um resultado ruim. 3-3, 1 ponto conquistado. É claro que, se comparando com as outras partidas em que o Guarani não conquistou nenhum ponto, esse ponto aí foi importante. Vamos colocar que foi. Mas, não vamos maquiar, não vamos mascarar o problema. O problema do Guarani continua e o problema é sério. É preocupante o momento vivido pelo Guarani, tá certo? Esse é o comentário final. Comentário final. Positivo. Chegando aí mais um final de uma jornada esportiva, Albert. Obrigado aí, tá certo? Pelas reportagens, pelos comentários. E quando nós voltamos? Sábado? Voltamos no sábado, né? O Guarani joga contra o CRB fora de casa. O CRB que está jogando contra o Paysandu nesse momento, também fora de casa. Sábado às 17 horas, né? Com a abertura da jornada às 16 horas, com a cobertura total dos canais de futebol anterior no Rei Pelé, no dia 22. Já o Ituano recebe o Brusque também no sábado, no Novelli Júnior, às 21 horas. E mais uma vez agradecer a você que ajudou, né, a gente fazer essa jornada esportiva, né? Nós bombamos no YouTube, graças a Deus, graças a vocês. Quero agradecer mesmo, hein, de coração. Sábado esperamos vocês agora às 16 horas aqui nos canais de futebol interior. Não esqueça, hein? Curta, compartilhe e também ative o sininho para você ficar por dentro. Lembrando que, né, a 11ª rodada ainda acontece, ainda a Ponte Preta irá jogar também. Então, não se esqueça, para não perder nada, saber tudo de Guarani e Ponte Preta aqui nos canais de futebol interior. Gustavo Marques, amigos, um abraço. Certo, esse Albert Cavalcante, o homem aí que trouxe aí, evidentemente, os comentários, as reportagens aí do Guarani no jogo em que o Bugre empatou em 3-3 com o Ituano. Vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Esse sou eu, Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani empata em 3-3 com o Ituano. Os gols foram marcados pelo Caio Dantas 2 vezes e pelo lateral Heitor, lateral direito do Guarani. E aí foi conquistado esse 1 ponto em 3-3 com a equipe do Ituano. O Guarani foi a campo com Vladimir, Heitor, Léo Santos, Douglas Barcelar, Vinícius Cauê, mudou o técnico interino do Bugre, tirou Vinícius Cauê, entrou Vinícius Iude, Camacho, Anderson Leite por Caio, Bruno Oliveira por Luan Dias, Rafael para Lucas Paraíso, Caio Dantas e Reinaldo. E depois o Reinaldo saiu para a entrada do Renier. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, 3 para o Guarani, 3 para o Ituano. Arbitragem, o árbitro da partida foi Felipe Fernandes de Lima. Foi o árbitro da partida, Guarani empata em 3-3 com o Ituano. Tá certo, amigos? Forte abraço a todos e até o próximo sábado. Guarani e CRB, transmissão dos canais de futebol interior. Ando devagar porque já tive pressa. Um abraço para vocês. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que